Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia de programação do terceiro Seminário Internacional de Turismo Sustentável, o CITUS 2025. Nessa terceira edição do CITUS, nossos painéis e masterclasses foram pensados a partir do tema Preservar é Prosperar. E nossos participantes irão compartilhar conosco, ao longo da programação, as suas experiências com o turismo sustentável. Hoje, especificamente, falaremos sobre operações e infraestrutura. O CITUS 2025 é apresentado pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, a Setur-RJ, e pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, o SEAS-RJ. Em seguida, veremos um vídeo da Setur, onde o secretário de Estado de Turismo deixa um recado para nós. Olá, eu sou Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo. Estou passando aqui para reforçar o nosso compromisso com o fortalecimento do turismo no interior do Rio de Janeiro. Estamos apoiando eventos como este em todas as 12 regiões turísticas, gerando emprego, renda para a população e impulsionando a economia local. Essa é uma determinação do governador Cláudio Castro, que tem dado todo o suporte necessário ao desenvolvimento do turismo fluminense. Contem com o nosso trabalho, bom evento e viva o turismo do Rio de Janeiro! Você conhece o Rio de Janeiro? Acredite, ele vai te surpreender. O Rio é mais do que um cartão postal. É encontro, é descoberta, é emoção, é pertencimento. O Rio é o café das fazendas históricas. É a bossa que embala o fim de tarde. É o samba que pulsa nas ruas no ritmo da alegria e do sorriso do nosso povo. O Rio é diversidade em cada canto. É cultura que emociona, é natureza que abraça, é gente que acolhe com o coração aberto. O Rio é o destino de experiências únicas, de memórias que ficam na lembrança. É o estado que faz você querer ficar aqui para sempre. Esse é o Rio de Janeiro. Muito além do que você imagina, muito mais do que você espera. O governo do estado vem transformando o meio ambiente e resgatando um dos nossos maiores patrimônios, a Baía de Guanabara, que mais do que cenário de beleza natural, é parte da identidade do povo fluminense. Exemplo dessa mudança é a concessão dos serviços de saneamento, o maior projeto socioambiental da América Latina, que prevê investimentos de 6 bilhões em projetos de despoluição e revitalização ambiental. Estamos avançando em ações concretas para proteger e recuperar nossos ecossistemas, com tecnologia e inteligência, melhorando a qualidade da água, a vida marinha, o bem-estar das comunidades e o abastecimento de água para um futuro mais sustentável. Com os programas Limpa Rio e Limpa Rio Margens, promovemos uma transformação real em todos os 92 municípios do estado, através da limpeza e do desassoreamento de rios, córregos e lagoas, e da recuperação ambiental das margens, com a implementação de redes de drenagem e a construção de áreas de lazer, esporte e iluminação pública. Vivemos em um território marcado pela forte presença de áreas costeiras e de recursos hídricos. Essa geografia única reforça a importância de cuidarmos das nossas águas, não apenas como patrimônio ambiental, mas como motores do desenvolvimento. É nesse cenário que a economia azul ganha protagonismo. Ao investir na recuperação e no uso sustentável dos nossos recursos hídricos, o estado do Rio de Janeiro fortalece atividades como o turismo, a pesca, esporte, o mercado imobiliário e o transporte, criando novas oportunidades. Estamos construindo um futuro em que desenvolvimento e preservação caminham juntos, com os olhos voltados para o potencial das águas, que moldam a nossa história e se revelam cada vez mais como o maior ativo econômico do nosso estado. A terceira edição do CITUS 2025 foi possível graças ao patrocínio do Ministério do Turismo e do Governo Federal, a Embratur, a Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro, a Orla Rio e Orla Brasil. Por isso, destacamos aqui nosso agradecimento especial. Uma salva de palmas para todos os patrocinadores do CITUS 2025. Gostaria de chamar agora ao palco para abrir oficialmente o dia de hoje o presidente do INTUS, Instituto para Desenvolvimento do Turismo Sustentável na América Latina e Caribe, o senhor Ricardo Carvalho da Silva.
Boa tarde a todos. Bem-vindos ao segundo dia do CITUS 2025. Antes de começarmos, quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores e parceiros, apoiadores, que tornaram esse seminário possível. Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, a Turis Rio, Secretaria de Turismo, a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, a Orla Rio e Orla Brasil, o Ministério do Turismo e a Embratur. Sem vocês, não estaríamos aqui construindo juntos o futuro do turismo sustentável. Ontem, respondemos a um chamado para redescobrir a alma das nossas cidades, para encontrar a história única que só cada um de nós pode contar. Saímos daqui com a missão de transformar nossa identidade em nosso maior ativo. Hoje, vamos dar o próximo passo. Se ontem focamos no porquê, hoje é o dia do como. É o dia de descobrirmos as ferramentas, as soluções e caminhos para transformar essa identidade em prosperidade real e sustentável. E aqui está o que torna esse evento verdadeiramente especial. As soluções que vocês vão conhecer hoje não são apenas para grandes corporações ou projetos milionários. São soluções factíveis, práticas, que podem ser implementadas por qualquer um. Pelo pequeno pousadeiro, pelo artesão local, pelo guia de turismo, pelo empreendedor que tem poucos recursos, mas tem algo muito mais valioso, a vontade de mudar o panorama da sociedade e dos seus negócios. A programação de hoje é um verdadeiro arsenal de soluções acessíveis. Começaremos com o Pitch Challenge, onde startups nos mostrarão tecnologias que cabem no bolso de qualquer empreendedor. Destaco especialmente a apresentação da ICM, rede global presente em mais de 20 países, nossa parceira estratégica que já nos apoiou em 2 projetos importantes e tem sido fundamental para a realização das edições do CITUS. Também teremos os pitches da Orla Rio e da Orla Brasil, que nos apresentarão cases reais que já estão funcionando e transformando a gestão de orlas no Brasil. Estas são as provas concretas que soluções inovadoras podem ser implementadas com sucesso em nossa realidade. Esta parceria consolidada é a prova de que a cooperação internacional funciona. E hoje, vocês terão a oportunidade de descobrir como acessar essas mesmas redes globais de inovação e financiamento para os seus projetos. Em seguida, teremos painéis extraordinários com especialistas internacionais que trazem experiências transformadoras. No painel sobre turismo regenerativo, contaremos com Jefferson Adorno, vencedor do Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latin America 2023, que nos mostrará como o turismo pode realmente restaurar ecossistemas e valorizar culturas locais. No painel sobre praias inteligentes, receberemos Rodrigo Espinosa, da Argentina, diretor da BQS, Green Tech Cluster, e membro da International Clean Tech Network, junto com Pablo Mura, fundador da Ecoarena, e Leonardo Maciel, vice-presidente jurídico e de operações da Orla Rio, que trará as experiências práticas de quem está implementando soluções inteligentes em nossas praias. Eles compartilharão como a tecnologia pode transformar nosso turismo azul de forma inclusiva e sustentável, combinando visão internacional com aplicação local. Cada um desses especialistas internacionais traz anos de experiência prática, casos de sucesso reais e, principalmente, soluções que já foram testadas e aprovadas em outros países.
É conhecimento que vocês podem adaptar e aplicar imediatamente em suas realidades locais. E para nos reconectarmos com a nossa missão central, com a emoção que nos move, vamos assistir mais uma vez ao nosso vídeo manifesto. Ele é a bússola que nos lembra por que estamos aqui. E se tudo fosse igual, qual seria a graça? A força de uma cidade está no que só ela tem. No sabor que não se copia, no sotaque que não se traduz, na raiz que não se arranca. É isso que gera pertencimento. É isso que transforma destino em orgulho. Identidade só tem valor se for preservada. Turismo sem sustentabilidade é viagem sem volta. Preservar não é olhar para trás, é garantir o futuro. Cidades que cuidam da sua cultura e natureza se tornam destinos desejados pelo mundo. O mundo inteiro busca o que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Não é lembrancinha, é memória. Não é selfie, é pertencimento. A experiência autêntica é o produto mais valioso que uma cidade pode oferecer. É aqui que entra o Intus, para ajudar cada cidade a descobrir sua história, construir seu produto turístico, conectar sustentabilidade à inovação e transformar identidade em potência global. O que faz sua cidade ser única? Intus, turismo sustentável que transforma identidade em futuro. O que faz sua cidade ser única? Essa pergunta continua a ecoar. E a resposta, como vimos ontem, é o produto mais valioso que podemos oferecer. Mas como levar esse produto para o mundo? Como transformar uma história local em um negócio de alcance global, mesmo com recursos limitados? É exatamente sobre isso que se trata o ponto alto do nosso dia. Hoje, às 18 horas, teremos uma masterclass imperdível, o caminho sustentável para a internacionalização. Quero que preste atenção, muita atenção nessa oportunidade. O Márcio Canedo, coordenador da Enterprise Europe Network, vai nos apresentar a maior plataforma digital de negociação do mundo. Esta não é uma ferramenta apenas para grandes empresas. É uma plataforma democrática, acessível, que pode conectar o pequeno empreendedor brasileiro com parceiros na Europa e no mundo inteiro. Esta Masterclass não é apenas uma palestra, é um mapa. Um mapa para o intercâmbio, para a geração de negócios e para a internacionalização sustentável. É a prova de que não importa o tamanho do seu negócio, mas a autenticidade da sua história e a sua determinação em levá-la além das nossas fronteiras. Portanto, aproveitem cada minuto de hoje. Absorvam as soluções, conectem-se com os especialistas internacionais, façam perguntas, troquem contatos e, principalmente, saiam daqui com a certeza de que vocês têm tudo o que precisam para transformar suas comunidades. Porque, às vezes, a maior revolução começa com a menor iniciativa, mas com a maior vontade de fazer a diferença. Obrigado e que tenhamos um segundo dia de muito aprendizado e grandes oportunidades. Muito obrigado, senhor Ricardo, mais uma vez. E, mais uma vez, gostaríamos de agradecer o patrocínio do Ministério do Turismo e do Governo Federal, a Embratur, a Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro, a Orla Rio e a Orla Brasil. Eu sou o chão que você pisa, o solo firme, a areia fina, a relva macia. Eu sou o ar puro que você respira, o mar cristalino que te abraça, a rede onde você se deita. Eu sou a cachoeira prestes a ser descoberta,
a água morna em que você mergulha, o verde que descansa os seus olhos. Eu sou a Amazônia, eu sou o vento no cabelo, o calor no corpo, o arrepio na pele, o brilho no olhar e o sorriso no rosto. Eu sou a vida que você sente correr nas veias, a lembrança que fica para sempre na memória. As aventuras inesquecíveis. Eu sou o samba, o frevo, o axé, o cururu, o carimbó, o cateretê e a dança do boi. Eu sou as margens plácidas, o berço esplêndido, os raios fúlgidos e o lábaro estrelado. Você me conhece um pouco, e se me conhecer melhor, vai reconhecer que eu sou muito mais. Eu sou o seu país. Conheça o Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. A Embratur tem um sonho e um plano: ajudar a construir um Brasil sustentável, justo e democrático através do turismo. E o plano? Gerar mais emprego e renda em todas as regiões do Brasil. Mas continua sendo um sonho, né? Preservando a natureza e valorizando a diversidade do nosso povo. Ok, mas qual é o plano? Ué, o plano já está aí. Convidamos o mundo a conhecer esse Brasil. E quem vem nos visitar são as pessoas ambientalmente responsáveis, antirracistas, pessoas que vão viver conosco experiências únicas, inspiradoras e também nos ajudar a construir o Brasil que queremos ser. Gostei disso aí, mas me diga como. Se liga só, de janeiro a julho, quase 6 milhões de turistas internacionais desembarcaram no Brasil. É recorde, tá? Sabe quanto essa gente toda gastou no Brasil? Mais de 4 bilhões de dólares. Recorde de novo, tá? É dinheiro que vai parar na veia da economia nas grandes e pequenas cidades. O número de voos para o Brasil também decolou. Recorde de novo? Mais um. E foguete não dá ré. Atenção, senhores passageiros, preparar para decolar. E até o final do ano esse número vai subir ainda mais. Estamos sonhando alto. Mas o que tem feito esse sonho se tornar realidade? Estratégias inovadoras elaboradas por profissionais qualificados, guiados por muita informação. E se os dados são nossa bola de cristal, o Plano Brasis é a nossa bússola. Com o novo Plano Internacional de Marketing Turístico, vamos ainda mais longe. Na esteira de ótimos projetos, grandes parceiros, acordos com companhias aéreas e muitas parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil. Tudo isso tendo como prioridade a responsabilidade social e ambiental. O Brasil que promovemos no mundo é o Brasil que queremos para a gente, para os nossos filhos e netos. E seguindo esse plano, estamos transformando o nosso potencial em realidade. Esse resultado é nosso, de todos que fazem o turismo no Brasil dar certo. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Algumas empresas e startups têm a capacidade de transformar o turismo e gerar impacto positivo. Os representantes das empresas que subirão ao palco agora para o Pitch Challenger Citus 2025 usarão um formato dinâmico e desafiador para mostrar quais são essas soluções inovadoras para o turismo. Chamaremos agora ao palco a primeira empresa, que é a Klapir, da Islândia, representada por Pedro Arthur Campos. Bom, boa tarde a todos, muito prazer, eu sou o Pedro.
Bom, eu sou o fundador do Hub de Inovações para a Sustentabilidade. Estou aqui representando a Clapir. E deixa eu só testar aqui. Show. Bom, gostaria de começar perguntando, né, para vocês se a gente conseguisse transformar, né, cada aspecto ambiental de um empreendimento turístico em uma vantagem competitiva. E é isso que nós aqui do Hub, junto com a Clapir, viemos trazer aqui para o mercado de turismo brasileiro. A gente sabe, né, que o turismo gera diversos impactos ambientais, né, gera muitos resíduos, consome muita água, muita energia. A parte de viagem também consome muito combustível, querosene. E os empreendimentos atualmente encontram dificuldades em atacar esses aspectos ambientais, né, e trazer soluções adequadas e sustentáveis. E sem esses dados, sem dados sobre sustentabilidade, é muito difícil gerenciar os aspectos ESG de uma empresa e, muito menos, comunicá-los para os hóspedes e clientes. E a gente encontra esses obstáculos no setor, que são falta de dados confiáveis, complexidade de normas, né? Muitas certificações internacionais têm caminhos complexos para serem adquiridos, exigem dados estruturados e organizados sobre os aspectos ambientais, custos e informações dispersas entre planilhas, entre pessoas até, e dificuldade em medir, comunicar esses resultados ESG, né? Principalmente medir, e através da medição a gente consegue tomar decisões mais acertadas. E por que investir em sustentabilidade agora, na gestão de dados, em toda essa área de ESG? A gente vê uma crescente demanda, né, por destinos certificados, justamente pelos desafios socioambientais que a gente enfrenta atualmente, e, com certeza, a gente encontra viajantes e pessoas cada vez mais conscientes sobre esses aspectos e desafios. E, hoje, investindo agora, a gente já cria, né, uma empresa, um empreendimento, uma hotelaria, uma empresa que seja, consegue já criar uma vantagem competitiva e de marketing e posicionamento sustentável, fazendo uma estratégia de ESG baseada em dados. E a gente traz exatamente isso, uma solução integrada, que é uma solução global, a Clapir, né, com experiência global e reconhecida internacionalmente, que vem da Islândia, com nossa expertise local e a especialidade em implementar sistemas de gestão da sustentabilidade no setor de hospitalidade aqui no Brasil. Então, a Clapir, com a tecnologia global, e o Hubs, com conhecimento local, traz essa solução completa em ESG para o setor de hospitalidade. E aqui um exemplo, mais ou menos, consegue ver todo o consumo de recursos, seja viagem, seja gás, energia, tudo, e tudo se traduz ali em emissões de carbono, que é um principal indicador que a gente mede hoje, vai ser muito discutido isso lá na COP30 em Belém. E aqui é um exemplo. Aqui outro exemplo também, dá para analisar com bastante detalhe cada aspecto da sustentabilidade, aqui no caso era energia, mas consegue ver o geral e o detalhado, para tomar decisões bem acirradas, e a metodologia é muito prática. Basta escolher o que você vai reportar, o que vai medir, inserir na plataforma via planilha, via integração API, com algum sistema que vocês têm de gestão de recursos, enviar para a Clapir, os dados são digeridos, são transformados já em emissões de carbono associadas, e a gente consegue visualizar o resultado, já um indicador específico por hotel, por hóspede, por pernoite, tudo isso em 2 cliques resolvido, e as decisões são tomadas com muito mais certeza, né? E aí a Clapir é tudo isso, todo o aspecto ESG, toda a estratégia sua ESG dentro de uma plataforma com cálculos já certificados internacionalmente. É um ecossistema internacional de cadeias de valor, então você encontra diversas empresas e o perfil de sustentabilidade delas, você pode criar o seu. A pegada de carbono é calculada automaticamente, um dos principais indicadores de sustentabilidade hoje. Parceiros em mais de 30 países e mais de 10 anos de experiência. É super confiável e facilita muito as certificações, que elas exigem dados estruturados, cálculos de carbono, tudo isso, né, e principalmente as ligadas ao GSTC. Né, a gente trouxe alguns exemplos aqui. E por que a gente devia investir em ESG hoje, né, principalmente na parte de dados e informação? A gente tem acesso a financiamento diferenciado, como os Green Bonds, Sustainability Linked Bonds também,
reduz custos com monitoramento e eficiência operacional, consegue antecipar a regulação que pode vir, então não tem surpresas na gestão, engaja e motiva as novas gerações, geração Z está buscando propósito e busca realmente empresas que lidam com esses aspectos, principalmente de uma forma técnica dessa forma, e prepara o negócio para o futuro. Tá? E a Klabir traz essa experiência de mais de 1.300 ativos ligados à hotelaria, muitos deles certificados, Green Key já, então já podem confiar nessa plataforma, principalmente no setor de hotelaria. E aqui no Brasil já tem organizações usando, o Grupo Arpoador, um grupo hoteleiro aqui no Rio de Janeiro, já usa, já faz a gestão da sustentabilidade utilizando essa plataforma e já emite relatórios com isso. E a gente vai começar um projeto lá em São Paulo, um projeto junto com a Orla Brasil, também para medir o impacto e a sustentabilidade e tomar decisões mais acirradas em relação à sustentabilidade. Então, vamos começar essa sua jornada sustentável, baseada em dados, uma direção certa, com decisões muito bem embasadas. E aqui uma foto nossa, nós visitamos eles lá na Dinamarca. Quem quiser também tem o QR Code para mais informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Chamamos agora ao palco a próxima empresa, a ICN da Dinamarca, representada por Henrik Johnsen. Pode ficar à vontade. Obrigado. Boa tarde, todos. Eu não falo português, desculpa. O que é meu presencial agora estou em inglês. Tudo bom? Você tem translator? What? Okay, so I am not selling you something you can buy from me today. What we actually will talk about and hope that I'll be talking to you about is collaboration. So what I represent in ICN is an organization that is a global participation of 22 different countries that are built of clusters like the one I'm actually working in Denmark called CLEAN. So I'll tell you a bit about what it is we do so we can figure out where is the collaboration opportunities when we talk tourism. So it's a pleasure to be here today, and I really hope that I'll be able to talk to a lot of you here today and tomorrow, and understand where it is that you have the great opportunity to promote tourism where you come from, but also where we have challenges to work through if you start to bring a lot of people. So CLEAN and ICN is non-profit organizations supporting innovation and collaboration. We do that in the countries that we are present in. So here in Brazil, we have a cluster partner called Grenova Hub. I am, as you may hear, not from anywhere local, I'm Danish. And we represent the Danish sort of participant within water and environmental technologies or energy. And we work a lot in regards to tourism also. So that means that we do a lot of projects throughout the world that we can learn from by sharing with each other, but also bring these solutions here. And actually, one of the brilliant solutions you just heard from Klabir is one of the members of our organization that has been participating together with us in events here in Brazil, meeting up with companies like Orla Brazil that are now implementing their solution in Sao Paulo. So this is the kind of work that we do, is to bring people together, understand what are the problems, but also the opportunities, so that we can find a solution that can be utilized in Rio, in Salvador, in Copenhagen, in Green Cape, so that the sort of things that we're looking for are not unique. They are somewhere else. So it's actually more understanding to find sort of the participants that can sort of co-develop it into becoming local for Brazil, for Salvador, for wherever. So this is what we very much like to do. And one of the key things about this is that these kind of things that we don't know what to do about, there's a lot of funding available to develop common understanding and develop pilots and projects to do so. So Klabir is one example here that has sort of raised some funding to come and build the first solution here in Brazil together with Hubis. We do these sort of projects in Colombia,
You will hear from a good friend, Rodrigo, here from Argentina, about a joint project we have done in Argentina on smart beaches, together with Intrus also. We're doing projects on event tourism that is also a theme here in Brazil a lot, in China and in the Baltic area. So these projects, we as clusters try to learn a lot from what are other people doing. How can we implement that where we come from, in Denmark or in Brazil or in Colombia or in Argentina, South Africa or China. And then we sort of build a solution that can both secure that you can prosper by bringing in tourism, but also do it in a sustainable way so you don't sort of ruin the foundation on how you actually want to build your future. So it's not about sort of being vegan or saving the world and all that. It's actually also making it happen while we sort of can survive from it. There's nothing wrong being vegan if you did that, or you're smart about it, but it's not the first part. So the hope for me is actually that you will engage with us, with the partners that you meet here today, with the local hub here in Grenova, who's based actually here in Rio, but also do projects in Salvador about reducing sort of wrong kind of waste getting into the new oil that they're building there. Or you will hear from all of Brazil about a project in Villa Lobos Park, where they're implementing the Klabia solution. So it's a lot of these things that we would like to sort of support with. Find the right partners internationally, find the funding to build the projects that we can learn from. So please reach out. That's it. Thank you. Muito obrigado, Henrique. Lembrando a todo o nosso público presente que aqui ao lado nós contamos com headsets que todos aqui podem estar aproveitando para ter uma melhor assimilação dos conteúdos passados durante o dia de hoje. Então, basta vir com a sua identidade e retirar o seu headset para poder acompanhar a tradução instantânea, ok? Chamando agora ao palco, representando a Keybridge, recebam com uma salva de palmas, por favor, Rian Moraes. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Intus, através do presidente Ricardo, ao Guilherme Borges, a Vivi, por juntar tanta gente legal e interessante em volta de um tema como a sustentabilidade. Eu falo em nome da Keybridge, ela faz parte de um ecossistema, de uma agência de turismo especializada, o Grupo Keytrip, e uma das labels que a gente tem é a Kelab, que a gente vende turismo pedagógico. Para quem não está familiarizado, basicamente a gente faz parcerias com as instituições de ensino e transforma o conteúdo programático, o conteúdo dado em sala de aula, em imersões práticas, né? E o que eu pude ver nesses anos, nesses 10 anos que eu estou no turismo pedagógico, é como a prática é um potencializador, é um motivador do aprendizado. E a Green Corporate Travel é um produto que eu fui convidado para participar, né, para operacionalizar. Ele é uma imersão, né, uma imersão em sustentabilidade. A gente procura destinos, soluções, a gente faz essa curadoria de destinos. Oi? Bom, tudo bem, deixa. Bom, tudo bem, desculpa. A gente montou o Green Corporate Travel em 3 pilares. Atrativos locais, a gente faz essa curadoria das principais destinos e atrativos com as suas
práticas sustentáveis. Então, não é a teoria, é a prática já validada. Um segundo pilar é o network qualificado, onde, além do contato com os atrativos e as soluções de quem criou essas soluções nos atrativos, tem o networking com os próprios participantes dessa imersão, que são líderes, acadêmicos, empresários, que estão procurando as mesmas soluções, estão com os mesmos desafios que vocês. Então, uma oportunidade de se conectar e poder evoluir junto. Terceiro pilar, a gente quer fornecer para vocês ferramentas, como essa imersão aprofundada, onde vocês vão ter oportunidade de ver e entender como essas soluções se comportam nos destinos e se envolvem com a sociedade para poder aplicar nos seus próprios contextos. E, por último, e não menos importante, a gente cuida da logística, de toda estrutura para que vocês possam focar nessa imersão, nessas conexões, transporte, hospedagem, todo o trade turístico, todos voltados para a sustentabilidade, isso é importante dizer. Então, é uma imersão 100% focada em sustentabilidade e como as soluções de turismo sustentável podem fazer a gente evoluir como sociedade. Aqui é um desenho de como funciona uma imersão nossa. Uns 10 dias antes, a gente tem um webinar onde vocês já vão ter acesso aos nossos parceiros locais, vão poder tirar dúvidas, a gente vai explicar o roteiro, brifar vocês detalhadamente de como seria a experiência, né? No primeiro dia, a gente separa para vocês chegarem, se ambientar no destino, poder fazer check-in no hotel parceiro. E logo depois a gente já planeja um jantar de boas-vindas, onde a gente já começa o network, onde a gente quer proporcionar para vocês um pitch desse de 5 minutos, onde vocês podem apresentar suas soluções, seus desafios, as expectativas com o programa. Já é o network, né, começando e a gente entendendo como a gente pode cooperar e evoluir junto. Os dias seguintes são uma combinação de visitas técnicas, onde os atrativos já têm a nossa... Vou estourar um pouco o tempo. Enfim, é uma combinação entre visitas técnicas, workshops, matchmakings, onde a gente quer fazer negócios e quer juntos evoluir e entender como a gente pode cooperar. E como a gente consegue oferecer essa imersão? O Green Corporate Travel ele é feito em 3 mãos, 4 mãos. Tem a parceria do Intus, que está embaixo da ICN, que o Henrique acabou de fazer a apresentação agora, antes. E esse ecossistema sólido e com alcance global que permite que a gente ofereça para vocês essas soluções e acesso a essa rede global, esse network qualificado. Vocês podem escanear esse QR Code. A gente já tem programado a próxima inversão para março, para Buenos Aires, Argentina e Mendoza. E assim que vocês escanearem esse QR Code, a gente já envia para vocês a proposta com mais detalhes. E vamos juntos evoluir e prosperar. Obrigado. Muito obrigado, Rian. Chamamos agora ao palco, representando a Control Waste. Por favor, recebam com uma salva de palmas, Julia Pfeiffer. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Júlia. Bom, sou consultora de sustentabilidade no Hubs. E
a gente trabalha, né, focado na hotelaria. A gente desenvolve projetos de sustentabilidade para a hotelaria. E a gente viu uma demanda de mercado na hotelaria e, por isso, a gente desenvolveu essa solução, que é o Control Waste. Então, eu queria começar perguntando, né, aqui a gente está falando com o setor de turismo. Você sabe quanto a sua empresa gera de lixo por dia? E quanto isso custa para a sua operação? Opa. Foi. O problema que a gente está atacando é o problema dos resíduos, né? É o indicador mais invisível da operação. Hoje em dia, as empresas não têm um sistema e aí não conseguem obter os dados específicos, né, sobre resíduos, e então elas não conseguem ter também controle da sua operação. E o desperdício que não se mede, ele não pode ser reduzido. Então, a sustentabilidade que não se comprova, ela não avança. Com o Control Waste, a nossa ideia é justamente empoderar as empresas para transformarem os seus resíduos em dados estratégicos para tomar decisões mais inteligentes e sustentáveis. Então, você economiza, assim, né, com a sua empresa, tempo e dinheiro. Então, a gente pensou no desenvolvimento em trazer o usuário operacional e o gerencial. É a única solução que a gente até buscou, né, no mercado antes, e é a única solução que realmente pensa em quem está operando. Então, ele é uma plataforma super simples de usar, né, uma tecnologia bem intuitiva. As pesagens, elas são realizadas em até 3 segundos, é super rápido. A gente funciona também em modo offline. E aí os dados eles vão sendo gerados em tempo real. E isso permite também que a solução fique muito interessante para o usuário gerencial, né? Ele consegue ver os dados em tempo real gerados, né? Eles viram dashboards que podem trazer insights estratégicos. A gente cuida de toda a parte de emissão de documentos obrigatórios para transporte de resíduos, que todo mundo que lida com resíduos sabe que tem que emitir MTR, tem que acompanhar tudo isso. E esses dados eles também já ficam prontos para qualquer auditoria, qualquer certificação, relatório de sustentabilidade, tudo isso já fica na palma da sua mão. Então, aqui tem um pouco, né, a gente traz um dispositivo móvel e o computador, são as duas telas. Mas a gente convida vocês a conhecerem mais da plataforma no nosso stand. A gente está aqui na feira Territórios Criativos. E a nossa ideia é isso, Control Waste é uma tecnologia intuitiva que gera resultados mensuráveis. Nosso modelo de negócios é uma assinatura mensal, é uma tecnologia escalável e totalmente adaptável para qualquer tipo de monitoramento. Então, para desperdício de alimentos também super funciona, a gente sabe que isso é uma dor do setor. E é um sistema que conecta toda a sua cadeia de resíduos e tudo que você precisa é uma balança, pode ser uma balança de mão ou uma balança de chão também, e um dispositivo móvel. A gente recomenda um tablet, mas pode ser um celular, que hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Então, aqui uns dados, né, que a gente vê que são números grandes. O Brasil hoje gera 80 milhões de toneladas de resíduos por ano, e, ao mesmo tempo, a gente vê um potencial aí do mercado global de gestão de resíduos de 2,3 trilhões de dólares até 2030. Então, a gente não encontrou, né, a maioria das empresas, elas ainda não têm uma tecnologia para monitorar os resíduos. Então, a gente veio resolver isso. Então, como que funciona, né? Assinei a plataforma. O cliente, a partir de agora, ele só precisa realizar, de fato, a pesagem, que é um processo super simples e rápido. A partir daí, o nosso sistema capta a informação precisa. Os gestores já têm os dados na mão, já podem imediatamente interferir na gestão, identificar de onde estão os desperdícios. E a gente também cuida de toda essa parte da documentação de forma automática. Então, você não precisa mais se preocupar com emissão de MTR. Realmente, o sistema faz tudo. O investimento é de R$ 599 por mês, mas se você for de uma grande rede ou, enfim, uma franqueadora, a gente pode também conversar e fazer uma solução adequada, né, para o seu negócio. E aqui a gente trouxe algumas informações de um case nos hotéis Arpoador e Ipanema Inn. Aqui vocês podem ver um pouco do processo de onboarding. Uns resultados alcançados, o sistema já mostrou para a gente aí que 91% dos resíduos gerados são destinados para reciclagem e compostagem. Então, são os primeiros e únicos hotéis de lixo zero do Rio de Janeiro. E a gente estima uma economia mensal de R$ 2.000 com a otimização de processos, além de você ter todos esses dados ESG já prontos para qualquer auditoria e certificação. Então, o Control Waste ele foi realmente pensado para quem lida ali com os resíduos no dia a dia. É um sistema intuitivo que ele transforma trabalho e resultados e recursos, né, invisíveis em conquistas visíveis.
pouco do nosso time, a gente está aqui no stand, como eu falei, procurem a gente para a gente mostrar mais. E a gente quer deixar esse convite, que cada hotel, cada restaurante, cada empresa do setor de turismo, junte-se a nós nessa mudança. A gente está apresentando a vocês a nova era da gestão de resíduos. Obrigada. Muito obrigado, Júlia. Chamamos agora ao palco, representando o programa de pontos de ponto Six Wings. Por favor, recebam Spartacus Shakinic, desculpe. Boa tarde a todos. Tá? Primeiro, eu gostaria muito de agradecer. Tá? Somos o primeiro programa de pontos com propósito de desenvolver a base do setor de turismo. E a gente queria muito agradecer, primeiro, a parceria com o Intus, com o Citus, parceria maravilhosa aí, Ricardo. Também dizer da nossa parceria com a Três Corações, com a Cervejaria Pontal, com a Bancor Brás, que inclusive auxiliou a gente a trazer o Oiago, que é a gerente dos Paetê Suri de Turismo. Então, agradecer a todos vocês e dizer que, obviamente, agradecer a nossa equipe também, não seria possível sem eles, e agradecer também, obviamente, minha mãe, minha noiva, porque sem família apoiando a gente, o empreendedor, a gente não consegue ir adiante. Tá? Bom, nosso propósito sempre foi o quê? Nasceu da necessidade de impactar cada vez mais pessoas. Então, a gente impacta comunidades, territórios, e também a ideia, a base toda do setor de turismo. Mas qual é o caminho? Que caminho? Como que a gente pode desenvolver e, obviamente, desenvolver os territórios de forma sustentável com a floresta em pé? E aí a pergunta é exatamente essa. Como gerar venda e manter a floresta em pé? Como fazer isso? E aí a resposta veio de uma coisa inesperada, que é, obviamente, programa de pontos. Não sei se vocês conhecem programa de pontos, Passa o cartão, pontua e tal. A questão é que o modelo atual que a gente tem, de grande parte dos programas de pontos, é consumir, acumular e trocar por coisas. Muito pouco por experiências, muito pouco para, realmente, viagens. E aí, é um mercado que a gente estudou e a gente viu que, através da Ambenf, nós temos aí, anualmente, uma movimentação de pelo menos 21 bilhões. Então, é um setor muito robusto. E uma das empresas, obviamente, desse setor, anualmente, fatura quase 1 bilhão de lucro líquido ano. Então, o nosso modelo da Six Wings é diferente. Todo ponto que a gente tem propósito. Então, consumir, acumular e, obviamente, transformar a realidade. Nós temos também a tecnologia, a nossa tecnologia é uma tecnologia de ponta. Nós somos o primeiro programa de pontos com tecnologia blockchain do mundo. Isso vai permitir a gente se conectar com qualquer tecnologia ao redor do planeta. E aí, obviamente, isso é o grande, o coração da Six Wings, que é o que a gente está trazendo de inovação, além de diversas, que é o primeiro fundo de pontos sociais. O que seria isso, gente? Alguém aqui, por acaso, vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Por acaso vocês estão conectados a algum programa de pontos e vocês já deixaram o ponto de vocês expirar? Provavelmente. Então, anualmente, são desperdiçados algo na ordem de 40 bilhões de milhas. Daria para a gente ter aí, na troca de pontos ou milhas, 500 milhões de reais ano. Ou 2.450.000 passagens entre Rio e São Paulo. Então, nosso fundo de pontos sociais, ele basicamente vai auxiliar a base do setor de turismo, com treinamentos, capacitações. E como é que o fundo funciona? Todo ponto expirado depois de um ano cai automaticamente no fundo de pontos sociais da Six Wings e ele vai ser utilizado como impacto e sustentabilidade. Passagem aérea para estudantes, universitários, pesquisadores, cientistas, inclusive já estamos conversando com Fiocruz, etc., universidades, clubes de futebol. E esse sonho já é uma realidade. Por quê?
transformando, né, o setor. Nós nos conectamos com os Paiter Suruí, com a iniciativa Transforming the Future, que esteve ontem aqui, e estamos, nesse momento, auxiliando na construção do primeiro jardim botânico indígena. Então, consolida, né, as áreas. Aqui a foto do Oiago, né, na região onde vai, na área onde vai ser construído o jardim botânico. Aqui são algumas parcerias que a gente já tem nesse momento. Vocês já vão poder curtir voos nacionais, internacionais. Já vamos nos conectar com Cristo, Aquarrio, Bioparque, os principais parques do Brasil, e por aí vai. Seja parte dessa história, gente. Primeiro, crie o seu perfil gratuitamente na Six Wings. Ganhe, né, na verdade, aqui é 500 pontos, tá? Desculpa, tá, gente? A atualização foi o errado. Acesse, né, planos exclusivos agora. E tem mais. Planos exclusivos e vantagens únicas para quem aderir agora. Em breve seremos o primeiro programa de pontos a dar cashback no débito, crédito e Pix. Obrigado, gente. Sejam muito bem-vindos. Lá fora tem o nosso stand da experiência da Três Cariocas e também da Cervejaria Pontal. Obrigado, tá? Muito obrigado, Spartacus. E agora chamamos aqui ao palco, representando a Orla do Parque, William Loyola Jr. Por favor, uma salva de palmas. Olá, boa tarde. Bom, eu sou o William Loyola, sou responsável pela área de ESG dentro da Orla do Parque, nosso projetinho em São Paulo, da Orla Brasil. Antes de comentar um pouquinho sobre o nosso projeto, eu queria conversar com vocês primeiro sobre a temática do evento, mais especificamente sobre o futuro do turismo. Já que, não só nos últimos anos, mas até mesmo ontem, nas conversas, a gente pôde ver um aumento exponencial na busca pelo turismo sustentável ao redor do mundo. E o Brasil, cada vez mais, vem se tornando protagonista nessa transformação. Não é à toa que diversas conferências ambientais já foram sediadas no nosso espaço, como a Eco 92, a COP da Biodiversidade, Rio+20, e logo mais teremos aí a COP 30. Isso mostra que a temática de que preservar e prosperar não é mais uma ideia, ela não é mais um conceito, ela é uma realidade que está presente no nosso dia a dia. Podemos até afirmar que o turismo ele é um novo petróleo, já que ele move economias, transforma territórios e conecta as pessoas. E São Paulo acaba se destacando nesse quesito, uma vez que ela é uma referência global, tanto em negócios, cultura e no turismo urbano. Só que ainda a população de São Paulo ela ainda sente uma falta por um contato maior entre as pessoas. Eles têm uma busca constante por entretenimento de qualidade. E, mais do que nunca, eles sentem uma falta. Eles anseiam por um contato maior com a natureza. Só que ainda faltava um espaço que fosse capaz de unir tudo isso num lugar só. Um espaço capaz de unir saúde mental, física e social, para um bem-estar completo. E é a partir disso que nasce a Orla do Parque. Um projeto que une gastronomia, entretenimento e esporte. Um espaço, um projeto que já nasce como um showroom de que preservar é prosperar, mostrando que a cidade de São Paulo possui um novo local para as pessoas visitarem, um novo local para as famílias, para o turista e para as empresas conhecerem e vivenciarem. E a Orla do Parque já nasce fazendo história, já que São Paulo será a primeira metrópole da América Latina a possuir um empreendimento em espaço público com a certificação Sustainable Site, planejado para ser lixo zero e, mais do que nunca, preparado para disputar premiações nacionais e internacionais, tornando-se assim uma referência mundial dentro do segmento. É dessa maneira que a gente consegue mostrar o que realmente significa o turismo de qualidade, o turismo sustentável de ponta. E o impacto será claro, já que no eixo ambiental nós vamos reduzir o envio de resíduos para aterros e gerar um valor agregado em cima deles. No eixo social nós vamos incentivar tanto a educação ambiental através dos nossos workshops, quanto fomentar a economia local com incentivo aos pequenos negócios.
E, no eixo econômico, nós já somos um showroom de práticas sustentáveis, atraindo visitantes, fortalecendo a economia, fortalecendo principalmente o ecossistema e também trazendo novas oportunidades de negócios. A nossa visão é transformar a Orla do Parque como referência dentro do turismo sustentável e promover tanto a cidade e o país como líderes na América Latina dentro desse segmento do turismo sustentável. O nosso espaço, ele une tanto iniciativas tecnológicas, iniciativas sustentáveis, quanto o cuidado com o planeta. E, principalmente, é um espaço para os nossos parceiros deixarem esse legado, deixarem sua marca, tanto na cidade, quanto no Brasil, quanto no mundo. E fora esse convite, eu queria deixar uma frase para vocês de que a Orla do Parque é um convite para viver São Paulo de um jeito diferente. E faço mais 2 convites para vocês, sendo o primeiro, visitarem nosso stand lá fora, onde vocês podem ver em primeira mão as nossas iniciativas em sustentabilidade, mais especificamente, tecnologias sustentáveis, e também a nos acompanharem nas nossas redes sociais através desse QR Code. Muito obrigado, deixo com vocês o nosso contato e até mais. Muito obrigado, William. E chamamos agora ao palco, representando a Orla Rio, Natália Barreto. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje apresentando um pouquinho do nosso projeto aqui com a Orla Rio, né? A gente vem falando um pouco sobre a Orla Rio desde ontem, né? Das soluções que a gente está apresentando, do nosso ecossistema de negócios ESG, dos projetos em si. Mas eu vou dar um passo atrás para apresentar a vocês formalmente quem é a Orla Rio, né? A Orla Rio é a concessionária responsável pela administração dos 309 quiosques do Rio de Janeiro e as 27 postos de salvamento. E a gente vem com um compromisso crescente de transformar a praia num espaço de convivência plural, né, como já é, mas trazer um olhar da sustentabilidade, do mais resiliente, do mais bonito, né? E com isso a gente criou e estruturou essa plataforma chamada Orla Impacto. A Orla Impacto, ela reúne projetos como o Recicla Orla, que é um projeto de gestão de resíduos, o Ecoa Orla, o Solis, o Coco no Ponto e hoje o protagonista do pitch, que é o Restinga Vive. Mas antes de falar um pouquinho sobre o Restinga Vive, deixa eu ver se eu acertei aqui. Eu vou dar um passo atrás e falar para vocês o que é a Restinga, né? Apresentar esse ecossistema que acho que nem todos têm a mesma familiaridade que nós que trabalhamos na praia temos, né? Então, contando um pouquinho para vocês, é que o ecossistema de Restinga, ele é um ecossistema que muito característico, né? Ele tem as dunas arenosas, com uma vegetação, a flora e a fauna, que são específicas e muito adaptadas a esse ambiente. Coberto por vegetação rasteiras, arbustivas, enfim. Ele parece frágil, mas, na verdade, ele é extremamente resiliente, funcional, e ele funciona como uma barreira para a erosão, para abrigo de biodiversidade, e tem uma identidade única, né? E dá a característica da praia, uma paisagem muito específica, né? Que é aquele acolhimento biofílico que a gente tem, né, ao entrar na praia, ao chegar nos quiosques e ver ele rodeado pelo verde. Então, aqui no Rio, a gente ainda tem alguns fragmentos, né, que ficam focados mais nas praias da Barra, do Recreio, né, que são praias sob nossa concessão, mas também possuem espaços de Restinga no Marapendi, Chico Mendes e por aí vai. Né? Então, além das inúmeras funções ecológicas, né, a gente passa a ter uma associação muito importante com as Restingas, né, que é um desafio hoje para quem trabalha na praia.
né, com essa questão do avanço, né, da cidade, a Restinga acaba desaparecendo, né? E com isso a gente perde biodiversidade, perde serviços ecossistêmicos que estão associados à Restinga, e o avanço dessa erosão costeira acaba reduzindo um pouco a faixa de areia que normalmente é associada à nossa área de lazer de praia, né? E aí, com isso, né, a gente passa a ter um impacto direto na paisagem da praia e a atratividade turística, consequentemente. Então, essa pressão da urbanização, dos resíduos em si, que são mal geridos ou descartados de forma corretamente, o pisoteio acaba trazendo um impacto muito grande para a Restinga, que leva a essa perda, né? E aí, com isso, sem a Restinga, a praia ela perde um pouco da beleza, da segurança e do valor turístico, né? Então, a Orla Rio passou a olhar para esse ambiente de uma forma diferente. A gente entendeu que a preservação das Restingas ela significava não apenas cuidar do meio ambiente em si, mas também das atividades humanas e econômicas que dependem da estabilidade da praia, né? E aí, com isso, a gente olha muito para os turistas, né, para o turismo em si e para os quiosques, que é a nossa praia. E aí surgiu o Restinga Viva, né? Em 2024, a gente iniciou com algumas ações pontuais de plantios, né? Mas a gente entendeu que a gente precisava fazer mais. A gente precisava abraçar a praia de uma forma diferente. Com isso, a gente estruturou um programa que consolidou o Restinga Vive, né, como um programa de adoções dessas áreas públicas pelos nossos quiosques e por nós da Orla Rio, para que a gente pudesse cada vez mais preservar e cuidar desse ecossistema que é extremamente importante para nós como negócio. E aí, explicando um pouquinho de como a gente atua com o programa Restinga Vive, a gente busca recuperar o ecossistema através de limpezas, de cercamento dos módulos de restingas que ainda estão existentes, né? Realizando plantios de espécies nativas e a retirada de espécies exóticas, né, que não pertencem àquele ecossistema. A gente faz o manejo, né, e com isso a gente acaba mantendo esse ecossistema, fortalecendo a barreira natural que a Restinga proporciona para a praia e conectando, né, a base científica, a comunidade, os quiosques, voluntários que participam das ações, e com isso a gente tem aquele senso de pertencimento de uma área que já é nossa, mas que passa a ter um olhar um pouco mais carinhoso, acho que pelo carioca e pelo turista que participa dessas ações em si. Trazendo um pouquinho dos resultados que a gente já conseguiu, né, alcançar com o projeto. Desde que o projeto iniciou em 2024, foram mais de 13.630 metros quadrados restaurados. E aí a gente traz a equivalência, mais ou menos em torno de 1,3 campos de futebol, né, que já foram restaurados. Mais de 5.400 mudas nativas, importante dizer isso, né? Como eu falei, o ecossistema de Restinga ele é um ecossistema muito característico, a gente não pode plantar qualquer coisa na praia, tem que ser espécies nativas de Restinga que estejam adaptadas àquele ecossistema. E, com isso, a gente estima que foram em torno de mais de 9,45 toneladas de carbono sequestrados, né, do ecossistema, do ambiente, que vai equivaler mais ou menos a 35 voos Rio-São Paulo, né? Então, é um número singelo, mas considerando que o projeto em si iniciou em 2024, acredito que a gente tem um potencial muito grande. E aí, isso traz o olhar para 2025. Né? Até o fim de 2025, a gente prevê em torno de 22.000 metros quadrados de áreas que vão ser adotadas e, com isso, restauradas das Restingas, que vai equivaler mais ou menos 30% dos nossos quiosques da Barra e do Recreio. Né? E aí, com isso, nessas áreas em que a gente vai adotar, vão ser mais de 14.700 mudas nativas plantadas. Eu queria deixar aqui uma palavra importante, uma frase importante, né? Que a gente, quando olha para esses resultados em si, né, a gente entende que, na verdade, a gente precisa ir além. Né? O projeto não vai terminar em 2025, obviamente, a gente vai continuar fazendo e adotando cada vez mais áreas, porque, como a gente falou, são 30% dos nossos quiosques só da Barra e do Recreio
que vão ser adotados até o fim do ano, muito trabalho, né? Mas 2026, 2027, até 2030, a gente vai estar fazendo esse trabalho lindamente, né? Então, para que a gente possa ter esse ambiente de praia sustentável, regenerado e cada vez mais atraindo mais turistas, né? Então, queria passar para vocês um videozinho da nossa última ação, explicando um pouquinho de como foi isso. Hoje estamos dando um passo importante no nosso projeto Restinga Vive. Desde o ano passado, nós estamos em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, implementando e fazendo, acima de tudo, a consciência dos operadores em cuidar e adotar a sua área de restinga em torno do seu quiosque. Estamos estabelecendo aí uma adoção da restinga ao lado para preservar e cuidar dela, como tem alguns animais aqui da flora, então estamos nesse compromisso correto com a natureza. Vim aqui hoje participar desse grande evento aqui da Restinga, né, a Orla Rio. É uma das coisas muito importantes para a gente aqui, para o meio ambiente, para a nossa beira-mar. Nosso fundador Barreto, que iniciou todo esse processo. A Restinga é um ecossistema essencial para proteger a nossa orla. Com Restinga Vive, devolvemos vida ao litoral carioca e mostramos que a sustentabilidade e a qualidade de vida caminham juntas. O Rio de Janeiro agradece. Muito obrigado. Nós precisamos das plantas nativas das restingas para que elas possam não só recompor a paisagem, mas também frear o avanço do mar. Orgulho danado, né? Para fechar, que eu sei que o meu tempo já esgotou, eu queria só falar para vocês uma questão, assim, porque o Restinga Vive, ele tem mostrado que não existe o turismo sem esse olhar de carinho para a praia, para a restauração dos ecossistemas em si, né? E sem uma natureza forte, a gente perde um pouco do potencial turístico que o Rio de Janeiro tem. Então, a gente precisa ter esse olhar como um todo. E a nossa proposta como Orla Rio é muito simples. É a resiliência climática, biodiversidade conservada e bem-estar coletivo, para que a gente possa ter sempre um turismo cada vez mais sustentável. Obrigada. Muito obrigado, Natália. Chamamos agora, representando a For All, por favor, recebam com uma salva de palmas, Silvia Terra. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas aqui. Todos me ouvem bem? Acho que sim. Será que eu mexo aqui? Melhorou? Pronto. Pois bem, eu sou a Silvia Terra. Na foto aqui na tela, vocês me veem ao lado da Ana, que é a minha sócia, e é muito conveniente eu estar aqui nesse evento de turismo sustentável, porque a Ana, minha sócia, está viajando de férias na Europa. Olha que delícia! Cada uma tem um momento de turismo, né, que precisa ter. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para apresentar a For All. A For All é uma empresa que fala sobre educação para a pluralidade. E pegando o gancho da Natália, que falou sobre o bem-estar coletivo,
Nós temos todo um trabalho voltado para esse bem-estar coletivo, tanto das pessoas colaboradoras da indústria do turismo, como também de todas as pessoas a quem nós atendemos nessa indústria, né? Quem aqui já foi turista ou é turista em algum momento, né? Turistas com carinho, com muita vontade de sermos, esse turismo que a gente quer, nesse turismo a gente quer ser acolhida, a gente quer ser bem recebida, como a gente é, com a nossa diversidade, com a nossa identidade respeitada. E é por isso que eu falo sobre diversidade nas organizações, por isso que a gente promove transformações culturais para entender o valor e a importância da valorização da diversidade. Bom, como fazemos isso? Promovendo uma jornada de inclusão da diversidade que passa por diversos canais, por diversos momentos, algumas etapas muito relevantes, como o planejamento, o desenvolvimento, o diagnóstico de ações, passando por censos de diversidade. Nós temos uma plataforma para isso, que é o Índice de Pluralidade, mas, para além disso tudo, e na base de todo esse trabalho, existe a educação para a transformação, quando a gente fala de letramento e de sensibilização, que são oportunidades, atividades que nos fazem pensar e repensar as nossas decisões e julgamentos, muitas vezes enviesados pelo mundo que vemos. E é por isso que é importante falar sobre diversidade também na indústria do turismo, também para aqueles nossos colegas, para a nossa formação, para aquelas pessoas com quem convivemos. E é nesse sentido que as nossas ferramentas, que as nossas plataformas, que os nossos treinamentos podem ajudar cada um de vocês, cada pessoa aqui presente, a sua empresa, o seu negócio e, principalmente, essa indústria como um todo, a ser cada vez mais inclusiva e acolhedora. Quando a gente fala sobre pessoas para pessoas, a gente precisa entender que somos pessoas diferentes, que somos pessoas diversas e que as nossas identidades passam por diferentes canais, por diferentes pontos de vista. Daqui, cada pessoa está me vendo de um lugar. Portanto, vocês podem estar vendo cenas diferentes e ouvindo aqui o que eu estou falando, uma única fala, mas para vocês ela está entrando nos seus ouvidos de maneira diferente, porque vocês já têm algum conhecimento ou não, já participaram ou não de atividades relacionadas a esse tema, já têm vivências, experiências, às vezes algum machucado, ou quem sabe, belas experiências que possam ajudar a emoldurar esse contexto. Sabendo que somos diferentes e que podemos fazer diferença no mundo, é que precisamos sempre valorizar a diversidade. Então, só para caminhar aqui para o fechamento, no meu tempo, falando um pouquinho mais de mim e da For All, nós temos vários livros publicados, porque, sim, somos coautoras, somos professoras, trabalhamos com essa vertente didática, porque entendemos que é um processo de reeducação, de transformação. Né? E reeducação porque a gente um dia aprendeu algumas coisas, algumas ideias, algumas questões, e hoje a gente as vê de maneira diferente, porque sim, o mundo mudou. Alguém pode estar pensando essa frase, então já vou trazer logo, né? O mundo mudou. A gente hoje vê o mundo de outra maneira e a gente precisa entender por quê. E os porquês são muitos. Queremos falar sobre isso, além das nossas publicações, em coautoria tem esses 4 livros aí, o mais recente fala inclusive sobre a NR1, que é uma regulamentação importante para todas as empresas, a gente pode conversar. E aí eu deixo um QR Code ao final para que vocês possam falar comigo, a gente marca uma conversa, toma um café, conversa e fala sobre o seu momento, a maturidade da sua empresa, do seu negócio e como que a gente pode apoiar vocês na transformação necessária. Obrigada. Muito obrigado, Silvia. E chamamos agora ao palco, representando a Lucena e Santos, Tauan, Lucena e Santos. Por favor. Boa tarde, tudo bom com vocês? Sou Tauan Lucena e Santos, sou da empresa Lucena e Santos, uma empresa de prestação de serviços, uma empresa de facilities. A gente atua com limpeza, segurança
E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: em 2015, a minha vida mudou. Eu sou carioca, acho que pelo sotaque já podem perceber, de um país chamado Bangu, um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sou nascido e criado lá. Nascido não, porque nasci no Hospital da Polícia Militar no Estácio, mas criado e formado em Bangu. A Lucene Santos é uma empresa familiar, criada pelos meus pais há 40 anos atrás, que eu tenho a honra e o prazer de dar seguimento após o falecimento do meu pai e a aposentadoria forçada da minha mãe. Em 2015, minha vida mudou. A minha esposa ficou grávida no meio da epidemia de Zika vírus. E em 2016, o menino mais lindo do mundo nasceu, Antônio, meu filho, um menino lindo de olhos azuis, loirinho. E depois você pode conferir no meu Instagram que ele é lindo mesmo. E dali eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para contribuir, né? Usar minha atividade empresarial para dar um retorno. E foi ali que a gente começou a entender a Lucene Santos como uma empresa sustentável, atuando no Facilities. Hoje a Lucene Santos ela atua em todas as regiões do Brasil, com muita dificuldade, porque o acesso para conhecimento, para que as pessoas entendam a necessidade de um trabalho sustentável é difícil, todos nós sabemos disso. Nosso preço acaba sendo um pouco mais caro e a gente enfrenta a concorrência com preços menores. A gente chega em condomínios, em empresas que não têm descarte de lixo de maneira adequada, que não existe um controle de resíduos, existe um controle de desperdício. Então, a gente enfrenta um pouquinho de dificuldade com relação a isso. Na parte de portaria, na parte de limpeza, a gente tem sempre um foco pensando na sustentabilidade. Por exemplo, a portaria, a gente faz trabalho com portarias digitais. Então, a gente evita o desperdício com papéis, a gente coloca tudo muito mais digital. O controle feito de uma forma mais tecnológica, utilizando o digital e não descartando com papéis. Quando há necessidade de usar papéis, a gente usa papéis recicláveis. Na parte de limpeza, que acho que é o ganho que a gente tem, que é não desperdiçar água. Eu já garanto ao síndico que a gente vai ter uma economia de água para ele. Resíduos tratados de forma mais limpa, mais clara, né? A gente monitora muito com tecnologia a passagem das pessoas das áreas comuns para poder não fazer uma relimpeza, né? Não fazer novamente um gasto de água e nem com produtos químicos que a gente pode degradar aí o meio ambiente. Principalmente nas partes de limpeza, a gente coloca locais com plantas, a gente bota a cabeça do síndico, do responsável das empresas também, que existe a necessidade, fica mais bonito, claro, na minha opinião particularmente, mas locais com plantas, e a gente fornece serviços de jardinagem sem custo para eles, para que tenha ambientes de plantas, né, nos condomínios e nas empresas. E aqui é o nosso grande desafio. Em 2020, teve a oportunidade de um aumento de demanda de transportes, né, somente em delivery, no food service, e a gente ingressou com toda a força nesse mercado. E aí a grande dificuldade que a gente teve foi enfrentar o mercado e entender como é que a gente poderia trabalhar com sustentabilidade na mobilidade. Nos transportes, até que tudo certo. Chegada de muitos carros elétricos. Hoje, a gente até atendeu alguns palestrantes aqui do evento com um transfer de hotel para aeroporto para hotel com carros elétricos e carros híbridos, né? A gente tem essa frota, carros blindados e convencionais, mas na parte de motoboys, na parte de entrega, foi muito dificultoso. E a gente optou por trabalhar com uma malha muito pequena de motoboys que usam a moto convencional, né? Agora, a grande maioria são motos elétricas e bicicletas. E aí a gente teve muito apoio com o Grupo Rão, com o Grupo Burguês, a figura do Felipe Pampolha, para que a gente pudesse ingressar com esse tipo de mercado para trabalhar também em favor da qualidade de vida. Aqui a gente está falando de turismo, não existe turismo em cidade que não tem consciência ambiental, que não tem consciência de sustentabilidade, que é uma cidade suja. Nós estamos no Rio de Janeiro, uma das cidades com maior perspectiva de turismo do mundo. Então, eu tenho que fazer a minha parte, mesmo sendo um grãozinho de areia numa faixa enorme de oceano. E é isso. Quero agradecer a vocês. Aqui está o contato da empresa. Aqui está meu Instagram para vocês verem como é que o Antônio é lindo e poder também acompanhar o trabalho que a gente faz aí com muito orgulho, com muito esforço, que, graças a Deus, vem dando certo. Obrigado.
Muito obrigado a todos os representantes que nos mostraram suas soluções inovadoras. Agora iremos apresentar o primeiro painel do dia. O tema abordado nele será Turismo Regenerativo na Prática. Hospitalidade e experiências comunitárias que restauram ecossistemas e valorizam culturas. Para esse painel, nós convidamos agora os palestrantes Oyago Suruí, gestor do Jardim Botânico Paiter Suruí. Convidamos também Jefferson Adorno, produtor rural e fundador da Toca do Cainã. Alexandre O'Reilly, subsecretário municipal de turismo da Prefeitura de Pati do Alferes, no estado do Rio de Janeiro. Rafael Caetano, secretário municipal de Turismo, Esporte e Eventos da Prefeitura de Itamonte, do estado de Minas Gerais. Fabrício Tavares Fonseca, proprietário da queijaria artesanal Capoeira Grande, no estado de Minas Gerais. E para mediar esse diálogo, teremos a moderadora Luciana de Lamari, que é presidente e cofundadora do Instituto Alpaba. Boa tarde a todos. Vamos tentar o microfone. Ah, agora foi. Obrigada. Boa tarde, novamente. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com os nossos parceiros de painel. O mais importante hoje aqui é que a gente consiga trazer um ambiente de debate, um ambiente de diálogo. Todos nós aqui temos experiências muito gratificantes, eu diria isso, porque todos nós aqui temos uma visão de como o turismo pode contribuir para o território e para comunidades. Antes daqui de nós nos encontrarmos no palco, nós falamos um pouco sobre as experiências de cada um. E, com certeza, nós temos aqui alguns casos que podem ensinar muito a forma de estar coletiva. Porque, na mesma medida que nós temos aqui representantes de seus negócios, das suas instituições, nós temos também uma mente empresarial que é geradora de valor para o território e com uma visão de longo prazo. O Instituto Alpaba nasceu há 2 anos. Nós somos uma organização não governamental sem fins de lucro e nós trabalhamos com design regenerativo para o turismo. E pensamos muito no desenvolvimento territorial integral, sistêmico, voltado para uma série de metodologias e conceitos globais de implementação no território, ações concretas que possam trazer benefícios, não só para aquela cadeia produtiva do turismo tradicional, que a gente vê como tradicional, né, que é o transporte, a alimentação, a hospedagem e o evento em si. Nós temos uma visão muito mais ampla, e eu acho que hoje a gente vai poder dar exemplo aqui de como é possível ser criativo, como inovar, como trazer benefícios ao mesmo tempo em que empreendemos para todos numa esfera muito mais ampla do que dos nossos negócios. Eu vou apresentar um pouquinho, rapidinho, alguns dos materiais que nós temos e depois passamos para vocês, porque isso foi o combinado, né? Então, vou trazer para vocês algumas ideias do que o Instituto hoje faz, o Alpaba. Eu queria mostrar um videozinho antes da gente partir para as apresentações, porque depois talvez a gente não tenha tanto tempo. Esse material que nós fizemos aqui, o Regenerando Territórios, em inglês e em português, foi realizado esse ano para preparar tanto empresários brasileiros, empresários, investidores, poder público e coletivos também a chegarem no Pará. Então, eu convido vocês a entrarem no site do Instituto, conhecerem um pouco do trabalho que a gente faz, que é bem interessante. O design regenerativo pode trazer muitas respostas para as nossas dúvidas sobre como melhorar o nosso ambiente, o nosso espaço.
Então, eu vou pedir para passar o videozinho, não sei se a gente já tem aí, e aí a gente parte para a apresentação. Pode ser? Ok. O Instituto Alpaba é a única organização brasileira com atuação exclusiva em design regenerativo para o turismo e o desenvolvimento territorial. Seu papel é estimular diálogos construtivos entre comunidades, poder público, iniciativa privada e sociedade civil, conectando saberes e interesses em prol de um futuro comum. Foi dessa escuta ativa e colaboração entre diferentes atores que nasceu a publicação Regenerando Territórios, Amazônia Viva e Turismo Sustentável Pará. A publicação ganha ainda mais relevância diante da COP30, que acontecerá no Pará, estado que abriga 60% da floresta amazônica e concentra grandes desafios e oportunidades para repensar o turismo como uma força de regeneração. Um turismo que regenera o ambiente, valoriza a cultura e gera renda de forma inclusiva. Esse foi um trabalho feito a muitas mãos, mais de 200 pessoas físicas e muitas instituições governamentais, não governamentais, participaram dessa produção. Tem um outro videozinho também sobre a ideia do Instituto em si, né, um vídeo institucional. Então, só para vocês terem uma ideia, que hoje a gente atua a nível nacional, nós temos, inclusive, lá em Pati do Alferes também, que o Alexandre vai falar sobre o turismo rural, nós temos também uma ação lá, já um projeto, que traz o empreendedorismo como base, não naquele pessoal que já está empreendendo, mas quem ainda não sabe que pode empreender. E, às vezes, a gente tem um viés empreendedor e não sabe muito bem como usar isso. E, muitas vezes, tem a ver com aquele impulso, aquele trabalho de autoestima na base da comunidade. E isso tem sido muito interessante no nosso processo. E aqui, hoje, a gente vai falar tanto com o Jefferson, que veio do interior de São Paulo, vai falar sobre a experiência dele. O Iago Suruí, que vai falar, veio direto de Rondônia, vai falar sobre o Jardim Botânico, o primeiro jardim botânico em terra indígena do mundo. Além do Alexandre, claro, que vai falar sobre o turismo em Pati do Alferes, como secretário. O Rafael e o Fabrício, que vão falar da Rota do Queijo. Tá? Não sei se o videozinho vai passar, mas eu acho que a gente pode começar já, vamos deixar para o final. Vamos falar sobre o trabalho dos Suruí, né, que é uma terra incrível que a gente está descobrindo, né? O Brasil tem, não sei se vocês sabem, mas tem mais de 300 idiomas. E eles, inclusive, falam o idioma deles. Tem menos de 60 anos que eles tiveram o primeiro contato com não indígenas. Essa história é incrível. Vamos ouvir um pouquinho? Oi. Boa tarde a todos. Eu vim do território 7 de setembro, né, do município de Cacoal, do estado de Rondônia. Eu sou do povo Paiter Suruí, né? E eu vim aqui falar um pouco sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo dentro do nosso território, né? E primeiramente apresentando o nosso território, ela é demarcada, tem 248 mil hectares e somos 40 aldeias e aproximadamente 1.800 pessoas dentro do nosso território. E o nosso contato oficial foi 7 de setembro de 1969. Então, a gente tem apenas 56 anos de contato com a sociedade não indígena. E onde a gente está desenvolvendo esse jardim botânico, que foi um plano de vida, né, do povo Paiter Suruí, onde a gente está trabalhando com valores culturais, né, que são a importância da cultura indígena, que tem a relação com a natureza. Então, o Jardim Botânico, ela é isso para a gente, ela tem esse valor. O Jardim Botânico, ela não é apenas uma demonstração de a gente plantar uma árvore, ele é muito mais que isso. Então, o Jardim Botânico, ele
ele se iniciou lá em 2000, né? Que é um projeto que a gente já vem desenvolvendo desde muito tempo. Ela não foi pensada daqui, uma coisa que a gente pensou agora. Ela foi uma coisa que a gente já veio pensando de muito tempo, desde a nossa ancestralidade, né? Que hoje nós que somos jovens dessa geração, a gente está desenvolvendo com a sabedoria dos nossos ancestralidade, né? Trazendo essa inovação para o nosso território, demonstrando que é possível a gente trabalhar com um trabalho sustentável, trazendo uma economia pensando no social e também na sustentabilidade. Então, o povo Paiter Suruí é um povo que trabalha com a consciência em respeito à floresta. E apresentando um pouco quem somos nós, né? Peraí. E aí a gente tem uma agência de turismo, né, onde a gente desenvolve o turismo também, que é um turismo sustentável, que é a Agência de Turismo Indígena Paiter Suruí. E como eu havia falado, né, o turismo a gente vem trabalhando desde muito tempo e a estrutura a gente tem desde 2022. Né, e aí essa daí é a nossa linha do tempo, onde se iniciou tudo, né? Essa juventude já vem engajado desde muito tempo, né? A gente está sempre buscando essa melhoria de como desenvolver dentro do nosso território, pensando na melhoria e também no equilíbrio, uma forma de a gente trazer geração de rendas para nossas comunidades, né? Então, tudo isso ela vem dentro de um plano que a gente desenvolveu há muito tempo, que é conhecido como Plano de 50 anos do povo Paiter Suruí, onde a gente tem todos os temas trabalhados, que foi desenvolvido pelas próprias lideranças das nossas comunidades. Então, essa linha do tempo, ela veio dentro desse plano mesmo, né? E como a gente tem um tempo muito curto, então eu vou falando bem brevemente, bem objetivo aqui, né? E dentro desse território a gente tem o viveiro, o turismo, uma horta, o jardim botânico também faz parte disso, né? Que traz toda a nossa sabedoria medicinal, a nossa alimentação, segurança alimentar. Então tudo isso está dentro desse jardim botânico, porque existe uma biodiversidade da floresta. Então dentro desse jardim botânico vai ter tudo isso. A sabedoria, a biodiversidade da fauna e a flora, a cultura do povo Paiter Suruí, a história, então toda a gastronomia, tem tudo isso dentro desse território, né? E é isso, né, pessoal? Falando um pouquinho disso daí para vocês, o trabalho do povo Paiter Suruí. E esses aqui são as nossas parcerias, a parceria que levou a gente a construir esse desenvolvimento que a gente veio construindo dentro do nosso território. E obrigado. Pode anotar aí as perguntas para o final do painel. O que vocês acham da gente deixar as perguntas para o final? E eu tenho certeza que vão surgir aí muitas perguntas a partir desses debates que nós vamos abrindo. E nós tínhamos feito um combinado aqui, que quem vinha de mais longe começava. Então, hoje a gente vai sair aqui da fronteira de Rondônia com Mato Grosso, vamos direto para Minas. Olha, isso é bom demais, hein? Boa noite, pessoal. Opa, boa tarde, né? Boa tarde. Bom, nós estamos aqui para falar um pouquinho da nossa Rota do Queijo. Eu sou o Rafael, eu estou como secretário de Turismo Itamonte, e a nossa Rota do Queijo ela é uma criança ainda, ela tem 7 meses. Só que ela está acontecendo porque houve um preparo de 3 anos atrás que vem sendo construída para que em fevereiro
fevereiro, o Fabrício fez isso, ela nascesse. E isso contou com o apoio do Sindicato Rural, que foi fundamental, peça fundamental, a Emater, Senar e a Prefeitura Municipal. Né? Então, e sem contar que a peça fundamental, né? Os produtores de queijo de Tamonte. Né? Então, está aí. Mas, para a gente começar, como eu sou professor, então eu gosto de uma coisa meio, parece que didática, né? Ou é mania, não sei. Alguém aqui conhece Tamonte? Opa! Ah, tem mais gente lá. Então, fazer uma breve apresentação de Tamonte, tá ok? Parece. Opa! Aqui seria um vídeo, acho que ele não vai abrir. Oi? Não, acho que não. Estava o vídeo mesmo, o link. Tá, tranquilo. O vídeo tranquilo. Mas Itamonte fica aqui na Serra da Mantiqueira, né? Uma das portas de entradas para Minas Gerais. A gente faz divisa aqui com o estado do Rio. Hoje de manhã a gente participou, né, Alexandre, de um workshop e eu era o único mineiro lá. Mas, como a justificativa, a gente tem um Parque Nacional de Itatiaia que a gente divide, né, e vale a pena conhecer. Então, além de belas cachoeiras, além de uma gastronomia muito peculiar e saborosa, como a mineira, que eu não preciso nem falar, uma prosa muito boa, nós agora temos a Rota do Queijo. Tá? Então, é um produto turístico e o objetivo dela é conectar os turistas aos produtores locais, né? Por meio de experiências imersivas na produção, maturação, degustação de queijos. E com destaque para o queijo Mantiqueira de Minas. E a gente vai fazer um bate-bola aqui com o Fabrício, que é produtor, que ele vai explicar o que é o queijo Mantiqueira de Minas, porque é importante a gente saber dessa situação. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Fabrício, né, como o Rafael disse. Então, o queijo Mantiqueira de Minas, ele é um queijo tipo parmesão, né, que já é fabricado na região desde o século XIX, mas que ganhou identidade para poder ser produzido a partir de 2020, quando a Emater fez um trabalho junto com o IMA e o governo de Minas para poder ser produzido. Como ele é feito de leite cru, era necessário ter uma segurança alimentar, ter uma identidade nesse produto para poder ser produzido, que é o que começou a ser feito a partir de 2020. E o Rafael vai apresentar a rota e depois eu vou tentar fazer vocês quererem ir lá conhecer a rota do queijo. Então, a rota hoje nós começamos em fevereiro com um plano piloto com 3 queijarias, né? E hoje nós temos 12 queijarias na rota. Tá? Então, e essa conexão do turista aos produtores é uma maneira de valorização cultural, geração de vínculos, fortalecimento e empoderamento comunitário, valorização do produto e estímulo à comunidade. Né? Uma questão bastante importante é justamente a redução do êxodo rural, a permanência do produtor no seu espaço, fundamental, né? E que o Fabrício vai falar também sobre isso, e de outros produtores que retornaram da cidade, no caso, ou de capitais, para o convívio na produção rural. Nós, do interior, a gente comunga de uma situação interessante que é vendido para a gente, para você ser feliz, para você se dar bem na vida, você tem que ir para os grandes centros. Você tem que sair da sua localidade e ir na busca dessa situação. E o que vem acontecendo agora é justamente o reverso. A permanência nesse espaço. A Rota do Queijo de Itamonte,
práticas turísticas podem ir além da sustentabilidade, atuando como restauração de ecossistemas, no fortalecimento de culturas locais, na geração de vínculos comunitários genuínos. A visita é uma experiência de pertencimento, né, onde o produtor se sente valorizado, onde ele se orgulha da sua produção e de estar naquela situação, do seu sotaque, da sua mineirez e do seu modo simples de vida. E, em contrapartida, o turista se sente pertencente a esse espaço. Ele comunga com o produtor dessa vivência, né? Porque dentro da visitação da Rota do Queijo, ele vai experienciar, eu estou adiantando um pouquinho, até mesmo para não ficar com muito tempo, ele vai experienciar desde a ordenha da vaca, o processo de produção do queijo e finalizar com a degustação do queijo, né? Ali com café. E isso implica em outras situações no entorno, que é uma quitandeira que vai fazer um bolo ali para complementar aquele café, aquele queijo saborosíssimo, que inclusive nós estamos ali fora com o stand, não posso deixar de fazer o marketing. A hospitalidade está ligada à terra, né? A compreensão do ciclo da vaca ao queijo. Quando eu coloquei da vaca ao queijo ali, nós temos também na região ali queijo de búfalo e de cabra. Coloquei vaca ao queijo porque a gente sempre está ligando o queijo à questão da vaca em si, né? Do leite de vaca, mas tem outros sabores ali. E a coparticipação, né? O turista é visto como coparticipante e não apenas como consumidor. E essa é a parte mais interessante. Uma das partes mais interessantes. Por quê? Porque ele visualiza o processo todo da produção do queijo. E sem contar que uma situação primordial é a questão da sustentabilidade nessa situação, né? Então, a gente fala de sustentabilidade num modo, assim, penso eu, bastante amplo. Sustentabilidade ambiental, social, financeira, e a questão de que, para a produção do queijo de qualidade, o ambiente tem que estar adequado. Como, por exemplo, água limpa. Necessita de água limpa. Onde o Fabrício vai entrar com mais detalhes nessa situação. E a experiência é personalizada, né? Então, a pessoa escolhe a queijaria que ela quer ir, queijo e a experiência. A gente cria uma ideia de rota como se fosse algo sequencial que eu fizesse. Só que em Tamonte, por exemplo, das 12 queijarias, nós temos queijarias que estão a 2 quilômetros do centro e nós temos queijarias que estão a 40 quilômetros do centro. Então, são experiências bem diferenciadas. E que isso inclui o que a gente falou de manhã também, Alexandre, essa logística, né? Como que o poder público, ou como que essa organização entre os queijeiros, os associados, como que a gente vai fazer essa locomoção do turista até essa queijaria que tem 42 quilômetros? Como que a gente vai articular? Então, não é só pensar a queijaria, não é só pensar a estrutura da Rota do Queijo, mas é pensar toda a logística que vai acontecer nesse processo. O tipo de queijo, né? A Rota do Queijo ele tem como produto, vamos dizer, principal, entre aspas, aí, o queijo Mantiqueira de Minas, né? Mas as queijarias produzem outros tipos de queijo também, né? E a experiência que a pessoa quer viver. Eu quero vivenciar todo o processo. Não, eu quero só para degustação. Então, ele pode fazer uma escolha, o turista pode fazer a escolha de como ele quer vivenciar a sua visitação na queijaria, né? Os visitantes participam de vivências como ordenha, produção artesanal, rodas de conversa, e essas rodas de conversa são interessantíssimas porque ali gera-se o vínculo, ali gera o pertencimento, ali gera o orgulho do produtor, né? Gente, eu estou extrapolando o tempo? Eu acredito que não. Tá. Mas vocês veem que é difícil. São 5 pessoas para mediar um painel. Eu já estou... E vocês estão muito bem comportados, né? Em termos de tempo. E eu acho que os temas são muito agradáveis da gente ouvir. Então, eu acredito que vocês aí estejam acompanhando de uma forma agradável também para a gente levar para um debate,
né? E fica à vontade ainda para tomar o tempo também do Fabrício. Claro, nunca. Não, estou brincando, mas eu acho que a ideia é exatamente essa, vocês compartilharem o vínculo que vocês criaram a partir dessa iniciativa, que vai muito além do produto, né? Então, fica à vontade. Sim, vai muito além do consumo daquele produto, né, Luciana? Quando eu estou dando aula, eu percebo que está meio cansativo. Quando eu percebo que estão abrindo a boca, bocejando, eu estou vigiando aqui, mas está tranquilo. Boa. Público-alvo, né? Turistas interessados em gastronomia, turismo rural, famílias, casais, grupos de amigos, pessoas que viajam com a intenção de minimizar impactos, contribuir positivamente para os lugares que visitam, operadoras de turismos e agentes de viagem especializados, consumidores de produtos premium no mercado gourmet e artesanal. Então, o público-alvo é bastante amplo. Todos os espaços das queijarias recebem todo esse tipo de público. O foco hoje, a maioria, acredito, né, Fabrício, são famílias que visitam as queijarias, e assim as visitas são agendadas. Por quê? Porque o produtor ele interrompe nesse período de tempo da visitação a sua produção, porque ele também está na produção, que é também uma situação que tem que ser pensada, até mesmo porque, né, na questão da área rural a gente tem que compreender a dificuldade de mão de obra, né? E Itamonte nós temos umas indústrias lá que fortaleceu esse êxodo rural, o que dificulta mais ainda essa questão de mão de obra nas queijarias. Eu estou focando em queijaria porque a gente trouxe a rota do queijo, tá? Mas tem outras situações ali que sofrem essa mesma questão. Vamos lá. A visita guiada mais degustação, a gente trouxe aqui uma prévia que ela dura entre 1 e 2 horas. Tá? O preço por pessoa, até precificação a gente trouxe de R$ 42,00, tá? E o mínimo 4 pessoas. Por que que os queijeiros resolveram ter um mínimo de pessoas? Porque existe um consumo de produtos, né? E é interessante que esses produtos sejam consumidos, esse bolo que é feito, esse pão caseiro, esse biscoito, o próprio queijo, né? Então, um mínimo de 4 pessoas. Aqui estão as queijarias de Itamonte, tá? As 12 queijarias. Se vocês entrarem no visiteitamonte.mg.gov.br, vocês vão ter contato lá com as queijarias, contato com as experiências, verificar como que funciona, e a Secretaria de Turismo também está à disposição para qualquer esclarecimento aí. Aqui eu teria outro vídeo, mas acredito que ele não vai abrir também, tá? Que é um vídeo específico de divulgação das queijarias, mas é isso. Estão todos convidados em Itamonte. Provar o queijo vocês já podem provar aqui para sentir um gostinho, pequeno gostinho de como que ele é. E eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Ok? Muito obrigado pela paciência e presença. Muito bom. Qual é a população de Itamonte? Só para a gente entender quanto de queijo tem produzido lá per capita. População hoje 15, 16 mil. Os últimos dados. 15, 16 mil habitantes. Tá? Só que nós temos uma extensão rural muito grande, né, Fabrício? Nós temos, eu digo, uns 1.000 km de estrada rural. Uau! Então, vale a pena conhecer. Tem muita coisa para se encantar em Itamonte. Impressionante. O número de queijarias? Não. Pela na rota nós temos 12. Por quê? Porque existe um critério para entrar na rota do queijo, né? Então, mais ainda, então. Isso. Elas estão se adequando. Nós temos, você sabe dizer, Fabrício, quantos? 40 queijarias. 40 queijarias. Isso. Muito legal. É que
existe uma série de quesitos para você cumprir para a recepção do turista no espaço. Uma das características também do design regenerativo, que eu posso trazer aqui, já fazer um paralelo, né, abrindo a questão do diálogo, é o fato de a gente ser capaz de identificar as vocações econômicas, vocações bioculturais daquele território. Então, fica muito claro que vocês conseguiram ser muito bem-sucedidos nessa ação, não só vocês, mas acho que todos os casos aqui. E uma coisa importante se colocar, Luciana, as adequações não implicam em modificação nenhuma do modo de vida, da cultura, da maneira de fazer o queijo, tá? São só situações sanitárias, um espaço para recebimento, para degustação. Então, não implica em mudança nenhuma no que tinge a cultura da localidade. Exato. Fabrício, você continua contando aí um pouquinho. E é essa reflexão sobre o design. Muitas pessoas perguntam, o que é turismo regenerativo, né? O turismo regenerativo não é um segmento de mercado. Não pode ser tratado como segmento de mercado, como foi um erro de cálculo de rota terem usado a sustentabilidade como um segmento de mercado, porque a gente agudiza, né? A gente aumenta ainda mais as nossas diferenças socioeconômicas no nosso país. Porque ser sustentável, ou ter uma visão regenerativa, ela precisa englobar o modo de produção, a comunidade, a governança, o meio ambiente. E se a gente não fizer isso hoje com o design regenerativo, que tem sido tratado como tendência, a gente perde muita oportunidade de crescimento e desenvolvimento social no nosso país. O grande problema do Brasil hoje é que nós temos uma visão de que é preciso interferir naquele território, muitas vezes com uma infraestrutura que não pode, que não vai trazer benefícios para a comunidade, para a sociedade, mas que vai beneficiar poucas pessoas naquele local. E aqui, olha só, quantos empregos não são gerados, né? Quanto de valor não é gerado ainda mais e multiplicado nesse território. Então, isso é, sim, design regenerativo. E como é também o caso dos Paité Suruí, que se organizaram em torno dos vínculos, justamente, quem somos, né? O que comemos. Então, nós estamos indo aqui para um âmbito que é muito movido pela sociologia, pela antroposofia, pela própria visão do ser humano, como a evolução dele, como a gente observa. A filosofia também explica muito desses pontos, né? Então, a gente pensa muito no turismo como uma atividade econômica, mas ela também é uma forma de se compreender, né, antropologicamente, como cidadãos, como pessoas e como a gente quer o futuro. Então, Fabrício, conta aí para a gente a sua experiência de queijeiro. Como é que começa o seu dia? Então, vou falar também rapidinho. O parmesão do Mantiqueira, que era chamado antigamente, que é o Mantiqueira de Minas hoje, tem registro da fabricação dele lá na nossa região desde o século XIX. E foi trazido por italianos, né, que começaram a fazer, viram que a região era propícia a produzir, e foi feito a vida inteira e sustento de muitas famílias, só que de forma, né, que eles falavam ilegal, né, um jeito até ruim de falar, porque produtor rural não é, né, ilegal. Mas precisava de ter uma regra para poder produzir. Foi quando o governo de Minas reconheceu a nossa região como produtora, o IMA fez a identidade e a qualidade, né, dando segurança alimentar no produto, e o governo de Minas dispôs da comercialização do nosso queijo. Daí, o que é o produto artesanal? Sempre teve muito medo de consumir o produto artesanal por ser leite cru. Então, eu vou comer um queijo artesanal, mesmo é pasteurizado, o leite é cheio de bactéria. Então, a gente garante essa qualidade já com vacinação do gado, a gente tem que declarar a vacinação, tudinho. O produto, a matéria-prima é nossa, então a gente produz queijo de 200 litros de leite, 250 litros de leite, que é uma quantidade só do nosso leite, a gente não compra de terceiros. E é tudo beneficiado dentro da propriedade. Então, a gente tem o controle total e garante essa qualidade do queijo. A adoção de técnicas e utensílios são totalmente manuais. Ali, a nossa queijaria não tem nada de botão. Você não acha um botão lá, só para acender a luz. Então, é tudo bem tranquilo e bem
bem controlado, né? E boas práticas agropecuárias. Né? Você faz o pré-dip, faz um teste da caneca, um CMT, para ver se tem mamite subclínica. Então, você garante já um leite de qualidade. O leite é resfriado para não ficar no latão muito tempo, porque o leite ele tem a facilidade muito perecível, né? Então, a gente esfria o leite para não perder qualidade. Então, a gente garante a qualidade do produto artesanal desde a ordenha, desde as boas práticas, né, de ordenha. Ali em cima, meu pai, lá, até hoje, quase 80, está lá trabalhando. Né, e o produto, o final é um produto único que a gente fala. Por ser um produto artesanal e a nossa região, né, é muito montanhosa, eu posso fazer um queijo, mantiqueira de Minas, que ele vai ter um sabor específico. Se o visitante for em outra queijaria, ele vai comer o queijo mantiqueira de Minas, mas ele vai achar outro sabor no queijo. Né, as características do clima, o ambiente, influencia totalmente no produto final. Né, e hoje, né, vamos chegar na nossa cidade. Está muito se destaca porque nós temos os maiores quantidade de produtor do mantiqueira de Minas e fazemos lá a festa do queijo, que foi quando chamou a atenção, né, de turistas, de pessoas de toda a região para conhecer o mantiqueira de Minas. Aí uma fração do mantiqueira de Minas, né, que é o tipo parmesão, cortado com oleaduras propiônicas, é uma bactéria do bem, né, queijo furadinho, que não é bonitinho assim, não é bom de consumir, tá, gente? Tem que estar assim, redonda e bonita. Né? E o queijo artesanal e o turismo rural. Antes, né, da festa do queijo, antes da regularização das queijarias, a gente tinha que esconder as queijarias. É porque a gente fazia, né, não era nem queijaria, a gente falava que era casinha de queijo, né? Então a gente tinha vergonha e medo de mostrar a nossa produção. Hoje não, hoje com toda a adequação e chamando a atenção dos turistas, a gente tem orgulho de mostrar e quer mostrar o que a gente faz e o que a gente sabe fazer, né? A gente fala que a gente não fala de queijo, a gente fala da vida da gente, é o que a gente fez a vida inteira, né? E como aqui ficamos sabendo que era o turismo regenerativo, a gente já procurou lá e acho que a gente se encaixa, né, que o visitante não só prova o queijo, mas conhece a história. É verdade, você senta na mesa lá para você bater um papo. Meu pai, com seus 80 anos, e os proprietários de outras queijarias, né, vai ter conversa, você pode puxar. Meu pai fala que ele conheceu o sapato com 17 anos. Então, você vê, esse homem tem muita história para contar. Então, é um bate-papo mesmo que vai acontecer. E aqui eu vou contar brevemente a história da nossa queijaria, mas lembrando que eu conto a minha história, mas representando todas as queijarias, que cada queijaria tem sua história. A gente tem produtor que largou tudo no Rio e foi fabricar. Tem produtor que tem a Sandra do sítio Braguinha lá, que ela fala que ela é do interior de São Paulo, né? Que o queijo tirou ela da depressão. Então, assim, aonde você for, na queijaria que for, tem uma história diferente, uma coisa bacana de ouvir. É uma produção que meu pai começou há mais de 30 anos. E junto com o meu irmão mais velho, que veio fazendo queijo, mas na roça sempre teve um grande problema. Você vai casar, você tinha que ir para a cidade, porque não dá para manter duas famílias com o que ganhava na roça. Meu irmão foi fazendo, em 97 foi casar, foi para a cidade, meu outro irmão começou a fazer, mas em 2002 também foi casar, também foi para a cidade. Aí eu comecei a fazer com 15 anos de idade. Vim produzindo com meu pai e me casei, continuei na roça, porque alguém tinha que ficar. E em 2019, eu fui diagnosticado com uma leucemia, tive que me ausentar e afastar de tudo. O meu irmão, que tinha ido para a cidade, o segundo, voltou para ajudar meu pai durante um mês e voltaria para a cidade, né, depois disso. Mas passando por casa na parte da manhã, ele escutou meu pai falando na sala de casa. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Aí foi para o trabalho, mas na hora do almoço voltou e falou, não, eu vou ficar. Eu me recuperei depois de 3 anos e pude voltar a ajudar. E ficou aquela, e agora? Se antes não dava para 2, como que agora nós vamos manter 3 famílias, né, aqui na roça? Foi quando veio o Sindicato Rural, né, junto com o Senar, para dar uma assistência técnica para a gente durante 2 anos, para mostrar a necessidade da mudança e de adequar as queijarias. E eu falo que mudar não foi difícil, o difícil foi ver a necessidade de mudar. Então, a gente fez a reforma, ali é a queijaria antes, era só uma porta ali, e aqui a queijaria reformada. Então, toda a água que entra na queijaria, filtrada, clorada,
O soro, que é o maior problema hoje das queijarias, vai para a alimentação, né, de animais, de porco. Toda a sujeira do chiqueiro passa por um tratamento antes de ser devolvida. Toda a água que sai proveniente da lavagem, das queijarias, de utensílios, também passa por um tratamento. Então, a gente hoje produz com qualidade e responsabilidade. A gente consegue manter essa linha aí. E a gente tem como missão produzir com qualidade e responsabilidade, respeitando o meio ambiente, né? E proporcionar aos visitantes uma experiência do dia a dia. Que a gente fala que o visitante não vai lá, não vai encontrar um restaurante, não vai encontrar um laticínio, não, ele vai passar um dia, vai passar horas ali com a vivência do dia a dia de uma família, né, na zona rural. E aqui os concursos e prêmios, que é uma coisa que para a gente é muito importante. A gente tem um ano de queijaria e temos mais de 14 prêmios. Um queijo nosso agora foi escolhido o melhor de Minas, com uma duração de 14 a 30 dias, que é o que dá toda a motivação para a gente continuar, né? Que dá você saber que você está fazendo parte de algo que vale a pena, que você tem o pertencimento, né? Que é o gratificante. A gente faz cursos, né? E para melhoria das queijarias. Aqui está a família, meus irmãos, meu pai. Meu pai fica todo feliz, né, com 77 anos, nunca foi reconhecido, um trabalho árduo, né? Uma vida sofrida, e agora tem o reconhecimento de um queijo premiado. Então, ele é a mesma coisa de falar para ele: ó, seu Darcy, valeu a pena o senhor ficar aqui na roça e lutar tanto. Então é isso, falei brevemente. Se alguém tiver alguma dúvida depois, estamos aí para esclarecer, tá joia? Valeu, gente, obrigado. Bom, ficamos felizes com a sua recuperação. Acho que a saúde para continuar é o mais importante. E valorizar também, eu acho que agora todos temos fome, então todos temos vontade de provar esse queijo. E conhecer a sua família, porque é sobre pessoas, no fundo, né? Então, a gente não consegue regenerar a natureza, nós somos natureza, né? Nós todos somos natureza, mas a gente não consegue regenerar ecossistemas se não regenerarmos as mentes e os corações humanos, né? Então, a gente aprende muito aí que a resiliência, força de vontade, tudo isso é fundamental nesse processo de construção de um território, né? E de produtos de identidade regional. Então, nós trouxemos um tira-gostinho pessoal aqui de produtos de Itamonte, tá? Em agradecimento. Se a Viviane estiver por aqui também, a Tati, por favor. A gente trouxe para elas um agradecimento, um mimozinho, tá joia? Só para a gente finalizar aqui. Vivi, tem alguém aí? Viviane, Tati, estão por aí? Se elas não voltarem, a gente tem onde colocar esse queijo. Eu vou ganhar também, obrigada. Muito bom. E o que é muito legal, né? A gente tem um parque no meio aí do caminho, que é Itatiaia, né? E foi o primeiro parque nacional a ser fundado. E une os nossos estados, né? Agora vamos sair de Minas, vamos para São Paulo, né, Jefferson? Alô? Acho que vai. Boa tarde, pessoal. Foi. Eu sou o Jefferson, da Toca do Cainã. Estamos lá no interior de São Paulo, mas também divisa com Minas, mas lá no sul de Minas. Somos de Santo Antônio do Jardim, um município gigante de 6.000 habitantes. A cidade tem 3.000 e 3.000 na zona rural, viu, gente, do qual eu faço parte. Então, me cutucaram com uma missão aqui de explicar para vocês como pode uma pequena propriedade rural, em um minúsculo município, preservar e prosperar, né? Então, lá na nossa propriedade, meu pai comprou em 94, uma propriedade com produção de café, leite também na época, e eu vim de São Paulo, né, para uma opção por qualidade de vida,
E desde o início eu sempre enxerguei a sustentabilidade, sem nem saber que era esse o nome na época, mas a gente foi conhecendo um pouco sobre a lei ambiental e vendo que lá estava tudo errado. A fazenda tinha muita água, são 6 nascentes, o gado entrava em todas as nascentes. Então a gente começou a plantar árvores, secar as nascentes, e aí a prefeitura do nosso município começou a nos pedir para a gente receber as crianças lá, para deixar as crianças plantar um pouquinho de árvore, né? Achei muito legal, porque rendia bastante serviço, né? Quando ia 50 crianças de uma vez lá. Então, até hoje, já plantamos mais de 9.000 árvores nativas, né? Já são tudo florestas formadas. Nosso atual diretor do meio ambiente, inclusive, foi uma dessas crianças que foi lá em 2008 e plantou uma dessas árvores. Então, com o passar do tempo, a gente foi dando destino correto para todos os resíduos e etc., né? Mas isso aí não agregava valor no nosso produto. Nosso café continuava sendo um café commodity, tá? E até paramos de produzir leite, não resistimos como vocês, resistiram bravamente aí, né? E até que a gente foi convencido, só em 2014, a criar uma marca de produto. Então, Kainan é a marca dos nossos produtos, né? A gente tem uma linha de café especial e a gente, depois, com o tempo, reativamos um moinho de pedra, que estava desativado lá desde a década de 80, né? E com esse moinho de pedra, a gente começou a produzir um fubá de milho, que dá um sabor totalmente diferente, gente, para o fubá. Quem quiser saber o porquê, eu conto lá no nosso tour do fubá, tá? O Sebrae me ensinou que não podemos dar de graça nada para ninguém. Vai lá fazer o tour comigo. Inclusive, já teve no cadáver do restaurante Dono, do chefe Alex Atala, por alguns anos, o nosso fubá, né? A gente conseguia agregar um pouquinho de valor, mas em 10% da nossa produção de café e de milho, e o restante continuava sendo um produto commodity. Então, commodity, o preço, né, montanha-russa, né, de emoções. E quando a bolsa de valores não colaborava, a gente acabava tendo prejuízo em 90%, né? Eu ia pedir até para o pessoal do áudio, tem um vídeo nosso aí, se puder ir soltando, né? Vai ilustrando um pouquinho do que eu estou falando aqui. E aí, gente, então, essa é a nossa propriedade, ó, então, só para vocês irem imaginando, né, do que eu estou falando. Tá? Então, a gente foi daí nessa nossa marca de produtos, né? Tá? Até que veio... E a gente foi daí buscando, né, a sustentabilidade em todos os cantinhos da propriedade, em tudo que a gente fazia, né? Então, a gente ganhou escala, né, na parte da educação ambiental, que a gente se apaixonou tanto em receber as crianças lá. Então, até hoje, a gente recebe escolas lá na propriedade. Tá? Temos um tour sensorial para pessoas cegas, né? E a gente, daí, na hora de criar embalagens, nossos produtos, procuramos fazer o mais sustentável possível a embalagem, um papel certificado, com uma tinta à base de óleo vegetal, colocamos braille nas embalagens também. Tá? E a gente, daí, na hora de fazer as entregas, né, em São Paulo, que era o nosso grande mercado consumidor, fazíamos as entregas de bicicleta, com um grande parceiro nosso que fazia essa logística. Quando veio a pandemia, a gente acabou daí, criando uma lojinha virtual, e daí, para neutralizar as emissões daí que a gente entregava pelos correios, nós compramos crédito de carbono a neutralizar as emissões das nossas entregas online. E aí, a gente, após a pandemia, decidimos, então, criar um restaurante, uma cafeteria lá no nosso sítio, que é a Toca do Kainan. Todos estão convidados lá. E a Toca do Kainan foi, sim, uma construção toda planejada para ser sustentável, tá? Com captação da água da chuva, todo o nosso cardápio lá é pensado na sustentabilidade. Então, o que não é produzido lá na propriedade é ingredientes de parceiros locais. Então, a gente incentiva muito a economia local. Tudo lá da região, gente. A gente é muito bairrista, né? E aí a gente não tem fritura no cardápio. Para parar de receber puxão de orelha das mães, eu comprei uma air fry só para fazer batatinha frita. Bolamos, minha esposa que está ali, bolou um ketchup de beterraba, cenoura e mel. Então, a gente foi achando essas soluções aí, dia após dia, né? Conforme vinha
uma objeção, a gente achava uma solução. Temos um jardim sensorial para plantas medicinais aromáticas. Tá? E a gente tem os passeios lá pela propriedade, né? Então, hoje o turista vai lá daí para tomar um café, faz os passeios livres, não cobramos a entrada, tentamos ser inclusivos para todas as classes de renda, inclusive. Tá? E todos os turistas que vão lá, ou para fazer os passeios livres, ou para fazer os tours com a gente, ou só para tomar um cafezinho, tá? Ele, sem perceber, ele recebe um vírus da sustentabilidade, porque todo o nosso cardápio explica o que a gente faz lá, e no tour a gente fala o tempo todo, é acessível para todo mundo, ser sempre um pouquinho mais sustentável. Então, crédito de carbono, todo mundo, gente, pessoa física, pode comprar crédito de carbono para neutralizar o CO2 das emissões do carro de vocês. Tá? E um dia eu fui fazer essa conta. Se você rodar 20 mil quilômetros por ano, você vai gastar R$100 por ano para neutralizar as emissões do teu carro. Gente, isso aí é muito acessível para quase todo mundo, né? Então, isso aí é uma coisa bem interessante. E por causa dessas ações que a gente vem fazendo, né, desde 94, a gente ganhou aí alguns reconhecimentos aí recentemente. Tá? Então, eu convido vocês para nos visitarem. Esse aí é o nosso Instagram, nosso site. E, pessoalmente, aí, se possível. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns, Jefferson, família. É um produto, com certeza, que traz a alma e o espírito da região, né? Revivendo um monte de tradições aí que nós fomos perdendo. E, de fato, faz a gente pensar na questão do commodity como um grande desafio do Brasil, né? Um país muito grande que há tantos séculos, né, vem alimentando o mundo através de uma agricultura que muitas vezes traz muitos prejuízos de longo prazo. E aí rever o papel do commodity na nossa economia e também a pecuária de baixo rendimento, talvez a produção leiteira que não esteja trazendo tanto valor agregado para a comunidade, como é o caso de Itamonte. Então, tudo tem a ver com o contexto, né, socioeconômico e ambiental também. Então, cada vez mais a gente precisa pensar nisso, quanto até a substituição da agricultura ou da pecuária regenerativa, né, porque hoje em dia a gente tem formas de fazer isso muito melhor, né, do que antigamente. Então, é o grande desafio do Brasil. E, pensando nisso, vamos à terra do tomate, porque Pati do Alferes é um exemplo de como é possível trazer uma agricultura diversificada, que agrega bastante valor ao território, através do turismo rural, né, que é um segmento tão expressivo nessa cidade aí, que está no interior do estado do Rio. A gente não gosta muito de falar do interior, né, mas está no campo. Vale do Café. No Vale do Café, exatamente. Vale do Café. Tem uma apresentaçãozinha? Isso. Bem, pessoal, primeiro, muito boa tarde a todos. Queria agradecer a organização, falar aqui, estou muito orgulhoso de estar vindo falar de Pati do Alferes, agradecer ao prefeito, doutor Julinho, pela oportunidade de estar aqui representando o município. Queria primeiro mostrar, para quem não sabe, né, a localização de Pati, ali dentro do estado do Rio de Janeiro, ali as suas fronteiras, né, Vassouras, Miguel Pereira, Petrópolis e Paraíba do Sul. Para quem não sabe, Pati do Alferes era de Vassouras até 1986, então uma cidade com 39 anos, né, de emancipação. Né, a gente tem, hoje, a maior produtor, terceiro, se eu não me engano, o maior produtor de tomate do Brasil e o maior do estado do Rio de Janeiro. Algumas curiosidades, né? Joaquim Osório Duque Estrada, autor da letra do hino nacional, nasceu em Pati do Alferes. Né? Nós temos a maior festa do interior do estado do Rio de Janeiro, que é a Festa do Tomate, que, se não me engano, está indo para a sua 36ª edição em 2026. Tem o vídeo?
Pati, por ter esse pioneirismo, né, e hoje é uma referência em turismo rural no estado do Rio de Janeiro, essa diversidade, ela custou muito tempo, né? Hoje a gente falou sobre isso. Eu trouxe aqui um diagrama de palavras que compreendem bem o nosso universo, hoje em Pati do Alferes, né, com trilhas, cavalgadas, bromélias, orquídeas, a diversidade da roça, o turismo rural, o tomate, em primeiro plano. E dessas palavrinhas todas eu destaco uma chamada cultivo protegido. O cultivo protegido, hoje, em termos de resultados, né, ele traz, são 125 mil turistas por ano, em 2024. Estou falando de um município com 28 mil habitantes. São 37 milhões, aproximadamente, de receita bruta, porque Pati, por ter esse caráter inovador, foi a primeira cidade do Rio de Janeiro a ter uma associação de turismo rural. Temos até um diretor aqui da associação, o Lucas, e essa associação, já com 6 anos de organização, hoje reúne 70 associados. Significa que temos hoje 70 experiências diferentes em Pati do Alferes, que reúne todas aquelas palavrinhas e muitas outras. Pati hoje é a terra do tomate, é a terra do maracujá, é a terra das trilhas, é a terra da água. Eu mesmo moro em Palmares, e Palmares, se vocês pesquisarem aí, Palmares é um dos principais celeiros de água nascente do estado do Rio de Janeiro, né? Ajuda ao abastecimento da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro. 600 empregos diretos que essa associação hoje realiza, uma associação privada, de empreendedores privados, como as histórias que nós vimos aqui. E isso significa muito tempo de organização, significa ceder, significa entender um bem comum. E é por isso que esses números hoje são relevantes, porém podem ser melhores, porque essa relevância, ela demonstra, nossa, que coisa legal. Não, ainda não. Temos muito ainda a evoluir e muito ainda a desenvolver na própria associação. Falando de cultivo protegido, que para mim é quando a gente fala de regenerativo, quando a gente fala de sustentabilidade no âmbito 360, né, já foi falado, mas a sustentabilidade, né, a questão ambiental, a questão econômica, a questão social, tem que ter desenvolvimento humano, tem que ter geração de emprego e renda, e a pessoa no centro disso. São 600 produtores hoje associados e que fazem do cultivo protegido. Cultivo protegido, para quem não sabe, é um cultivo que releva recursos hídricos, que impacta menos o solo e usa muito menos inseticida, porque ele tem uma proteção em estufa. Então, hoje, 85% da produção de tomate do Rio de Janeiro é em cultivo protegido. Tem esse preceito regenerativo de sustentabilidade. E 75 milhões em receita bruta. Aquele outro número que eu apresentei antes, ele está inserido nesse número. Um número está inserido no outro, porque eu tenho em associados também representantes de produção rural. Uma coisa importante que a Emater, numa reunião com a Emater na semana passada, Pati do Alferes é o município que tem o maior número de jovens como empreendedores rurais. E esse número não aumentou. O que aumentou? A área plantada. Significa que menos jovens estão saindo de Pati, estão acreditando em seus negócios, estão aumentando a área de produção. Isso é um indicador muito grande, quando a gente fala aqui, todos falaram da questão da migração, do êxodo rural, do jovem sair do seu sonho, sair do seu conceito e ir buscar a vida e buscar uma oportunidade fora do município. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Nós temos o Parque Fazenda da Luz, inclusive ele é um equipamento público hoje, era uma fazenda do século XIX, do ciclo do café, o segundo ciclo mais importante econômico da história do Brasil, e durante essa fazenda ela foi entregue ao poder público, por questões lá políticas, e essa fazenda hoje é o principal equipamento público da cidade. Ela recebe os munícipes, é uma área de lazer, tem trilha e, principalmente, é um jardim botânico, ou melhor, um horto municipal para mudas de plantas nativas.
Isso é muito importante, para que o solo se recupere, para que os rios e os igarapés lá, que geram a água, as nascentes, se recuperem. A importância de ter esse tipo de preocupação de mudas de plantas nativas. E o Parque Fazenda da Luz, hoje, é um desses equipamentos que esperam por um investimento. Está aberto para uma concessão, para quem queira lá explorar e viver o Parque Fazenda da Luz e entregar cada vez um equipamento melhor para a cidade. Trouxe certificados e falar de parceria, nada disso seria possível sem as parcerias com o SEBRAE, sem as parcerias com a Secretaria de Estado de Turismo, com o Wanderson, que nos apoia a beça lá, que trabalha diretamente com o secretário, com o Tutuca. Então, a gente tem hoje essas parcerias com a Embratur, com a Emater, com a Turisrio, e o que eu fico muito feliz é de ter hoje na prefeitura um prefeito que zela e que protagoniza o assunto. Porque é muito fácil a gente vir debater um monte de coisa, se o poder público não apoiar, não sai do papel. É difícil andar, é muito difícil. Então, lá, a gente tem esse protagonismo na ponta da caneta com o prefeito. E, para mim, o melhor de todos os projetos. Esse projeto tem 1 mês. Desde que eu cheguei lá, eu batalhei pessoalmente por ele, porque eu acho que tudo que a gente falou aqui, todas essas histórias, todos esses exemplos, vocês buscarem o que vocês buscaram, as parcerias que vocês buscaram lá no interior de Rondônia, o que você faz, cara, o pensamento 360 holístico do exemplo que você deu aqui, inclusive provocou a todas as presentes quanto à distância, quanto que a gente imagina que deva ser a neutralização de carbono, ao exemplo do queijo, quanto é difícil. Você passou por um problema pessoal, uma história, e você está aqui para contar a sua vitória. E nada disso é possível se a gente não entrar na cabeça da criança. Então, hoje, para mim, é o projeto mais importante da Secretaria. É tudo isso que a gente faz, vai virar currículo escolar na educação do município. Então, as nossas crianças vão desenvolver, através de um programa em parceria com a UF, todo ele gamificado, onde, no final, ele vai se transformar num embaixador, ou melhor, num mini guardião de Pati do Alferes. Para quem não sabe, nós temos a figura do guardião de Pati. É um cara espetacular, que vive contando causas e histórias de Pati do Alferes. Ele que faz as cavalgadas temáticas no município. Então, ele é esse símbolo da cidade. A gente quer cada vez mais levá-lo a esse protagonismo, e com uns 5 e 10 anos, aí sim, a gente vai ver uma população crescida, com orgulho de pertencer ao município, e é isso que a gente quer. Obrigado a todos, uma ótima tarde. Obrigada, Alexandre. Tá perfeito, acho que está perfeito, né? Acho que dá tempo para a gente falar um pouquinho aqui. Queria abrir para as perguntas. Tem alguém ali? Será que alguém consegue levar o microfone até lá? Senhor de rosa? É rosa? Não consigo ver tão bem, a luz está tão forte aqui. Mais alguém? Tem alguma pergunta aí? Lá em cima? Eu não consigo ver lá em cima, gente. Eu acho que é o senhor aqui. Não? Não? Pensei que o senhor tivesse levantado. Desculpa. Bom, se não temos perguntas aqui da plateia, da audiência, eu poderia, de repente, para finalizar, pedir para vocês, cada um de vocês, darem uma palavra sobre a forma como vocês desejariam que o território, o negócio de vocês seja reconhecido, né? Como vocês gostariam, ou qual o sentimento que vocês gostariam de transmitir, né, através daquilo que vocês fazem. Pode ser? Oi. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, porque eu vim de muito longe, do estado de Rondônia, para participar desse evento, né? Então, eu estou bastante feliz de estar representando o meu povo, Paiter Suruí, e também todo o povo indígena do Brasil, né? E mostrar para todos nós que estamos aqui no mesmo objetivo de construir um turismo sustentável, mostrando que a gente consegue
buscar esse caminho como uma solução de a gente trazer o equilíbrio para o mundo, pensando no social, econômico e ambiental, né? Que isso se traduz como uma sustentabilidade. Então, trazendo um pouco desse conhecimento do meu povo, Paiter Suruí, dizendo que a gente está aí para contribuir de todas as maneiras. Eu, como jovem Suruí, eu estou bastante feliz de estar carregando essa responsabilidade como o gerente de turismo, tendo essa visão de que é possível a gente trazer jovens de qualquer idade para essa produção que é de uma suma responsabilidade grande, que vai trazendo geração de rendas, que vai trazendo muitas coisas além de renda, que possa trazer um equilíbrio para a vida social, né? Então, eu estou bastante feliz aqui, né? De estar aqui, né? Agradecendo principalmente aos meus parceiros que me ajudaram de chegar até aqui, o Six Weeks aí, o Transform the Futuring, que ontem tiveram uma apresentação também, que são os principais parceiros nessa construção com a gente. E a gente está aí até o final do evento. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser nos procurar aí, tem os nossos parceiros, tem a gente aqui também. É isso. Obrigado a todos. Obrigada. Você quer sequência aqui? Melhor, pode ser. Bom, pessoal, o que eu enxergo assim como um sonho é imaginar que um dia a sustentabilidade é uma coisa que virou assim um arroz com feijão, onde todo mundo faça. Eu brinco, né? Antigamente, eu sou da geração que às vezes tinha empresário que se vangloriava em falar que todos os seus funcionários eram registrados, né? Isso aí é uma coisa absurda hoje, né? Então, eu acho que sustentabilidade é uma coisa que tem que fazer parte do dia a dia, do DNA de qualquer empresa, desde o seu nascimento. Então, acho que ganhar prêmio por ser sustentável, gente, eu acho que isso aí vai chegar um dia, o meu sonho, não tem mais ter prêmio para isso, né? Isso aí é obrigação, é comum, né? Então, eu acho que a sustentabilidade sempre dá para fazer mais e fazer melhor do que se faz hoje, né? Então, na nossa região a gente tem um privilégio ainda, né, também no nosso entorno lá agora está uma região crescendo muito com vinícolas incríveis, né, que estão praticando a técnica da dupla poda. Então, vinícolas ganhando prêmios entre os melhores vinhos do mundo. Então, algo não dava nem para se acreditar que o vinho brasileiro chegasse nisso. Então, está atraindo muitos turistas lá para a nossa região por conta disso. E eles vão lá achando que vão lá visitar vinícolas, vão só tomar vinho. E quando vão lá tomar um cafezinho na Toca do Cainã, eles voltam para casa diferentes, né? Eu tenho certeza disso. Tá? Então, a gente está nessa missão, né, de construir esse futuro que a gente acredita, porque nós que somos produtores rurais, né, as mudanças climáticas estão prejudicando muito a gente. A gente não tem tempo, mas assim, só antes de ontem, por exemplo, passou uma chuva de pedra lá, entendeu? Só dessa semana foi esse acontecimento. Da semana passada foram outros, né? Então é uma fábrica a céu aberto, está cada vez mais difícil produzir. Então por isso que é obrigatório a gente agregar valor em tudo que a gente faz. Então tem uma marca de um produto, ao invés de eu vender o meu café e o meu fubá numa caixinha, eu sirvo eles na xícara, no prato, e receber os turistas lá na propriedade, agrega ainda mais valor e causa uma fidelidade depois, porque eles conhecem o produtor, né? Então, depois eles vão comprar pela internet, vão pedir para a gente mandar pelo correio, e tudo isso aí vira uma fidelidade. A gente vê o pessoal voltando alguns meses depois, isso aí é uma coisa bastante contagiante para a gente, tá? Então, faz a gente acreditar, a gente trabalhar com um propósito e acreditar que tudo está valendo a pena. Tá? Obrigado, gente. Bem, para finalizar, né, eu queria falar um pouco da associação. Visitem Pati, vocês podem ter contato com o nosso passaporte,
o Lucas está ali, vai levantar o braço agora. Quem quiser, tem interesse em ter um passaporte de turismo de Pati, é muito legal, é interativo, você ganha carimbos e no final você recebe uma recompensa, algo que você não vai usar nunca, né? Uma caneca linda de Pati do Alferes, onde você não vai tomar nenhum cafezinho gostoso nela, eu acredito que sim. Então, agradeço a presença de todos, dos colegas, foi maravilhoso. Lu, muito obrigado, tá? E visitem Pati, faça isso. Então, eu também quero agradecer a oportunidade e falar que, para nós, produtores de queijo Tamonte, a gente não tem um sonho, a gente já está vivendo esse sonho. Eu tenho 40 anos de idade e posso falar que eu conheço dois mundos. O mundo que eu tinha vergonha de ser da roça, porque quando parecia que era menos ter a pele queimada, a mão suja, nem a roupa rasgada, que é a nossa vida, né, a roça vai se sacrificando. E hoje não, hoje a gente tem orgulho de pertencer à zona rural, a produzir queijo artesanal. Quando a gente recebe o turista, que você faz uma mesa de degustação, você vai contando história e aquilo vai ficando interessante, eles vão se interessando na vida da gente, a gente larga de falar de queijo e conta a história da nossa vida. Então, isso é muito gratificante. A rota, como o Rafael disse, tem só 7 meses e está engatinhando, mas a gente começou a viver esse sonho, a gente não quer mais acordar. É continuar. Ver o meu pai, eu falo, e minha mãe, que já tem mais de 70 anos, ver o trabalho reconhecido, ver eles felizes de ganhar um prêmio, de saber que está fazendo um produto bom, saber que tem gente interessada na vida deles, na nossa vida, eu acho que é o começo de um sonho e vamos seguir. Agora, com o apoio da Rota, vamos em frente, né, Rafael? Gente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos, ao pessoal da organização mais uma vez, né? E, claro, agradecer ao Fabrício que aceitou o convite, né? Eu tive que verificar se não era o queijo dele mesmo, né? Porque aí não rolava, né? Luciana, muito obrigado, foi muito prazeroso. E a Rota do Queijo, ela está se tornando exemplo, ou, por exemplo, essa união dos queijeiros está se replicando o exemplo. A gente já vê outros setores, como o artesanato e outros em Itamonte, se organizando, porque foi um divisor de águas muito grande, né, Fabrício? A história do Fabrício é muito bacana, e assim como as outras queijarias. E não poderia deixar também de dizer que nós temos queijos premiados na França, em Araxá, nacional, estadual, e não deixem de visitar Itamonte e participar da Festa do Queijo, que também foi um outro divisor de águas. Gente, muito obrigado, uma ótima tarde. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela organização, pela confiança. Um prazer ter compartilhado aqui esse espaço com vocês. Nós temos 4 destinos agora aqui na nossa bucket list. Eu espero que todos vocês aí incluam esses territórios maravilhosos aí nas próximas férias ou feriados, ou enfim. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês e o próximo painel é agora, né? Então vamos lá. Fechando aqui. Um abraço. Obrigada. Faremos agora a foto oficial, né, dos integrantes do primeiro painel e já daremos continuidade com a nossa programação. Mais uma vez, uma salva de palmas a todos os participantes desse primeiro painel. Muito obrigado a todos. E, dando continuidade à nossa programação, iremos agora abrir o segundo painel do dia. O tema é
Praias inteligentes, tecnologia, dados e inclusão produtiva no turismo azul. Gostaríamos de chamar agora ao palco o palestrante Rodrigo Espinosa, diretor da BQS Green Tech Cluster e membro da ICN, International Clean Tech Networking da Argentina. Chamamos também Pablo Mura, fundador da Eco Arena Argentina. E Leonardo Maciel, vice-presidente jurídico e de operações da Orla Rio. E esse debate será moderado por Márcio Santa Rosa, que é coordenador da Economia Azul e Baías da Subsecretaria de Recursos Hídricos e Sustentabilidade Ambiental, o SEAS-RJ. Bem, boa tarde a todos. Já tivemos esquentamentos para todo mundo. Acho que o clima já está bom, o assunto já está pairando no ar de todos. Antes de tudo, fazer a ordem da casa aqui atrás, e ali vocês têm Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, é onde eu trabalho, e imagino que vocês todos já saibam o que significa economia azul, né? Depois da economia verde, de anos. Embora não pareça uma coisa muito recente, mas não é tanto não, gente, porque, na verdade, o Gunter Pauli, que é o economista amigo nosso, adoraria ser brasileiro, inclusive já esteve aqui várias vezes, ele lá em 2012, ele teve a ideia de escrever um livro sobre esse assunto. E aí, para não estender muito a abertura da nossa troca de ideias aqui, o que acontece é que todas as civilizações sempre dependeram do mar, né? Então, as rotas marítimas é que revelaram os continentes, as culturas de todos os países. Então, há uma relação muito próxima de todos os povos do planeta com o mar. À medida que as culturas foram evoluindo e as tecnologias foram crescendo, o uso do mar foi ficando cada vez mais intenso, e aí surge o problema que já é conhecido de vocês do continente, que é a degradação, né, dos ecossistemas, dos biomas, e o mar também sofre essa mesma pressão, como vocês sabem, e daí a ideia de se criar o termo de azul, que é sempre uma cor que traz positividade, né, proximidade entre as pessoas, disposição, e então a economia azul passa a ser essa utilização do mar de uma maneira sustentável. Então, de uma maneira bastante simplificada, é a economia do mar sustentável. Na medida que a década dos oceanos, isso foi criada uma campanha mundial da ONU, pela Unesco, então há uma mobilização mundial em torno desse interesse de criar formas dos tantos usos do mar que a gente tem hoje pelas nações de forma sustentável. Só aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, a gente tem uma lei de incentivo ao uso do mar, e nessa lei há uma classificação de 128 profissões ligadas a atividades econômicas do mar. Então, é uma grande nação de pessoas trabalhando, desde a pesca até hoje, as atividades de empresas que fazem desmonte das infraestruturas de produção de óleo e gás, que o Rio de Janeiro, inclusive, é o estado que mais produz óleo e gás para a nação brasileira. Então, a Secretaria de Estado teve essa preocupação de participar desse evento, na sua 3ª edição, e receber pessoas tão importantes como Léo, Rodrigo e Pablo aqui. Então, estou só fazendo esse preâmbulozinho aqui, para a gente ficar à vontade e eles mostrarem as tecnologias ligadas às praias, que é a relação talvez mais próxima do meio urbano com o mar, né? Ok? Muito obrigado a vocês e vamos conversar com o Rodrigo. Hola, a ver. Funciona. Eso. Well, I am Rodrigo Espinosa from Argentina.
I don't know how many people understand the English language. The head? 1, 2, 3. Few. There are, yeah. I don't know if you prefer Spanish, not English. Whatever that you want. Okay, there are a lot of devices to translate. And well, my name is Rodrigo Espinosa. I am system engineer, but I don't know how to manage that. Let me try. This is not the El Verde. El Verde is big. The Verde is big, yeah. Well, I want to talk about me and a methodology to transform the beaches, the traditional beaches, in smart beaches. And then I want to share with you one wonderful experience that we have, organization of Colombia, Argentina, and Brazil, thinking about the transition of 11 beaches in Miramar, Argentina. Well, my company is Cognition, is an IT company based in London, and our company offers services relation with the robot process automation and intelligent artificial. We are in 7 countries, and I founded the company 21 years before. I am director of the International Clean Tech Network with Henry. I founded 8 years before BQS Green Tech Cluster, Buenos Aires Mobility Tech Cluster, and I founded a new company called, named Clean Tech Beaches America. I am a dreamer, emprendedor, entrepreneurs, nexo, and mentor. But right now, I am 50 years old. When you work in different projects in your life, and we get 50 years, we think what is important in your life. In my case, I understand, I could realize that my profession, my love is working in the beaches. When I was young, I was lifeguard. I spent a lot of time in the beaches. My father was lifeguard, and we have 7 lifeguard in the family. Because of that, we spend more than 100 years in the beaches in our family. And well, because of that, I decided to found Clean Teaches America and spend the rest of my life help to the green transition in the beaches. Well, something that I learned in the path, in the ride, that is the tourist people, when we take vacation, when we go to holiday, we have very nice time, good memories about the trips. And when we find a beach with oil in the sea,
or leisure in the sun, or, I don't know, bad things, maybe these trips is not a good memory for us. The best remember that we have in the holiday. And it's very important have a good scenario to enjoy this time. Well, Ban Ki-moon said that the citizen maybe in your common life maybe is not sustainable, is not green in your behavior. But when go to holiday, when you are tourists, they think more sustainable, more green. Okay. Well, the state of Buenos Aires province invite to 20 universities to develop a methodology to transform the traditional beaches to green beaches. Then the cluster, the BQS Green Test Cluster participate, Site Ready Foundation, Blue Fly, and another organization to understand how is the best way to do the transition in the beach. And well, altogether, define this methodology that take account this ODS, and the most important thing is provide a kit of solutions, take account of giving the best priority to the innovation, the local innovation, and the topics that the methodology involve are the list that we have in the right. Well, the methodology analyze the sun, the impact in the sun, and measure the sun in the beaches, different condition, the temperature of the water, the temperature of the sand, and sometimes require communicate this temperature to user. Well, the quality of the water to consume, to be consumed for the tunings, the levels, the quality, the different things that we can find in the sea and the water that we consume. Well, the methodologies work in the waste management too, and well, they provide a lot of topics that we can analyze in each beaches. The accessibility is very important too, and the methodology cover a lot of things. The information, the digital information is important. There are a lot of tools in the toolkit. As well, about the quality, work in the private and the public space, the quality of the arena, the leisure in the arena. Well, there are a lot of the mobility, the parking, a lot of things that happen in the beach or around the beach. Security, state of the sea, and well, and the key involve more than 80 green solution with different impact. Well, this methodology was created in 2020 and was applied many times. The last time that we applied the methodology was in Miramar
with this organization. CDC of Colombia, Dignova, BQS Green Tech Cluster, bueno, Insus, and other universities and consultant companies of the region. In Miramar, in 11 beaches, we apply the methodology and we win 9. 9 of 11 win the call of center of the city of Miramar. This is important. In Miramar, 45 of the point was the sustainability, green solution. The green solution or green infrastructure was considered in 45% of the total of the point. Because of that, our, yes, I finished. Our work together could obtain 9 beaches of 11 for 20 years. Well, thank you. No, it's okay. It's okay. For this it's okay. Maybe then I can respond question. Well, Pablo? Sí. It's okay for me. Bueno, it's all. Thank you. Agora a vez do Pablo. Hola a todos. Boa tarde. I'm going to speak in English because I find it easier. I have a presentation that is basically the details of our company, which is called Eco Arenas. Basically what we do, we provide mechanical beach cleaning service with high-end machinery, tractor-towed machinery and self-propelled machines which are basically thought to recollect all the micro debris from the beaches. We operate from bricks, demolition issues, items, and until a needle or a syringe. We take everything from the sand. We don't manage garbage, but we are specialized, proudly specialized, in recovering from the sand and taking it out and giving it away to specialized companies. I have this presentation. I'm going to show, I will show it to you later. You can ask me. I don't have a QR code, but the people here, the organizers, have this, so you can. Okay. Yes. That's it. Okay. Well, this presentation basically explains where is that we do what we do. We have 7 countries, and we are adding now Brazil. We are exclusive dealers of Barber beach cleaners, which is a 60 years old machine, has a 60 years product development, and it's the oldest, and it's the only one which functions with tines. Our machines don't process sand as the rest of the industry. Because of the United States patent, nobody could copy our machines, but then the rest of the industry produces machines that basically what they do is they take sand and they filter the products, but basically they process sand. So the main difference with our machine is that we don't process sand. We just take the garbage with tines, stainless steel tines with an alliation of carbon, and these tines have a memory. So when they go through the sand, basically what they do is just take the garbage and leave the sand on the beach, which is the proper way to do it. Our company Barber, this is a small machine, but I'm gonna go through to show you the other machine. Our company
which is this one. You may have seen this machine in Mexico or in Miami or in California. You have 154 countries around the world with access to the sea. Barber is present in 97 countries. We have a market share of 90% around the whole world and 87% in Europe. This is the most common known and simplest machine of the industry. It's a great tool to develop such a responsibility as, you know, cleaning mechanically the beach, which is already sad to have to put heavy-duty machinery on the sand, but it's the only effective way to do it. If you're gonna put machinery on the sand, you better pick the best. And well, this machine basically has the biggest capacity, around 2.5 cubic meters, which combined it would be like maybe a ton usually. For example, one cubic meter of bricks, it's 1,000 kilos. So if you have combined debris, we can reach up to 600 or maybe 700 per bucket. The machine, you can see the tines there on the first photograph. These tines go through the sand, and another good thing about our machinery is that we don't erode the beaches. We don't take the sand from the beach. And when the machine's used in mechanical beach cleaning, usually in beach, in citadine beaches, if they operate on the shore or places where you have humidity, usually what they do is they take with the garbage tons of sand, and we don't want to do that. So in that particular detail, which is the most important, we don't pick up sand. We don't bother the sand. We just take the garbage. You have here a sketch of how the machine works. What is it that the machine do? Basically, on the front roller, the garbage is going to just bounce through a metal platform and would go onto the conveyor belt, and finally it will end up in the bucket. Well, these are our commercial references. We started in 2015 in Buenos Aires province. We started in Mar del Plata, which is our city. Then we moved to Pinamar, and then we just couldn't stop growing. And what was very difficult at first was that we used to provide service for municipalities, and Argentina has a very, very deep and long problem with inflation. So we found that providing service to the municipalities was very difficult in order to grow with health. So we started developing alliances and strategic alliances, finding the right partner to finance our campaigns of beach cleaning. And when we found that key, that breakthrough, we started growing to other countries. We moved to Chile in 2017. Then we started selling machines to the Maldonado municipality in Uruguay. Then we got Paraguay. Then we went to Costa Rica and sold a few machines. After that, we got Balearic Islands, mainly in Ibiza. We opened a company specialized in micro debris, in micro garbage, microlixo, using these machines, this is a very simple machine. It has a Honda motor of 200 cubic centimeters, and it's just going, processing sand, but the depth which the machine operates is very friendly because it's just between 5 and 8 centimeters depth. This is a photograph from Chile. This is the first alliance that we made with Volvo Cars, presenting a hybrid model.
and we did in Sapayar, we took tons of garbage from the beach. Many beaches in Chile didn't know that machines were these machines existed. This is a photograph of Ibiza, where we basically provide beach cleaning service to restaurants, or I don't know, maybe chiringuitos, they call it in Spain. Well, this place behind is called the Chiringuito. It's a very famous restaurant. It was voted between the best 10 of the world. This is a campaign in which I got inspired. This happened in Bali, in Indonesia, and it was a joint venture between Garuda Indonesia, which is the flag airline of the country, Coca-Cola, and Quicksilver. They bought the machines and they started mechanically cleaning the machine in order to get the turtles to get back to the beach and start putting eggs again, because the beach was so dirty that the turtles wouldn't come back to the beach. And there was also a breeding program of baby turtles, and they were sent to the ocean because the turtles go back to die to the beach they were born. And this was amazing, had a lot of great results, but it couldn't be sustained throughout the time. Well, this is just a footage, a photo staging of the event we're at. That's the result of how the beach finally ends when our machines pass. This is something we created, which was very innovative. It's a printer that goes at the back of the big machine and just prints the logo of our sponsors or the corporations we ally with in order to clean more beaches and to grow to other countries. We call it EcoSello or EcoSeal. You're gonna see a real one after this. Agora a gente vai trazer, então, a experiência do Orla Rio. O Marcial. Eu acho que interessante é que a gente vai poder juntar aqui as duas visões. Quer dizer, Orla, pela apresentação que vocês vieram, vocês têm 309 quiosques. Então, imagina o que é isso no Rio de Janeiro. Mas a Orla, aí explicar, sua explicação fantástica, que é a diferença entre a orla e a praia, exatamente. O que é cuidar da orla e o que é cuidar da praia. Isso aí a gente vai falar um aspecto. Pouco aqui. Eu vou falar em pé porque eu não estou enxergando nada aqui no retorno. Nada. Então, vou me guiar aqui pela apresentação mesmo. Peço desculpa. Vou imitar o Rodrigo aqui, vou falar em pé. Bom, primeiramente, boa noite, quase 6 horas já, né? Boa noite. Obrigado por estarem aqui. É um momento muito importante para a cidade, para a discussão do turismo, para essa área tão importante que por muito tempo foi ignorada pela população mesmo, né? A gente está falando de tecnologia, mas se a população não se adequar às realidades, né, ao convívio social, ao respeito ao meio ambiente, não há tecnologia que resolva problema nenhum. Na realidade, quando a gente vê o Pablo vendendo máquina para o mundo afora, isso é resultado de uma sociedade que carece de muita educação ambiental, né? Não que eu queira melar teu negócio, quero que você venda muita máquina, né? Mas é um sinônimo é o retrato de um mau uso de uma área comum, de uma área pública e uma área tão importante para a sobrevivência do país. Então, dentro dessa provocação e usando aqui o espírito do CITUS, né, que é um seminário para a gente provocar ideias e talvez sair daqui com diretrizes, com encaminhamento, eu me usei aqui um pouquinho, muito en passant, de um pouco do histórico, principalmente do Brasil, né, da relação das orlas do país. A gente tem praticamente 7.000, 8.000 quilômetros de praia,
né, de orla e 7 mil de praias mesmo. E como é que isso foi utilizado ao longo do tempo, né? Ou seja, como é que a coisa acontecia aqui, né? O desenvolvimento sempre foi central, ele sempre vem dos centros administrativos, centros religiosos, para a orla, ou seja, um crescimento desordenado, e a orla ela servia para receber e despachar navios, para escoar os bens, as riquezas vindas do interior, né? E servia como ponto de apoio da exploração colonial. Então, essa foi a nossa relação inicial com as praias, né? Eles não eram áreas comuns, eram áreas de passagem. Era uma infraestrutura que você usava ali naquele continente para você alcançar seus objetivos. Obviamente que nessa época não se falava em turismo, né? Mas se falava já em áreas de convivência. Tanto é que as cidades foram se desenvolvendo. Então, as praias eram simples entrepostos, as cidades nasceram a partir de centros administrativos e não eram espaços de convivência, mas áreas de passagem, né? E isso aqui já é bem en passant mesmo, tá, gente? Só para a gente provocar essa visão. Isso aqui, para vocês terem ideia, é uma foto final dos anos 80. O João Marcelo e o pai dele, o João Barreto, conhecem isso melhor do que ninguém. É o uso da área mais nobre, que hoje faz tanta diferença no país, que é a praia do Rio de Janeiro, de uma forma completamente desordenada, né? Ou seja, a nossa responsabilidade com o uso dessa área era praticamente inexistia, né? Era uma coisa muito, realmente, lastimável uma imagem dessa. Mas o próprio urbanismo ele foi tentando dar um condutor de um freio de arrumação nessa história. E logo depois dessa foto, a gente tem o projeto lá Rio Orla, né, que muda a cara da cidade, né? Ele dá, obviamente, uma utilização respeitosa a essa área, embora socialmente isso não tivesse sido alcançado ainda, né? Então, você vê que a própria ferramenta dos urbanistas, pensando a cidade, eles passam a corrigir um hábito social, né? Um hábito, uma falta de educação, uma falta de norte, de uma sociedade que se utiliza da praia para sua área de lazer ou para a atividade comercial, né? Então, daquela imagem que a gente viu lá atrás, né, hoje a gente tem esse avanço que é extremamente significativo e que significa muito. Mas isso é um passado próximo da gente, né? E o que fica de reflexo, né, desse momento que a gente foi colonizado e, enfim, não é um problema, obviamente, exclusivo do Brasil, tanto é que o Pablo vende máquina mundo afora, mas o que isso fica, né? Isso mostra que a nossa população ainda tem uma questão de uma mácula no DNA, né? Ou seja, é um DNA urbano e social com marcas profundas de respeito ao uso dessa área, e o símbolo dessa realidade é o lixo, né? É o que o Pablo ali ele tenta convergir lá com as máquinas dele, respeitando ali o meio ambiente. Então, o maior símbolo, o símbolo inconteste dessa herança maldita, que não deveria existir, né, é o mau uso da praia. Então, isso aqui não é no século passado, não é há 10 anos atrás, isso aqui foi domingo passado, na Praia do Recreio, depois de um domingo de sol, no dia 21, a população sai da praia e deixa esse mar de lixo para trás. E aí aqui vem a primeira provocação. Você, quando você tem olho do dono, você, quando se sente dono de alguma coisa, você cuida daquilo melhor do que ninguém, né? E a gente sempre espera do turismo que o turismo se utilize daquela área que ele está visitando, explorando, como o olho do dono. Mas no Rio a gente vê que é absolutamente o contrário, porque muitas vezes o turista que vem aqui respeita muito mais, né, o ambiente que ele está ali se utilizando para o lazer, para o conhecimento, né, para que ele está conhecendo, está explorando, do que o próprio carioca. Ou seja, arrisco a dizer que a maioria desse lixo aqui foi deixado pelo próprio carioca. Então, o que é melhor ser? Ter um espírito de turista ou de olho do dono? Deveria ser do olho do dono, mas a gente não vê isso na prática, né? Então, isso é o primeiro enfoque de que não adianta você ter tecnologia, você vai estar sempre secando o gelo, aparando a aresta, né? E
E se no passado as praias eram portos de saída das nossas riquezas, né, elas precisam ser, no futuro, portos de entrada de oportunidade, de inclusão, de sustentabilidade, e que a gente estabeleça um ponto de virada justamente para entrar aqui no nosso tema principal da palestra. Então, esse retrospecto é só para a gente entender que, por mais tecnologia que a gente desenvolva, alcance, e hoje realmente a gente é farto de tecnologia, elas estão cada vez mais acessíveis, se a gente não resolve um problema que é social, que é de relacionamento humano com o meio ambiente, não há solução que seja execuível. Então, qual é o ponto de virada, né? O ponto de virada é a gente entender a praia, basicamente aí o highlight disso, como uma plataforma de desenvolvimento urbano e inovação, né? Então, estamos falando de orla aqui, estamos falando do uso exaustivo de uma área, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? E é um laboratório vivo mesmo, que fala muito aí do turismo azul e praia inteligente. Mas vamos lá, o que é praia inteligente, né? A gente é uma concessionária pública, né? Todo mundo sabe, a Orla Rio, ela toma conta de 309 quiosques aqui na Orla, e a gente tem uma tara, a gente persegue, né, as melhores práticas. A gente sabe o quão importante é o nosso exemplo e a nossa atuação para essa área tão importante para o Brasil, né? Então, o que é praia inteligente, né? Qual é a questão que envolve tudo isso? Então, eu vou trazer um conceito aqui, vou me permitir ler, porque é mais fácil. Praia inteligente são ecossistemas litorâneos ou lagunares que combinam infraestrutura, tecnologia e dados para oferecer melhor experiência aos visitantes, sejam eles locais ou não, e, sobretudo, para preservar o meio ambiente e gerar oportunidades locais. De novo, a gente tem um litoral de 7.000 quilômetros, de diversidade cultural imensa, e que precisa ter, sobre essa área, esse espaço, um olhar como uma plataforma de inovação e não apenas uma mera exploração, uma área de lazer, ou uma exploração, ou um ambiente para exploração comercial. Então, a gente tem que se utilizar da tecnologia que a gente tem para educar. Antes dela controlar, dela punir, dela tentar reverter algum cenário que a mão humana por lá deixou, ela tem que ter um condão de educação, né? Então, o que a gente pensa é que esses sensores, esses alarmes, esses aplicativos, essa tecnologia, elas são ferramentas, primeiro, pedagógicas. É óbvio que a insistência, né, a não correção, vem o rigor da lei, né? A lei está aí justamente para você enquadrar cidadãos a cumprirem o convívio social, os hábitos comumente aceitos numa sociedade. Então, mas antes disso, elas precisam ser ferramentas pedagógicas. E a gente está vivendo um problema desse aqui no Rio, quem acompanhou, que é a questão da poluição sonora, né, muito focada nos quiosques, embora os quiosques sejam uma grande minoria que tenham provocado uma situação dessa. Você tem uma ocupação da Orla de Copacabana completamente desordenada, caixas de som hoje super pequenas, fazem um barulho enorme, né? Então, mas a gente não se omitiu, a gente foi atrás e trouxe uma solução para resolver um problema socioambiental, né? Ou seja, aquele morador que mora do outro lado da rua, incomodado com uma suposta poluição sonora vinda do quiosque. A gente instalou sensores, né, de monitoramento de ruído on-time para, de forma pedagógica, que é o que a gente espera, fazer entender para aqueles empreendedores que lá estão que não é porque tem um sensor que ele tem que ter a música baixa. Ele tem que ter a música baixa na altura permitida por lei, porque ele precisa conviver bem naquele ambiente social, tá? Então, a gente fez isso. E, além dessas atividades, a gente tem uma série de outras atividades que já falam diretamente com esse último ponto da pauta, que é a inclusão produtiva no turismo azul, ou seja, geração de emprego, a capacitação de toda a Orla. A gente agora, como vocês sabem, também criou uma empresa que chama Orla Brasil, né? A gente está elevando o nosso modelo de negócio para outras regiões do país, e lá em Salvador, que o Duda está aqui, que é o nosso diretor executivo de lá, a gente fez questão. Lá a gente também tem areia, não tem só a orla, a gente também tem a oportunidade de organizar a areia. A gente fez questão de oferecer treinamento e capacitação para toda aquela turma lá que foram capacitados numa universidade. Poucos ali tiveram oportunidade. Como é que estão os baianos e os cariocas em termos de educação, de usar a praia? Olha, o baiano... Baianos também somos da Guanabara. O baiano, ele tem... O Duda está aqui, não vou falar mal de baiano, longe de mim, mas o baiano, ele tem uma paixão pela cultura local
E a gente, quando o carioca foi para lá, foi a nossa grande primeira preocupação. Ele consome muito a cultura local. E, por isso, talvez ele tenha uma relação mais amena com a cidade do que o carioca. Né? Então, estou falando bem, tá, Duda? Então, isso chamou muita atenção da gente. Mas o fato é que a gente chegou lá e não se omitiu. A gente levou capacitação, a gente levou oportunidade, formalização, e isso faz parte desse complexo, né? dessa cadeia toda do turismo azul. E qual é a missão e valores da Orla Rio, né? Falando aqui? Praias inteligentes são mais do que um Wi-Fi na areia, são instrumentos de educação, inclusão e preservação. E o turismo azul é a ponte entre o mar que tanto nos encanta e o futuro que a gente quer construir. Então, agora eu vou trazer um vídeo que o pessoal da Ingrid produziu, que resume bastante do que a gente faz, porque não é só tecnologia, né? É você usar a inteligência e todo o conhecimento que a sociedade vem desenvolvendo para você colocar em prática as suas ações, o que você pensa como cidade, como empresa. E eu vou executar esse videozinho, depois eu venho com a mensagem final, e já estourei o tempo, não briga comigo não, mas é rápido, tá? O vídeo são 18 minutos só, mentira, 3 minutinhos. A praia é onde o rio acontece. É encontro, é lazer, é trabalho, é cultura. E cuidar dela é cuidar de todos nós. Foi assim que nasceu o Orla Impacto, uma plataforma viva que concentra todas as ações de ESG da Orla Rio, de projetos ambientais à inclusão social, do incentivo ao consumo consciente ao replantio de áreas nativas. Aqui estão reunidas as iniciativas que transformam o presente e constroem um futuro mais sustentável à beira-mar. O Restinga Vive é mais do que plantar mudas. É reconectar a cidade à sua natureza original. São áreas inteiras, adotadas e cuidadas pela Orla Rio, somando hoje mais de 9.000 metros quadrados adotados e 22.000 metros quadrados que serão adotados até o fim do ano. A Restinga é um ecossistema essencial para proteger a nossa orla. Com o Restinga Vive, devolvemos vida ao litoral carioca e mostramos que a sustentabilidade e a qualidade de vida caminham juntas. O Rio de Janeiro agradece. Muito obrigado. Não estamos sozinhos nessa missão. A Embratur é patrocinador oficial dos projetos Ecoa a Orla e Recicla a Orla. O patrocínio da Embratur mostra que o turismo sustentável é o caminho do Brasil. A praia é o nosso maior palco. Essa orla é um dos principais ativos que o mundo inteiro admira. Então, está muito contente e é um super projeto que deve ser replicado em outras regiões do Brasil. O Ecoa Orla leva conhecimento e engajamento, estimulando boas práticas nos operadores de quiosques e a evolução deles nos 7 níveis do projeto. Já o Recicla Orla transforma resíduos em novos ciclos de valor, unindo educação ambiental e economia circular. Tem também o projeto Coco no Ponto, em parceria com a SMAC, que transforma o resíduo de alto impacto ambiental em geração de trabalho e renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. O Sabores da Orla, maior festival de gastronomia praiana do país, incorporou um novo critério de sustentabilidade, que valoriza quem compra do pequeno produtor e quem aproveita integralmente os alimentos. E o impacto vai além. Mutirões de limpeza com voluntários, energia limpa nos quiosques, tudo isso forma o Orla Impacto, um ecossistema que cuida da orla e inspira o mundo. A Orla Rio já é a maior rede de quiosques gastronômicos e experiências ao ar livre do Brasil. Agora é também a maior orla de impacto socioambiental positivo, porque viver a experiência da praia é também garantir que ela continue viva para as próximas gerações. Orla Impacto. Viva a experiência. Multiplique impacto positivo. Orla Rio. Viva a experiência. Vou dar aquela fechada para a gente. Então, e isso são uma série de plataformas que, conjuntamente, elas trazem um retorno muito positivo. Faltou só o último slide. E aí, não, opa, passei. Aí. Faltou o último slide aí, eu acho. Mas tudo bem, enfim. Então... Você lembra ele, você lembra o slide. Então, vou ler aqui, eu trouxe minha cola.
Então, o que eu queria deixar de recado, né, na realidade, é a gente tem que mudar essa lógica. Aí, ó, tá vendo? Então, a gente tem que mudar essa lógica. O passado que a gente analisa hoje foi um presente. Então, o nosso presente hoje é o futuro passado, é o que as pessoas no futuro vão analisar. E olhar o passado, agir no presente, a gente consegue corrigir o futuro. Então, o passado, praias ignoradas, o presente, praias problemáticas, que é o que a gente vive hoje, e o que a gente espera no futuro são as praias inteligentes, ou seja, que sejam inclusivas e com respeito ao meio ambiente. Se a tecnologia estiver a serviço da natureza, ela certamente estará a serviço da humanidade, pois nada somos sem a natureza e pouco seremos a não entender e respeitá-la. A praia inteligente não é a mais conectada, mas a que melhor usa a tecnologia para servir ao meio ambiente e às pessoas. A praia inteligente não vigia, ela educa, não afasta, ela aproxima. A tecnologia é a ponte para que cada cidadão se reconheça como guardião da ordem e da natureza. Então, com isso eu encerro aqui. Queria agradecer aos CITOS, em nome do Guilherme e do Ricardo, que estão aqui, por essa iniciativa. Eu acho que esse tipo de mensagem, esse tipo de discussão é o que vai fazer com que a gente siga em frente e, de fato, traga soluções não necessariamente tecnológicas, mas de essência, para a gente regular esse equilíbrio entre a nossa existência e a existência da natureza e do meio ambiente. Muito obrigado, boa noite. Então, eu vou permitir uma reflexão rápida para vocês. Ele falou de 7 mil quilômetros de costa no Brasil. Nós temos 636 quilômetros de costa no estado do Rio de Janeiro, para vocês fazerem uma ideia. E ainda assim é a terceira linha de litoral mais extensa do país, não é a primeira. Muito bem. Lá na SEAS, na Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos com um projeto de levantar todo o potencial de economia azul dos 25 municípios costeiros do Rio de Janeiro. Então, a gente vem de Angra dos Reis, né, com Paraty, com cidades, com a própria Angra, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Niterói, vai subindo. Chega em Saquarema, Rio das Ostras, vão para Búzios, Arraial. A gente tem já tem um potencial de turismo que muitos de vocês já desfrutam, mas que a gente precisa dar valor para essa capacidade de produção sustentável do mar. Esse privilégio de estar com vocês aqui é muito interessante, porque vê-se claramente que a Orla Rio é um exemplo de um empreendedorismo, de uma capacidade do João Barreto, né? Os 60 anos e o filho e tal. E também da organização do evento, porque o que a gente fala muito lá na SEAS? A gente participa de muitos eventos, mas corre o risco dos eventos desaparecerem com o próximo evento que acontece. Mas aqui vocês veem exatamente como que a solução pode funcionar, tanto de quem usufrui da área urbana construída a partir da praia, porque você não tem, né, todos os quiosques construídos existem ali, porque a praia está ali atrás. Mas esse passado, presente e futuro que Léo fala, está aqui no futuro das soluções que a gente não tem. Vamos imaginar, né, nosso prefeito hoje está fazendo uma série de concessões de parques públicos. A gente tem uma companhia, que é a Conlub, que é uma companhia muito eficiente, é considerada das melhores companhias de recolhimento e tratamento de resíduos, mas nós temos um índice de coleta seletiva muito baixo. O caminhão passa todo dia na porta da minha casa, me dói ver a quantidade de produtos recicláveis que todo dia as pessoas temem botar na calçada e os caras jogam dentro do caminhão aquela quantidade de garrafas de plástico e tudo. Isso dói para quem está na ecologia, como eu estou, desde a Rio 92, vocês imaginam, né, quantas tentativas a gente tem perdido de poder ter essa visão. Então, o encontro do Orla com as soluções tecnológicas, que para mim, para nós, talvez seja o futuro do que a gente vai conseguir no Rio de Janeiro. Não sei se numa parceria da Conlub com vocês, né, ou se o prefeito possa também fazer um tipo de concessão para serviços que tragam essa tecnologia que nós não temos. Se imaginar que nós temos 25 municípios costeiros de alto potencial de turismo sustentável, olha a possibilidade que a gente tem de ter a Orla trabalhando nesses municípios, que já foi para a Bahia agora, e as soluções que a Ecoarenas e que Rodrigo está trazendo. São 4 ou 5 empresas ali, eu não guardei
tantos nomes. Então, eu queria que vocês fizessem um exercício agora de troca entre vocês, porque aqui estão as soluções todas combinadas, e nós, lá do Estado, vamos fazer o possível para fazer essa perdurar essa possibilidade do encontro de vocês aqui, que é muito bacana. Eu acho que você tocou num ponto essencial, porque, na realidade, empresas, né, e a tecnologia são feitas por pessoas, né? Então, isso a gente tem que até elogiar e elevar aqui no caso do Orla Rio. O Orla Rio não é um chavão, o Orla Rio tem um timaço, né? Fernanda, Rodrigo, Simone, a Fernanda Novaes, que hoje está na Orla Brasil, o Ingrid, então o Felipe, a Natália. Então, são pessoas que se dedicam suas vidas, passam mais tempo lá e passam a ter um contato obrigatório com essa história e pensar fora da caixa. Então, quando a gente olha, de novo, uma oportunidade dessa de sinergia entre a tecnologia e a necessidade que a gente tem hoje, obviamente que a gente quer que essa tecnologia ela fique cada vez mais démodé, que você deixe de utilizá-la ao longo do tempo, né? Porque você conseguiu resolver socialmente aquele problema. Mas a gente precisa parar uma aresta grave agora. Então, essa sinergia, esse encontro, ele é fundamental. Infelizmente, a gente mora num país muito burocrático. Você citou a própria Argentina, a questão da inflação, coisa e tal. Então, é difícil você desenvolver. Tanto é que você vende um país para a Europa, 83% na Europa, né? Que é a sua máquina, mais ou menos. Europa muito mais fácil. Muito mais fácil. Que a Argentina. Então, a gente ainda tem esse desafio burocrático aqui para a gente implementar soluções como a do Pablo. E não é falta de investidores, nem falta de fundo, nem dinheiro no mercado privado para isso, né? I'm going to speak English. In Europe, you can go to a municipality and the environmental technician is just receiving you maybe 10, 20 minutes after you went to the front desk. In Argentina, I spent maybe 1 year before somebody could even hear my project. And I spent 18 months until I could import the machinery from United States and from Italy. It was very difficult, still is very difficult, but we managed to do it somehow. In my experience, the fact that we have a cluster, Big West Vintage Cluster in Rio, in Innova, this cluster involves governance, education institution, research institution, companies, entrepreneurs, and we need the three parts. Maybe a new legislation, a new law. The research institution help to govern, think in new law, have the knowledge base to write a new law. The company needs a new law for innovation. Innovation sometimes require new legislation, and new knowledge, and guarantee that the solution will be the impact in the nature that we think. And because of that, a cluster such as Innova have here is very useful because the three parts are working together under the same umbrella. And through International Green Tech Network, we can obtain models of legislation or solution that then we can adapt it our cities. Because maybe the innovation improve and change very fast, but the legislation is slow. And well, because of that, we need to balance between us. And well, I saw in the beaches here, the same in Argentina, showers running every time. Every time the water, and well, in the Miramar
beaches proposal, altogether Colombia, CTC, Greenova, Intus. This kind of solution? Discuss about that. First, the temporizator, no? But then we choose a device that reduces the between 40 and 60% the water that we use with the same shower sensation. In Argentina, we offer for our customer heat water for the shower. Yeah. A lot of people consume heat water, and if you can reduce with the temporizer, with the DEA, the device that reduce the water, we can reduce the gas that we use to heat the water. Well, the sharing knowledge between different experience in Latam and with Europe, relation with the solution, relation with the legislation is very useful. Reduce the time of the adoption, and well, this was the key for us. We spent a lot of time. We are working the last 8 years, but in this case, the 9 proposal that win reduce the cost to heat the water. This is the main cost that the beaches has in Argentina, because 2,050 people take a shower before come back to your home. And if you can reduce the water that the shower consumes and the gas that we use to heat, the beaches have more money. Well, this is an example. Eu acho fantástico, acho que todas essas possibilidades, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, que ficou no ar? Show. Não? Então, todo mundo satisfeito, então acho que foi um show, né? E lá na secretaria vamos tratar de fazer os... Sim, diga, Pablo. I would like to show some more photos of real beach cleaning works and past works that we did, because I don't want you guys to just go back home just with a presentation, and I would like to share with you some real photos of the activity that we do. Just that, if you can give me maybe 30 more seconds. Tudo bem com produção? Acho que sim, né? Eles conseguem colocar a sua... Tá no... That's after a concert of 25,000 people, and we recollected 1 ton and 300 kilos of garbage after the concert, and the beach opened again for tourists at 10 a.m. It took us 4 hours. Where is this place? In Mar del Plata. It's the biggest discotheque on the sand in the world. And this one is the launching of the campaign of our sponsor every summer. We've been doing this for the last 7 summers. Consiste básicamente en retirar cualquier ítem que no tenga nada que ver con el ecosistema playero. Nuestro rol fundamental es canalizar el rol social del banco mediante esta campaña de limpieza mecánica de playas. Lo que encontramos en la playa generalmente, bueno, son botellas PET de agua, tapitas, todo tipo de plásticos, papeles, clavos, vidrios, metales, pero el residuo más común que se encuentra en todas las playas del mundo son las colillas de cigarrillo. Tenemos un acuerdo también con la cooperativa Reciclando Conciencia, en el cual nosotros le brindamos todo el residuo para generar una economía circular, para que ese residuo tenga doble vida.
Estamos muy agradecidos con Banco Santander por permitirnos canalizar su rol social e instrumentar esta campaña de limpieza mecánica de playas. Esperamos que con este tipo de campañas y de iniciativas privadas las empresas empiecen a tomar más participación en lo que es el cuidado del medio ambiente y empezar a desarrollar ese rol social que tan necesario es para las comunas y el planeta en general. Obrigado. Jennifer, precisamos terminar, né? Então tá, gente, ótimo. Vamos agradecer essa beleza de encontro aqui, né? Agradecer a CITOS, a Secretaria certamente fez uma bela parceria com vocês, a Intos, né? Que conheço as pessoas muito queridas também. E até uma próxima oportunidade, certamente vocês vão ter acesso a esse material pela organização. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado a todos presentes nesse nosso último painel. Lembrando que ainda hoje teremos a Masterclass. Tem a fotinha aqui? Tem a foto? Sim, teremos uma foto, com certeza. Então, daqui a pouco nós teremos a Masterclass com o Márcio Canedo. Então, todos aqui presentes não perdem por esperar. Vamos agora tirar a foto oficial do segundo painel e vamos aproveitar e chamar também já o terceiro painel, o terceiro e último painel do nosso dia de hoje. Muito obrigado a todos. E para o nosso último painel do dia de hoje, queremos dizer que ele tem o patrocínio da IFES, do Instituto Fecomércio de Sustentabilidade. E neste painel abordaremos o tema Sustentabilidade em grandes eventos e o legado do carnaval, do backstage à cidade. Circularidade, inclusão produtiva e desenvolvimento econômico. Para esse tema, os palestrantes convidados ao palco são Diego Carbonel, diretor de sustentabilidade da Liga de Escolas de Samba do Rio de Janeiro, série de ouro, a Liga RJ. A doutora Cristiane Siqueira, pró-reitora de pós-graduação e capacitação profissional na Universidade de Vassouras. Jean Santos, coordenador de projetos Sustenta Carnaval. E Daiane Lima, head de sustentabilidade do Rio Carnaval Liesa. E para mediar esse debate, convidamos ao palco Vinícius Crespo, que é diretor executivo do IFES. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Hoje eu estou com quase uma avenida inteira aqui, né? Eu acho que mais do que isso. Estou com 2 avenidas aqui, que é essa alegria de estar aqui com a Liga, com a Liesa, com a Academia e com esse grande projeto que é o Sustenta Carnaval. A gente vai falar um pouquinho dos impactos, né, do Carnaval, do quanto a gente tem de possibilidades de replicabilidade dessas ações. O Carnaval do Rio de Janeiro é a maior festa popular cultural do mundo, né? E a gente tem grandes ações, não só em termos culturais, de samba, mas também de ações de sustentabilidade, e vocês vão ver aqui, né, nesses grandes palestrantes que a gente trouxe aqui. Eu trouxe aqui alguns dados, poucos, rápidos, com relação ao Carnaval desse ano, né? O Carnaval de 2025, 8,8 milhões de reais foram gerados só com o Carnaval. A gente está falando de uma receita direta de 3,4 milhões em gastos diretos, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior. E aí, falando aqui de turismo, um recorde, o Rio de Janeiro atraiu cerca de 300 mil turistas internacionais, dos quais ficam 11 dias, o turista, em média, o turista nacional, 9 dias. E aí é um desempenho que a rede hoteleira alcançou quase a sua totalidade, 98,62%. Então, a gente sabe a importância econômica, né, para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, do Carnaval. A gente que representa a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, serviço um grande impacto disso, mas a gente tem essa oportunidade, né, de, nesses grandes eventos,
a gente falar de sustentabilidade e a gente trazer o carnaval, como vocês vão ver aqui, como um carnaval cada vez mais sustentável, com uma gestão de resíduos e até com reconhecimento acadêmico. Então, eu queria começar aqui, primeiro, mais uma vez, agradecer vocês estarem aqui, que o carnaval me dá muitas alegrias, mas me dá amigos também. Eu tenho uma felicidade de tê-los como amigos. Então, agradecer vocês terem aceitado o convite. E eu queria convidar o Diego para falar um pouquinho, né, sobre a Liga e o que a gente tem feito, né, nesse sentido. Diego, com você, por favor. Maravilha, obrigado. Boa noite a todos, a todas. Um prazer estar com vocês aqui, com pessoas que são referências no tema. Acho que a ideia aqui é compartilhar um pouco, né, do que a Liga RJ tem feito, né, dentro da temática de sustentabilidade. Então, vou tentar ser bem breve aqui para que a gente tenha também esse momento de troca posterior. Bom, só me apresentando rapidamente, sou Diego Carbonel. Profissionalmente falando, hoje eu sou coordenador de sustentabilidade, né, da Comissão de Sustentabilidade do Conselho Regional de Administração. Sou membro convidado da Comissão de Sustentabilidade Ambiental do Conselho Regional de Contabilidade e integro também a Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável da Alerj. Para além disso, eu tenho uma vivência já na área de sustentabilidade, em grandes empresas, na área de tecnologia, na área de moda, né, na área de eventos também, mas sempre fui um apaixonado pelo carnaval. Vocês veem aí a minha foto bem pequenininha aí, tocando tamborim. Então, desde muito garoto, eu sou envolvido no carnaval, fui ritmista, fui diretor, até pouco tempo atrás era mestre de bateria. Então, assim, minha vivência é no carnaval. E justamente por essa vivência que me trouxe até essa minha entrada para falar de sustentabilidade dentro do carnaval através da Liga RJ. Esse projeto começa na Superliga, na Intendente Magalhães, vai para a Liga RJ para Sapucaí e se estende para outras praças que a gente vai falar mais rapidamente. A Liga RJ, para quem não conhece, é a liga que a gente conhece como popularmente Série Ouro. Desfila sexta-feira e sábado de carnaval. São 15 agremiações, grandes agremiações do carnaval. Né? A gente está falando aí de um público de aproximadamente 120 mil pessoas, uma transmissão que deu quase 2 milhões de pessoas. Então, assim, é um evento gigantesco que acontece ali na sexta-feira e sábado e que dá acesso, né, ao grupo especial para a Escola Campeã. E o Liga RJ Sustentável é um projeto apoiado nos pilares ESG, né, a parte ambiental, social e de governança, conectado a 6 ODS, né, também vocês vão ver mais para frente, e que busca, nessa parte de redução de impacto, buscar a circularidade, também a dar transparência para os stakeholders e também divulgar, comunicar o que é a sustentabilidade para a população mais impactada, que é a população do carnaval, a população que está ali mais direta, que tem esses impactos ambientais e sociais e que precisa conhecer o tema. Então, no pilar ambiental, a gente tem como iniciativas a compensação das emissões de carbono, né, feita nos ensaios técnicos e nos desfiles. A gente tem a ação de educação ambiental, que eu vou falar um pouco mais na frente, a coleta seletiva e gestão de resíduos e a iniciativa de circularidade de fantasias, que tem parceria aqui com o Sustenta, vou falar um pouquinho também sobre isso. Então, a gente fez ali a compensação de 533 toneladas de carbono nos ensaios técnicos e desfiles somados. A gente faz um inventário ali considerando o uso do diesel nos carros alegóricos, a parte de iluminação, enfim, faz uma estimativa do translado dos desfilantes da Sapucaí, o retorno para suas comunidades, faz essa compensação, esse inventário de carbono, e isso é compensado em projetos na região amazônica. Para além disso, a gente fez também, né, dentro dos ensaios técnicos e do Esquenta Carnaval, uma operação também de gestão de resíduos, onde a gente conseguiu no Esquenta Carnaval, por exemplo, mais de 500 quilos de material reciclável, 30 litros de óleo e 20 quilos de orgânico, tudo destinado para compostagem, destinado para, né, cooperativas, enfim, para devido às destinações desse material. A gente tem a parte de reaproveitamento de fantasia. Acho que é legal falar aqui da parceria com o Sustenta, que a gente utilizou, né, junto com a Lohane Tavares, que é uma design de moda sustentável. A gente faz esse reaproveitamento e a gente fez exposição desses figurinos, né, remodelados, tanto no G20 quanto no Esquenta Carnaval. E foi muito legal, porque isso foi uma atração onde as pessoas usaram muito para tirar fotos, né, ali nessa parte de fantasias, e a parte de educação ambiental e jogos educativos, né, dentro do pilar ambiental também. Aqui é só uma galeria visual para mostrar para vocês algumas iniciativas, né, vocês vão ver ali as lixeiras de separação orgânico reciclável, os jogos de ODS, que também foi algo bem curioso, né? Achei que as pessoas estariam ali focadas no carnaval e não iam querer participar, mas a gente teve muita participação das pessoas conhecendo um pouco sobre ODS, coleta seletiva, né, a distribuição de mudas, enfim, a coleta dos recicláveis e a exposição ali também, como vocês podem ver na foto, dentro do G20. No pilar social, a gente lida com 4 temas principais: saúde e bem-estar, mulheres, combate à intolerância religiosa e juventude. E a gente fez uma campanha de combate à violência contra a mulher, com mais de 20 mil materiais distribuídos, né, nos ensaios técnicos, Esquenta e no desfile. A parte de cuidado com a saúde, a gente teve aplicação de vacinas, teve também autoteste, enfim, muita coisa ali disponível com o Vambora.
Parte de beleza e bem-estar, tudo gratuito, né? Maquiagem, trança, e ao mesmo tempo a gente também oferecendo a parte de aferição de pressão, né? de glicose, e enfrentamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas que a gente faz também em parceria com a Secretaria, voltada para essa conscientização, mais de 15 mil materiais distribuídos. Combate à intolerância religiosa, como eu falei com vocês, e a conscientização de jovens e adolescentes, mais de 100 mil materiais distribuídos também ao longo desses dias aí. Aqui, mais uma vez, a galeria visual, então a gente tem as ações ali, a distribuição, a campanha Se Liga na Prevenção, que foi voltada para essa parte da Liga também, ações ali de embelezamento, inclusive quando não teve, a gente tomou puxão de orelha, vim sem maquiagem hoje para fazer e vocês não colocaram hoje, então foi legal também ter essa repercussão. A distribuição aqui de material também, mais uma vez a faixa ali, né, também no céu técnico, no desfile, também tem uma repercussão bem positiva. No pilar de governança, a gente faz a parte de relatório de sustentabilidade, alguns reconhecimentos e certificações e essa transparência de comunicação. A Liga conseguiu, esse ano, o Global Quality Certification, que é uma certificação oferecida pelo Latin American Quality Institute, um instituto que tem 20, né, atende a 20 países da América Latina, e a gente foi receber essa premiação lá em Manaus esse ano, no final do ano passado, né, aliás, no início desse ano, perdão, e o selo Empresa Amiga da Mulher, que é, na verdade, né, um reconhecimento pelas ações de enfrentamento à violência contra a mulher que a gente fez no Esquenta Carnaval, nos ensaios técnicos e no desfile. A parte de transparência disso tudo, o relatório de sustentabilidade, que também chega, né, já conectado com o olhar do investidor, do parceiro, e os indicadores, né, que a gente tem ali em todas as nossas iniciativas, vocês devem ter visto ali, que está sempre ligado, né, à quantidade de material distribuído, pessoas, né, que foram impactadas ali. O Selo Social, que é um parceiro novo da gente, chega ao Rio de Janeiro, e a Liga RJ é parceira estratégica do Selo Social, buscando essa capacitação e certificação, e a Associação Instituto Etos também, que é um instituto bem reconhecido, né, que também é parceiro nesse sentido de reconhecer iniciativas de sustentabilidade. Alguns destaques na mídia, a gente fez matéria com a CNN, com a Band, meios específicos, né, como Colabora e Meio Sustentável, que são meios específicos de sustentabilidade, e algumas palestras e seminários, como essa de hoje, obviamente, mas a gente fez no meio corporativo, então, o Latin American Quality Institute, o Quality Festival, a Expo SG em Piracicaba, que a gente participou e vai participar das outras 2 edições em Jundiaí e em Belém. Em meios acadêmicos, Senai C-Ticket, o FRJ também. A parte do Carnaval, a gente fez o Conasama do ano passado e o Expo Sustenta, que foi onde nos conectamos ali mais próximos, né, também. E um protagonismo no G20, que eu acho que foi bem interessante, onde a gente teve 2 painéis de 1 hora cada, falando sobre sustentabilidade, né, para diversas pessoas. Acho que colocando o Carnaval como voz ativa, né, e propondo ali também iniciativas importantes para o Carnaval. Resumo de impacto disso tudo, 533 toneladas de carbono compensada, mais de 500 quilos de recicláveis, 30 litros de óleo e 20 quilos de orgânico só no Esquenta Carnaval, 130 mil materiais distribuídos, mais de 130 mil, mais de 1.500 atendimentos, são 30 matérias únicas sobre sustentabilidade relacionada ao Carnaval, 20 palestras e workshops e 2 premiações, uma nacional e uma internacional. Isso virou referência e a gente foi fazer a consultoria para outros 2 carnavais. O Carnaval de Florianópolis, onde a gente, inclusive, faz a consultoria lá para a diretoria de sustentabilidade que surgiu no Carnaval de Florianópolis, e o Carnaval de Passo de los Libres, na Argentina, onde a gente dá uma aula lá sobre gestão de sustentabilidade para dentro do Carnaval. Além disso, tem Belém, que é a ESA, né, o Carnaval de Belém, onde a gente fez também essa consultoria. Lá a gente, por exemplo, conseguiu 4,75 toneladas coletadas de recicláveis ao longo do Carnaval. E uma novidade que eu vou soltar aqui agora, que é o Carnaval de São Paulo. Então, a Liga RJ hoje, para além, a consultoria da Liga RJ hoje vai para além do Carnaval do Rio, para o Carnaval de Belém, para o Carnaval de Florianópolis e agora para o Carnaval de São Paulo, que a gente nem anunciou na rede ainda, mas estou anunciando aqui em primeira mão também nesse sentido. E aí, resumindo, né, fui bem no tempo, em 2 e 2 ainda, tá vendo? Olha que maravilha. Então, acho que é isso. Quando a gente conecta, né, a temática de sustentabilidade com o Carnaval, a gente tem a oportunidade de dialogar com um público que é hoje muito carente nesse sentido, tem a oportunidade de trazer transparência e credibilidade para aproximar marcas também, trazer o poder público nesse sentido e todo mundo sai beneficiado. As ligas, né, acho que todas as ligas, as escolas de samba, a gente fala dos setores públicos, então tem secretarias, coordenadorias que participaram com a gente, tem empresas privadas que fizeram, por exemplo, a GPX, que fez o inventário de carbono, a gente tem a DFD, que fez o relatório de sustentabilidade, então a gente traz também essas empresas para isso, e o público começa a entender a importância de falar de sustentabilidade, de gestão de resíduos, de circularidade, tudo de maneira muito orgânica, muito natural, porque esse é o potencial do Carnaval, né? De alguma forma, o Carnaval tem esse potencial de conectar pessoas, né? De conectar pessoas com temas que, no geral, são temas densos, né? Falar de sustentabilidade sempre acaba gerando assim o Capitão Planeta veio falar comigo aqui de sustentabilidade, mas quando a gente fala de Carnaval, isso é muito orgânico, as pessoas têm
a oportunidade de dar até um feedback direto para a gente ali na pista mesmo. Eu fiz a Superliga, que foi na Intendente Magalhães, fiz o Carnaval do Rio, fui para Belém fazer a consultoria lá, e o feedback é legal, porque quando acontece uma iniciativa, uma ação, e que eles reconhecem isso, é muito automático, a pessoa chega ali, cara, parabéns, não sabia que existia esse tema, que legal que você está fazendo isso, e que bom que isso veio para o Carnaval. Resumidamente, é isso, gente. Obrigado. Diego, obrigado, muito bom, né? A gente vê a Liga, o quanto que desenvolve sustentabilidade, mas eu queria pegar um ponto aqui que é a replicabilidade, né? Você está levando até para São Paulo, a gente tem alguma resistência? Não. Pelo contrário, a gente tem aqui o Parque Vila Lobos e a gente está com um projeto lá, mas é isso, né? O Rio de Janeiro mostrando esse potencial e da replicabilidade, é um pouquinho que a gente quer buscar nesse painel, é mostrar que isso não fica só na Marquês de Sapucaí. Isso tem possibilidade de Belém, São Paulo, Florianópolis, seja onde for, né? Dinamarca, onde que a gente quiser levar, né, Hendrik? A gente levar isso lá também para ter essas possibilidades de oportunidade. E saindo da Liga agora, eu vou para a Liesa. Aí eu queria entender aqui, ouvir, né, a Daiane, para saber o que a Liesa também vem construindo, né, e apresentar essas oportunidades que a gente tem aqui na Liesa Rio Carnaval. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? 6 e tanto, né? Todo mundo acordado, que bom. Eu sou Daiane, eu represento a área de sustentabilidade da Liesa e dentro dessa área a gente vem desenvolvendo aí desde 2018 estudos com os nossos parceiros, inclusive, né, o FEComércio, um deles, que culminaram no que hoje é o nosso departamento. Então, como head de sustentabilidade, eu quero apresentar para vocês rapidamente alguns números. Não sei se a apresentação já está para aqui, tá? Só passar aqui, né? Então, bem-vindos ao maior espetáculo da Terra, viu, pessoal? Deixa eu ver se o vídeo vai passar. Não, não passou. Aqui a nossa tradição e o futuro, eles vão desfilar juntos, e aqui alguns números, pensando muito em turismo, uma vez que esse nosso seminário aqui também vai abordar a temática do turismo, né? Nós temos mais de 550 mil pessoas que desfilam, né, ao longo das noites, das 6 noites de carnaval, incluindo a noite da Liga RJ, mais de 400 mil pessoas nos ensaios técnicos, mais de 30 mil pessoas nos eventos da Cidade do Samba, porque, ao contrário do que se pensa, carnaval é o ano todo, né? São 3 dias de desfile, que são os desfiles do Grupo Especial. Então, a Liga RJ, ela também tem os seus desfiles para que uma dessas escolas consiga subir para o Grupo Especial, né? E temos 2 ensaios técnicos, tanto no Sambódromo, quanto antes ainda na Cidade do Samba, ao longo do ano. Tá? 2 dias de desfiles festivos, que são os desfiles das escolas mirins. Então, muitas das nossas escolas do Grupo Especial, além do Grupo Especial, outras escolas, que são as escolas mirins, elas têm um dia específico para desfilar. Tá? E, no sábado, as campeãs adentram a avenida. E esse é o carnaval que muitos conhecem. Um carnaval que vai movimentar o Rio, carnaval que vai movimentar mais de 6,5 bilhões no estado do Rio de Janeiro. Né? A gente tem 98,6% de ocupação hoteleira durante esses dias, 20% de aumento no setor de bares e restaurantes, mais de 20 mil trabalhadores, e são mais de 20 mil trabalhadores mesmo, senhores. Né? E mais de 70 mil empregos ali gerados no estado. E o terceiro dia começa nesse ano, né, de 2025, e foi um divisor de águas para nós, porque até então o Carnaval do Rio ele acontecia em 2 dias, e o Rio Carnaval, então, passa a ter um terceiro dia. Para quê? Para que essas escolas pudessem fazer melhor também ali, né, o seu desfile, e também que a gente tivesse ali, numa área logística, uma condição melhor também de conseguir adequar ali toda a estrutura e a infra que a gente precisa. Mas, para além disso, a gente também inclui mais um dia para que turismo se faça dentro da cidade. E, com esse terceiro dia, mais de 1 bilhão movimentado no estado do Rio de Janeiro. Mais de 100 mil pessoas ali no Sambódromo a mais, e mais de 60% de aumento só na audiência. Para vocês terem ideia, eu não trouxe esse dado aqui, mas a gente está falando que, de audiência, a gente está equiparado a uma final de Copa do Mundo. Então, em questão de pontos, né? Bem, então o Brasil parou para ver. Mais de 70 milhões de pessoas assistiram a esses desfiles em TV aberta. Isso através da TV Globo, da Globoplay, do Multishow. E esse engajamento, né, ele movimenta milhões nas redes sociais. Então, a gente tem aqui, só de visualização, a gente está falando de mais de 370 milhões de visualização em canais oficiais do Rio Carnaval.
mais de 648 milhões em retorno de mídia do Carnaval desse ano, 2025. E de todas as partes, um só desejo, né? Viver esse Carnaval. Então, vocês conseguem ver aqui rapidamente um comparativo de 2024 para 2025 e, inclusive, um recorte de como que esse público qualificado de fora do Brasil, né, vem mudando ao longo desses anos. Né, com a fonte desses números é a Ticketmaster, que consegue trazer para nós quantas pessoas e de que país. Então, a gente consegue ver um aumento exponencial do mundo interessado no nosso Carnaval. Então, o Brasil, que o mundo aplaude, né? Então, a gente consegue fazer esse recorte e entender que nós temos ali mais de 180 países representados. 93% dos países são reconhecidos globalmente. Então, a gente tem aqui, em 2024, 159 países, em 2025, 180. Né? Os países que mais se interessam pelo Rio Carnaval, hoje, né, para além, obviamente, do nosso, é Estados Unidos, Portugal, Argentina e França. E esse Carnaval ele não para, porque ele é mais do que um espetáculo, ele é realmente uma grande plataforma. E a gente fez aqui um recorte rápido para mostrar para vocês como que esse ciclo 2025-2026 já está se organizando para acontecer. Né? Na área de sustentabilidade, esse ano conseguimos a conquista da ISO 20121, que é de Sistema de Gestão de Eventos Sustentáveis, realmente um trabalho árduo, ao longo de mais de 2 anos aí de muito trabalho, a gente finalmente consegue. Nossa parceria com a Univassouras foi também crucial nesse processo, e tantos outros parceiros como Sustenta Carnaval também. Né, o gerenciamento de resíduos sustentáveis já faz parte da nossa cultura, mas a gente também não deixa de mencionar aqui, né, e o reaproveitamento desses materiais. E eu vou trazer um pouquinho mais à frente isso para vocês entenderem melhor. E a criação, então, de 3 pilares estratégicos, que são os pilares que hoje a Liga entende ser os pilares cruciais, que é protagonismo social e educação, empreendedorismo e gerenciamento de resíduo, governança e parcerias sustentáveis. Nada disso aqui seria possível sem as parcerias corretas. Né? Nós, com essa globalização dos dados, conseguimos digitalizar nossos processos. Então, nossos ingressos são todos digitais, nós temos reconhecimento facial em todas as nossas entradas e as operações elas começam a ter mais eficiência. Com isso, a gente tem mais transparência. Né? Sem mencionar, obviamente, a internacionalização. Então, aqui eu trago para vocês uma linha do tempo do Carnaval, para quem acha que Carnaval só acontece em fevereiro ou em março. Carnaval acontece o ano todo. Inclusive, amanhã já está acontecendo Carnaval, né, Holanda? Amanhã é final de samba da Beija-Flor, hein, pessoal? Por favor. A gente começa desde janeiro, ali, né, nos preparativos, temos os desfiles oficiais, temos a apuração. Quando acaba a apuração do Carnaval, a gente já está pensando na ordem dos desfiles do próximo ano. Depois que a gente define a ordem dos desfiles do próximo ano, a gente vai ter... Estou falando só de eventos de Cidade do Samba, tá? Não vou nem entrar ali nos pormenores dos demais eventos. Nós vamos ter Noite dos Enredos ainda na Cidade do Samba em agosto. Vamos ter agora, no final de novembro, início de dezembro, o Dia Nacional do Samba, onde todas as escolas de samba do Grupo Especial vão poder aproveitar ali apresentar os seus sambas enredos. Então, vocês podem ver que Carnaval é o ano todo. E em sustentabilidade, como eu disse a vocês, a nossa maior conquista é a ISO 20121, que é uma ISO que, para a gente, tem todo o match com o que a gente entende ser o nosso grande propósito, porque foi um trabalho danado para a gente conseguir mapear. Desde o nosso stakeholder, que é a Liga RJ, e tantos outros, a gente tem 14 partes interessadas dentro desse processo. Então, é um processo bem criterioso. E, com isso, a gente consegue estabelecer quais são os nossos compromissos gerais para todos os nossos eventos. Quem tiver interesse, quiser acessar o plano de sustentabilidade do Rio Carnaval da Liesa, só ler esse QR Code bem aqui. Fiquem à vontade, a gente tem ali bastante conteúdo para vocês. Né? Neutralização das emissões carbônicas, elas acontecem em todos os nossos eventos. O combate a toda e qualquer discriminação também. A promoção de educação e o engajamento das nossas partes interessadas. Esses são os nossos grandes compromissos gerais. E dentro da nossa temática, o que a gente tem de ODS como prioridade, nós temos aqui 7 ODS destacadas. Então, lixo zero em aterro a partir do Rio Carnaval é a nossa meta até 2030. Neutralidade em carbono, recuperação florestal de até 5.000 hectares. Temos aí uma meta muito ambiciosa na capacitação de 10 mil jovens e adultos. Meta essa que a gente já começou, né, professora? Coisa boa. O acolhimento e o direcionamento no mercado de trabalho de mulheres, especificamente nosso público,
Esse recorte social que o Diego traz, que é sobre o gerenciamento de resíduos, é um recorte social muito de mulheres, inclusive de pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, né? Então, essa reinserção social também está dentro dessas nossas metas, no combate à fome, inclusive, e esse envolvimento das partes interessadas. A utilização de energia limpa, a gente trabalha em 2 pilares, um pilar para a cidade do samba e outro pilar para o carnaval, até porque é inviável que a gente consiga ser 100% energia limpa dentro da Sapucaí, uma vez que a gente tem um consumo de grupo motogerador muito alto, né? Mas na cidade do samba a gente pretende alcançar essas metas. Aqui alguns destaques para vocês. Então, esse ano nós nos tornamos Net Zero Carbon Event. Foi durante o Carnaval. Eu só acabei vendo depois que o Carnaval acabou. A gente recebe, então, né, a gente já tinha feito esse pledge, mas ele sai depois do Carnaval, e o nosso selo da ISO 20121. Trouxe aqui um recorte bem rápido para vocês de resultados comparativos, né? Desde 2023, esse mapeamento vai sendo feito, esse mapeamento é rastreável. Então, antes de 2023, a gente não tinha essa rastreabilidade, agora a gente passa a ter. E vocês, depois, no próprio plano de sustentabilidade, vão conseguir identificar a quantidade de resíduos que a gente consegue abarcar a mais, ano após ano. Deixa eu até voltar aqui. Então, em 2023, a gente tinha um foco só em lata de alumínio. Inclusive, foi o ano que a gente ganhou o Guinness Book, né, Vini? Foi naquele ano. 2024, então, a gente passa para o resíduo alumínio, para o resíduo plástico, para o resíduo papelão, para o resíduo óleo. Então, e aí a gente começa a conversar com fantasia. E em 2025, que eu acho que é o nosso ápice, esse ano foi incrível, a gente conseguiu fazer uma operação 360, inclusive com a parceria do Instituto FEComércio de Sustentabilidade. Além de tudo isso, a gente consegue chegar no compostável através do ciclo orgânico. Um abraço para os meninos do ciclo orgânico, que foram incríveis esse ano, viu? Uma linha do tempo também para vocês, da sustentabilidade do nosso evento. Então, sustentabilidade no Carnaval não é assunto novo. Só é assunto que a gente ainda não trocava ideia. Mas, desde 2005, catadores, catadoras, cooperativas, entidades, elas, mesmo que pontualmente, elas tinham essas ações ali na avenida. E sempre com a chancela da Liesa. O que ocorre aqui é uma mudança grande, que vai ser nesse recorte de 2020 para 2023, que é quando se estabelece, então, esse gerenciamento pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa. E, a partir daí, a gente consegue trabalhar da forma correta, que é trabalhar um diagnóstico, fazer parceria estratégica, a parte acadêmica para a gente, que não é só uma deficiência do evento como o Rio Carnaval, uma deficiência da sociedade. Então, contar com uma entidade parceira forte dentro do Carnaval, que pudesse chancelar para a gente as nossas metas acadêmicas, foi um divisor de águas para nós. E, por fim, a conquista da ISO. Então, assim, esse trabalho todo feito foi um trabalho que a gente consegue, assim, através dos reconhecimentos, trazer esses recortes para vocês. Nós, esse ano, ganhamos, então, o selo Folia Verde da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Foi incrível para nós. Aqui está a secretária Tainá de Paula, que é a secretária municipal do Meio Ambiente aqui do Rio de Janeiro. A Univassouras também reconheceu nossas iniciativas. Muito obrigada, Univassouras. Não só as nossas iniciativas, mas também dos camarotes que ali estavam na avenida. Então, eles avaliaram requisitos de sustentabilidade em todos os espaços da avenida e, se eu não me engano, nós fomos classificados como nível ouro. Muito obrigada. Foi nível ouro, gente. Eu fiz o dever de casa direitinho, tá? O reitor aqui da universidade, Marco, querido, parceiraço, sustenta Carnaval, que foi realmente, sim, um presente na nossa vida. Ano passado, passamos todas as conferências etos juntos. Samba, até sambar eu sambei. Até sambar a gente sambou, né? E foi muito legal, porque a gente poder trazer as fantasias para que todos pudessem conhecer o que é feito com esses resíduos após o descarte. Eles fazem a coleta daquelas fantasias que os desfilantes não querem. E essas fantasias, elas não ficam só nisso. Nós conseguimos proporcionar para a Sustenta Carnaval a oportunidade de, dentro da Sapucaí, na loja de produtos oficiais, que eles possam vender o produto final dessas fantasias. Essas carteiras, esses porta-passaportes, a bolsa que ele vai mostrar aqui para vocês, são produtos da economia circular que são vendidos na praça principal, da loja principal de produtos oficiais do evento. Então, quem vende essas peças? Quem vende essas peças são as meninas do Sustenta Carnaval. Então, a gente consegue, através dessa narrativa, trazer para as pessoas a consciência disso. Está vendo aquela fantasia que está sendo descartada ali? Olha o que ela se torna aqui. Eu consigo fazer essa troca, ter essa conversa ali na hora. Nossos catadores e as nossas catadoras, que são os principais
atores aqui dessa brincadeira, eles recebem preparo. Então, eles não vão simplesmente fazer a coleta seletiva deles sem preparo. Não só as meninas, como os meninos. Nossas catadoras, elas são muito bem tratadas, e os meninos também, pelos barbeiros do nosso projeto. E todo esse trabalho que vocês estão vendo são trabalhos feitos por pessoas que são selecionadas pela Liesa para fazer esse trabalho. Então, é muito legal poder ter essa troca com eles. Novamente, o Instituto FEComércio, né, nos doou várias mudas, obrigada pelas mudas, e a gente conseguiu distribuir essas mudas ali para os desfilantes que estavam saindo do sambódromo. Novamente, consegui fazer aquela troca do... Se a gente está fazendo compostagem na Sapucaí, então, olha só, o que eu faço com essa terra compostada? E a gente sempre tentando fazer essa transversalidade. Professora Cristiane, com cabelo maravilhoso nessa foto, linda e maravilhosa, e o pessoal da Univassouras. Nós recebemos ali vários alunos ao longo dos dias de desfile e tivemos aí a oportunidade de registrar essas nossas ações. Né? O selo Folha Verde, novamente, a Tainá. Tainá, inclusive, podia lançar uma linha de moda sustentável, estava maravilhosa, e as ações do Instituto FEComércio de sustentabilidade na Sapucaí. Os meninos ali do orgânico, trabalhando do ciclo orgânico. Então, juntos, a gente consegue levar essa bandeira do samba para muito além apenas do discurso carnaval. E eu queria poder dividir isso com vocês, para que fique isso aí na cabecinha de vocês. E quem quiser plano de sustentabilidade, depois eu também divido. Tá? Para a gente é um grande prazer estar com toda essa galera aqui boa. Obrigada, Vinícius, pelo convite. E eu espero que vocês gostem muito ainda do conteúdo que a gente vai dividir. Muito bom, Daiane. Eu acho que um outro ponto aqui que a gente traz é o alcance dessas ações para mais de 70 milhões de pessoas que participam, 100 mil pessoas ali participando diretamente, né, todos os dias. Eu acho que também teve mais esse ganho, né, do presidente de trazer mais um dia. Isso economicamente para o Estado é mais um dia de rede hoteleira, é mais um dia de avanços econômicos em serviços, em tantos outros fins, que a gente percebe que a rede hoteleira, não por acaso, a maior ocupação é nos dias de desfile. Então, parabenizar você, toda a Liesa, por essa construção, e eu acho que a gente tem nessa oportunidade desses multiplicadores trazer essas ações. Queria agora falar da academia, né? Trazer o como que a academia, o olhar científico, né, sobre a sustentabilidade, que a Univassouras veio aqui para a capital conhecer e mostrar e ensinar para a gente. Então, doutora Cristiane, queria ouvir você, o porquê que a academia teve esse interesse, como é que surge isso, e que você fale um pouquinho sobre um olhar científico da sustentabilidade no Carnaval Carioca, por favor. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, Vinícius, pelo convite. Você mencionou bem na sua fala que, ao longo da nossa trajetória, a gente conhece pessoas e nos tornamos amigos, né? Então, não é a primeira vez depois do Carnaval que a gente se encontra, tá? Esse grupo aqui já se encontrou algumas vezes pós-Carnaval. E, assim, eu digo que eu estou muito feliz mesmo de compor essa mesa aqui para falar da universidade, falar, né, do que a instituição, do que a Universidade de Vassouras, que nós aprendemos, né? Nós descemos a serra, né? Eu sou de Vassouras, e está 125 quilômetros, mais ou menos, daqui do Rio de Janeiro, da serra, né? E não somos uma instituição que domina o carnaval, muito pelo contrário, nós temos mais de 50 anos de experiência na área da saúde e da medicina, mas o carnaval nos proporcionou esse encontro para poder desenvolver atividades, ações socioambientais dentro do caráter científico, né? Destaco aqui que eu estou representando a universidade em nome do reitor, Marco Antônio, né? Ele foi o idealizador dessa ideia, desse projeto, né? Do start, né, inicial desse projeto, a ideia foi dele. E destacar também, né, Daiane, que o carnaval em si, o dia dos desfiles, é uma das várias ações que a gente tem junto com a Liesa. Então, eu represento uma parte do grupo, mas o grupo tem outras esferas também para poder atuar no âmbito do carnaval e da academia, juntando a extensão, pesquisa, a graduação, a pós-graduação. Então, são várias outras atividades. E
ali no segundo semestre de 2024, em que nós tivemos a oportunidade de conhecer a Daiane, nós fizemos várias reuniões, né? Tanto lá em Vassouras, a equipe da Daiane foi lá, né, do Rio Carnaval foi a Vassouras, conheceu toda a nossa infraestrutura, conheceu nossos laboratórios. Nós também viemos com o grupo da Univassouras na Liesa, conhecemos o sambódromo, dentro mesmo, né, do que efetivamente acontece ali por trás das câmeras, para poder entender exatamente a logística, o que nós poderíamos contribuir do ponto de vista científico ali dentro dos dias do Carnaval. Então, aí, né, fizemos várias reuniões e já era novembro e dezembro, a gente precisava firmar efetivamente aquela ação que faríamos nos dias do Carnaval. Então, a gente resolveu fazer uma certificação para os camarotes. Então, nós viemos no dia do Carnaval com um grupo de alunos e professores, e esses professores e esses alunos ficaram responsáveis de acompanhar se os camarotes estavam realizando as práticas ambientais de acordo com aquilo que foi proposto pela equipe da Liesa. Se estava fazendo o gerenciamento de resíduos de forma correta, se estava fazendo a logística reversa, se estava fazendo o direcionamento desse resíduo de forma, né, correta. E, em nenhum momento, o objetivo nosso era penalizar nenhum camarote. Pelo contrário, era mesmo observar e contribuir também, porque a maioria dos alunos que foram, Vinícius, eram alunos de um programa de mestrado profissional em ciências ambientais, nosso. Então, a área ambiental estava muito forte ali para eles, educação ambiental, que para eles foi uma oficina a céu aberto ali, né, naquela intensidade que é o Carnaval. Eu fiz um vídeo, vou mostrar para vocês aqui dos melhores momentos nossos na avenida, e eu fui, porque assim, juntar o grupo, era novembro, dezembro, juntar o grupo para estar no Carnaval, geralmente as pessoas elas marcam viagem, né? Mas conseguimos montar um grupo bom para poder estar lá, e foi muito intenso todos os dias. Andamos o sambódromo assim, uns 360 total, entrando e saindo dos camarotes. Fomos muito bem recebidos por todos os camarotes. 2, nós não conseguimos fazer a visita por questão de horário, mas, né, na sua maioria, todos eles nos atenderam muito bem. E foram 3 certificações, ouro, prata e bronze. Ouro, obviamente, aquelas que mais aplicaram as ações socioambientais, né, durante os dias, porque os camarotes têm a cozinha, né, tem toda a parte de nutrição, então gera-se muito resíduo ali dentro. Então, os alunos também avaliaram isso. E, para além da questão do gerenciamento de resíduos, nós também olhamos a questão de acessibilidade, durante, né, se os camarotes estavam também ali atentos a essas questões de acessibilidade. Então, premiamos a Liesa, assim como o Instituto FEComércio, eles ganharam ouro, certificado ouro. E depois, ali, entre a quarta-feira de cinza e o desfile das campeãs, nós fizemos a entrega da certificação do desfile das campeãs, nós elaboramos um relatório, né, Daiane? Para que esse relatório, e aí entra o papel da academia, né, de como a gente poderia contribuir ali, porque sambar até que a gente sabia um pouquinho. Mas esse relatório ajudou na construção do que eles estavam buscando ali, que era a certificação da ISO. Então, esse relatório fez parte dessa construção, e todos os dados gerados, né, tudo que nós observamos ali ao longo desses dias, fazem parte hoje da dissertação de mestrado de uma aluna nossa, que eu quero até destacar aqui, a Larissa, que infelizmente ela não pôde participar, mas são dados que estarão liberados para a sociedade, para que a sociedade possa acessar e ver como que a academia pode, né, como o olhar científico pode contribuir nessa roda gigantesca que é o Carnaval. Então, no sábado das campeãs, o próprio reitor foi à avenida e entregar a certificação, e fizemos a certificação à Liesa, o Gabriel recebeu a gente também para receber os certificados, e todos os camarotes nós retornamos para entregar as premiações. Então, assim, foram momentos muito especiais. Aí acho que a gente pode passar o vídeo aí para vocês poderem acompanhar como foi.
E foi muito emocionante e nós também, destacar também que, além dos camarotes, nós fizemos um trabalho, nós conhecemos a cooperativa, né, dos catadores, e tem um projeto para a gente poder fazer a capacitação desses catadores, né, das cooperativas, e de levar a educação com os nossos cursos de graduação para dentro da Liesa, né, para dentro das escolas, para poder capacitar esses jovens, os jovens que também vivem e passam um ano ali envolvidos com o carnaval, mostrar para eles, né, Daiane, um outro mundo. Então, esse é um dos objetivos da Universidade de Vassouras com o carnaval. Meu tempo está acabando ali. Quero agradecer, então, mais uma vez, agradecer também a presença de vocês que ficaram aqui para nos escutar aí no finalzinho do fechamento desse simpósio. Meu amigo Felipe Macide, que está aqui, gestor de projeto da Casa Civil, e veio aqui também nos prestigiar. E agradecer, Vinícius, mais uma vez, por essa oportunidade. Depois nós realizamos um simpósio de Ciências Ambientais e Vassouras, e aí ele mandou aquela máquina maravilhosa de reciclagem para a gente lá. Então, o Vinícius está sempre apoiando, junto com o SESC, a cidade de Vassouras, com outros eventos. Então, fica aqui meu agradecimento muito especial, muito carinho a todos vocês, e o convite para conhecerem Vassouras, que, dentro do tema do turismo, é um lugar muito bom para visitar, conhecer as fazendas, conhecer o nosso Vale do Café. Muito obrigada. Doutora Cristiane, obrigado. Eu acho que é muito importante a gente falar de educação, de capacitação, enquanto a academia agrega, né, essa situação. A gente falar de educação é redundante, a importância disso, dessa capacitação, e a gente traz esse olhar científico incrível isso. A máquina está aí fora também. Depois, se vocês quiserem conhecer, está lá no stand do Orla Brasil, do Orla Rio. Tem 3 equipamentos nossos em tecnologias verdes. E aí, né, talvez, eu ia falar não menos importante, eu achei que talvez mais importante do que tudo isso, é o fechamento disso, né? Quando a gente acaba o carnaval, toneladas e toneladas de fantasias são, no melhor dos mundos, parariam em aterro sanitário, e a gente tem um projeto incrível, que é o Sustenta Carnaval, que faz uma ressignificação desses resíduos. E aí eu queria ouvir um pouquinho o Jean, que está aqui para falar sobre o Sustenta Carnaval, que é um projeto que eu sou fã, né, que a gente teve o privilégio de conseguir apoiar, ao convite da Liesa, agradecer aqui essa oportunidade. E, Jean, queria ouvir você sobre o Sustenta Carnaval, que realmente é um nome acertado mesmo, que sustenta. Boa noite a todos. Bom, eu sou Jean Michel, sou produtor, trabalho com produção cultural há 20 anos. E eu sou formado em administração, e sempre, quando eu comecei minha carreira dentro da administração, eu comecei a trabalhar muito com a questão educacional. Então, a educação sempre fez parte de todos os meus processos, dentro de todas as áreas que eu trabalhei com cultura. Bom, estou aqui para representar o Sustenta Carnaval. Eu sou coordenador do Sustenta Carnaval. Hoje eu trabalho na parte de coordenação de todo o projeto aqui no Rio de Janeiro, né? Então, bom, esse é meu papel dentro desse processo, que é um processo muito interessante, porque mexe realmente com emoção. Eu estou aqui cercado de pessoas que eu considero também amigas. O carnaval é emoção, é festa, é celebração, e eu acho que é realmente isso. A gente se conecta com as pessoas através dessa emoção e nos tornamos amigos. Vamos nos encontrar várias vezes. Bom, essa é a Mariana Pinho, é uma amiga querida, ela é a idealizadora do projeto, e ela, nessa foto, ela está arrastando uma mala. Bom, a Mariana Pinho, ela não mora aqui no Brasil nesse momento, ela mora na Inglaterra. E ela sempre faz um processo muito interessante de trabalhar com cultura há muitos anos. E esse trabalho dela envolve cultura brasileira na Europa. Então, ela sempre carrega a história da cultura brasileira em todos os momentos nos editais, em todos os momentos que ela pode agregar a cultura brasileira, ela leva. E ela é apaixonada por carnaval. E trabalhando muito com carnaval, ela começou a verificar esse processo de desperdício de materiais, aonde esses materiais iam parar. E ela coletou alguns materiais desses e enfiou nessa mala, e ela levou para a Europa, e ela fez muita coisa acontecer lá, muitos figurinos, muitos eventos. Bom, aqui está um pouquinho do histórico de todos os movimentos que ela já fazia, levando essas peças e tentando inserir esse processo de sustentabilidade. Bom, são recortes de publicações que acontecem de eventos que ela fez lá. Então, ela sempre muito movimentada com a cultura brasileira, no Brasil Day, Latin Music Festival, em todos os movimentos ela sempre estava muito conectada. Bom, vamos lá, o Projeto Sustenta Carnaval, ele é um projeto socioambiental de economia
circular por meio de reaproveitamento e reciclagem de resíduo têxtil proveniente de fantasias coletadas durante os desfiles. A gente tem essa coleta desse material, que é muito interessante. Eu não trouxe aqui, mas eu sempre faço esse movimento de pegar uma sacola de lixo, colocar as fantasias dentro e expor isso aqui. E falar assim, pessoas, vamos abrir esse saco de lixo. E quando a gente abre esse saco de lixo, as pessoas elas olham e falam assim, gente, peraí, isso não é lixo. E essa que é a grande sacada. A gente coleta esse material, a gente é focado apenas no resíduo têxtil, no resíduo de fantasias. Então, a gente tem o trabalho focado em fantasias, que iriam parar no aterro sanitário e que hoje não tem mais esse destino. E esse material não é lixo. A partir do momento que você olha para esse material e você pode observar esse material, você percebe que ele não é lixo. Diferente de outros movimentos de coleta, que você realmente é lixo e você tem que criar um destino, descartar. Bom, então é isso. A gente atua na série Ouro e no grupo especial e a gente está localizado na dispersão, bem onde a escola termina, né, onde o desfile acaba. E isso é muito interessante, porque a gente observa a emoção das pessoas chegando e a gente tem que lidar com esse resíduo de uma forma séria. Essa foto é uma foto de 2023, na quadra da Vizinha Faladeira. É uma escola de samba muito tradicional, muito antiga do Rio de Janeiro. Ela está na Superliga, né? Ela está lá na região da Intendente Magalhães. E a gente teve a parceria dela para colocar as fantasias após a coleta. Essa é a nossa equipe, uma parte dela, que ajuda a gente na coleta. Então, a gente tem uma equipe na dispersão, e o que acontece? Na dispersão, a gente já pega apenas aquilo que iria ser descartado. Então, assim, já acontece uma coleta desse material, só que, por questões de logística, como a Dai falou, é um grande espetáculo, com cronômetro, com muita visualização, com muitas pessoas em atenção. Então, esse material, por alguns momentos, ele pode acontecer alguns acidentes. O caminhão não chega, o caminhão chega, mas a equipe não está disposta. Então, pelo tempo, algum material pode ser descartado. E, nesse momento que a gente atua, a gente pega todo esse material com a nossa equipe e a gente retorna ele para a coleta e para triagem e distribuição. Bom, a gente tem aqui uma amostragem do que aconteceu durante esses anos, né? Então, nós temos aqui 2022, nós coletamos 3 toneladas. Em 2022 não tínhamos apoio, a Liesa ainda não estava apoiando a gente, então a gente foi lá com uma equipe pequena, com um caminhão e fizemos a coleta. Nós pegamos 3 toneladas. Isso foi muito assustador. Eu participei dessa coleta e foi muito assustador ver a quantidade que estava sendo desperdiçada, que estavam indo embora porque a gente não tinha essa capacidade. Aí nós continuamos, mostramos essas 3 toneladas e continuamos. Então, no ano seguinte, nós coletamos 23 toneladas, aí já com apoio da Conlub, Teatro Municipal. E em 2024, pegamos 24 toneladas, já com apoio maior, e 25 foi sensacional. Toda essa coleta é feita com uma equipe que a gente sempre prevê que a gente vai ter um cuidado maior com essa equipe, que eles vão ter um trabalho num lugar seguro, num lugar decente, né? A gente tenta levar esse processo de humanização desse lugar, né? São catadores e eles estão catando ali naquele momento de uma grande festa. Então, a gente quer que seja uma celebração do início ao fim. Então, com o apoio da Liesa, nós tivemos um espaço incrível, nós tivemos um container com ar refrigerado, onde a equipe podia descansar, alimentação, e a gente celebra muito todas essas conquistas, porque em 2022 a gente não tinha nada disso, e de repente, passado alguns anos, a gente está aqui em 2025 com outro cenário. Isso é uma alegria muito grande para a gente. Mas, mesmo assim, a gente está falando de uma quantidade muito grande de resíduo que é dispensado e que uma grande parte a gente não consegue coletar ainda, tá? A gente está na luta ainda para conseguir fazer 100% dessa triagem. Bom, novos conceitos. O que acontece? Quando a gente pega esse material, as pessoas falam assim, tá, então isso vai para outras escolas de samba? Isso vai para onde? Porque só pode ir para carnaval. E aí a gente vem com uma outra questão, de fazer com que as pessoas entendam que esse material ele não é apenas para carnaval. A gente usa muito a moda, porque a moda ela dá muito essa abertura, né, para essa criatividade, para essa criação, para você usar peças exuberantes, com brilho. E aí vem a questão da Mari estar lá em Londres, levando esse material e levando esse conceito de que não é apenas uma peça de carnaval para carnaval. É um material que pode ser utilizado em vários momentos. Bom, aqui em 2022, 2023, nós temos alguns momentos que a gente conseguiu, através de um edital, fazer um grande evento na quadra da Rosa de Ouro, onde a gente fez oficinas, onde a gente pôde utilizar a nossa base, que é a parte da educação. A gente quer levar sempre a educação porque
A educação que vai transformar, a educação que vai mostrar para as pessoas o que a gente está falando. Como a gente fala, né? A sustentabilidade. Lá vem eles. E aí a gente vai falando sobre sustentabilidade, sobre aonde que isso pode ser utilizado. Então, a gente fez o Sustenta Dourados, depois a gente fez a primeira abertura de exposição na quadra da Vizinha Faladeira para falar sobre nossas metas, nossos alcances e o que a gente tinha conseguido. Então, a gente conseguiu se conectar com a Secretaria de Cultura Criativa do Rio de Janeiro, através da secretária Daniele Barros, que foi uma parceira incrível, ela recebeu a gente com muito carinho, e assim a gente fez vários movimentos. Inclusive, a gente tem alguns movimentos que aí conecta muito Rio a Londres. A Mari, lá em Londres, ela participa de todos os movimentos. Onde ela consegue colocar o carnaval, onde ela consegue colocar esse material, ela vai. Então, tem alguns exemplos aqui, tá? Vou pular porque o meu tempo já está passando. Bom, chegamos aqui na Expo Carnaval. É um movimento que a gente faz toda vez que a gente tem a coleta, a gente passa por um processo e a gente expõe esse processo ao público, por causa dessa questão da transparência e da clareza, né? A gente quer que as pessoas entendam o projeto do início ao fim e quer que veja que a gente trabalha nesse sistema de clareza. Bom, 2023, a gente tem aqui uma foto da Expo, e 2024, onde a Dayana já estava presente com a gente. E a gente tem aqui 5 formas de engajamento para a atuação do nosso projeto. A gente tem a compra, então todo esse material, quando a gente expõe esse material, ele pode ser comprado. A segunda parte é a doação. A doação é uma parte que é muito emocionante, né? Não que a compra não seja, porque a compra ela substitutivamente encosta nesse processo onde por exemplo, ano passado o nosso maior comprador foi a indústria cinematográfica do Brasil. Então isso foi muito forte para a gente, foi muito incrível. A gente vê nosso material indo parar na indústria do cinema, mostrando o potencial desse material, num lugar que toca tanto numa parte emotiva da gente também, que são a parte de indústria de cinema do Brasil, cultura. A doação, a gente doa esse material para várias escolas públicas, para vários grupos que precisam desse material para fazer seus trabalhos internos, que também são focados em sustentabilidade. Então, a gente deixa esse material pronto para ser utilizado pela sustentabilidade. Eles não precisam ir lá catar. Espera aí, voltar aqui. Opa, apertei, pronto. Aluguel, a gente também faz o aluguel dessas peças, porque muitas pessoas não compram porque elas falam assim, mas eu vou comprar e depois o que eu faço? Porque eles vão usar por movimentos momentâneos. Então, a gente também aluga esse material, e aí as vivências educacionais, onde a gente se conecta com a rede de ensino, para fazer as experimentações, onde as pessoas vão ter contato com isso. Eu fiz uma aula agora na SPM, uma aula de 9 da manhã a meio-dia, onde eu falei sobre todo o processo do Sustenta e fiz a experimentação das pessoas tocarem esse material e entenderem como eles funcionam. E as consultorias, onde o nosso foco é auxiliar toda a cadeia para que elas possam entender que elas podem utilizar a sustentabilidade nos processos dela, independente do tamanho do projeto, que elas já iniciem dentro do processo de sustentabilidade. As medidas coeficientes para o setor de turismo, a criação de roteiros turísticos sustentáveis. A gente tem esse processo de estar sempre conectado com o turismo, a gente ser convidado para feiras, a gente expõe, a gente leva manequins, expõe nosso material, e a gente quer que as pessoas entendam que os turistas querem também ter essas experiências de participar do carnaval de outras formas, então criar esses roteiros. A parceria com fornecedores locais, então a gente busca sempre essa parceria, porque sem parceria a gente não é nada, a gente precisa se conectar, a gente precisa do apoio. A Lies é a nossa apoiadora, Rio Carnaval, e a gente está muito feliz com isso, por esse reconhecimento. Programas de compensação, carbono para turistas. Então, por exemplo, a gente tem umas peças, né, que a gente utiliza. Me ajuda assim, velho. Então, assim, aqui tem peças que a gente transformou, fantasias em objetos que podem ser palpáveis. Os turistas, eles querem levar, depois que eles saem da avenida, eles ficam muito emocionados. Eles querem levar as fantasias de carnaval embora. Mas eles não têm condição de levar na mala isso. Então, eles podem pegar peças feitas com material que passou na avenida, que carrega emoção. A gente fala que a gente não vende uma pochete, a gente vende uma peça que leva a história, que leva emoção. Para o turista internacional, eles vão olhar para essa peça e vão entender que veio da avenida e vão achar interessante. Mas aqui no Brasil, quando as pessoas no Rio de Janeiro, quando elas olham, elas falam assim, gente, isso aqui passou na avenida da escola tal, porque elas têm realmente uma paixão de conexão com as cores e com tudo isso. Então, gestão inteligente do fluxo e capacidade de carga, e certificação de turistas responsáveis. Quando a gente fala da compra desse material, resumidamente, é porque eles, quando compram esse material, eles estão comprando uma peça que passa por uma neutralização de carbono. Então, eles estão envolvidos diretamente nesse material. Essa carteirinha aqui, ela vira 1,36. Ela sabe quanto que custou, quanto de carbono foi neutralizado a partir do momento que ela compra essa carteirinha.
Então, isso é uma coisa importante. Bom, relatório sustenta, a gente também faz essa parte do relatório, que é uma coisa mais chata, mas que é muito importante para que as pessoas entendam a transparência e a clareza do que a gente está fazendo. A gente quer, porque quando a gente fala de um projeto, as pessoas ficam assim, projeto de sustentabilidade. O Diego falou muito isso para a gente, ele fala, vamos embora, porque não é muitos projetos, não existem muitos projetos, existem poucos projetos de sustentabilidade. A sustentabilidade ela é pouco utilizada, ela tem muito espaço ainda e a gente é um projeto que quer que outros projetos se conectem e façam isso acontecer. Então, a gente apresenta a nossa certificação de neutralização. Todo final do ano, a gente pega tudo que foi vendido, doado, tudo que a gente fez, e a gente gera um relatório para a gente apresentar no final do ano tudo que foi neutralizado e as nossas parcerias. Esse aqui é o ciclo anual de sustentabilidade do Carnaval no Brasil. Bom, então a gente começa com a coleta. Então, a gente faz a coleta e aí é isso. O grande impacto da coleta é fazer com que 23 toneladas de resíduo têxtil não vá parar no aterro sanitário. Então, essa é a primeira parte do nosso projeto. A segunda parte é a triagem, onde a gente pega todas essas peças. Bom, quem não teve acesso às peças não identifica tanto, mas quando você chega lá, você já vai perceber. A gente tem, por exemplo, uma pessoa, um desfilante. Ela está com uma cabeça, ela está com um cavalinho aqui no peito, ela está com um esplendor. Então, ela está com peças. E, assim, cada desfilante, no mínimo, ele está com 4 ou 5 peças. A gente pega essas peças e faz a triagem, separa por cores, por tipos, para as pessoas terem um melhor acesso. Isso é muito legal, porque as pessoas, quando elas chegam lá, elas falam sempre isso. Elas falam, nossa, que lindo, que trabalho maravilhoso, porque fica acessível e fica fácil da utilização. Elas acabam criando mais coisas, além do que apenas o que elas foram buscar, porque tem visualização fácil de tudo. A Sustenta Expo, que é uma entrega nossa, porque é onde a gente mostra, a gente junta o setor público, a gente junta todos os nossos parceiros e prova tudo que a gente fez e a gente mostra os relatórios. Os pedidos corporativos, que é toda vez que a gente tem uma movimentação corporativa, por exemplo, a gente estava no kit do G20 esse ano. E aí a gente fez 2 peças para estar dentro do kit que foi entregue para as comitivas internacionais. Isso foi uma coisa incrível para a gente, porque a gente provou que nossos kits podem ser muito bem reutilizados. Então, os pedidos corporativos eles estão nesse lugar. As peças que a gente já desenvolveu e que a gente pode fazer venda em grande escala. A parte de educação, investimento em habilidades, a gente prevê que todas essas peças, além de serem enviadas diretamente para o consumo, a gente também quer transformar aquelas que não estão boas no consumo. Devido ao transporte, toda a movimentação, algumas peças elas não estão boas para a utilização direta. Então, nós queremos fazer a transformação. E aí a gente vai se conectar, porque toda essa transformação vai ser feita através de aulas. A gente quer que as pessoas elas saiam do lugar da marginalidade e que elas se tornem realmente aquilo que elas são, aderecistas, artistas que produzem. Essas peças são feitas por artistas, são obras de arte. Deixa eu voltar aqui, apertei de novo. Relatório anual, já falei sobre o relatório, mas é importante. Todo ano nós fazemos esse relatório e assim a gente finaliza o nosso ciclo. Nossos parceiros queridos, TESEC, SMAC, porque a gente tem essas parcerias, porque sem essas parcerias nós não estaríamos aqui. A gente sempre fala, Rio Tour, a Conlurb é uma parceira incrível, porque a Conlurb está ali com a gente na dispersão. Então, são as pessoas que estão na dispersão com a gente. Gente, é uma alegria muito grande estar na dispersão, fazendo esse trabalho. Nossos catadores, eles ficam ansiosos, eles ficam felizes de estar ali, eles ficam ansiosos para estar ali. É uma grande festa e a gente não faz esse trabalho virar uma coisa maçante, chata, ao ponto de que as pessoas sentem que estão fazendo parte desse movimento do início ao fim. O Teatro Municipal, a gente fez uma troca muito interessante com o Teatro Municipal, eles pegaram peças da nossa coleta e levaram para fazer figurino, para ir para os palcos do Teatro Municipal em montagens. Então, esses são nossos. E o Rio Carnaval, que esse ano fez uma coisa incrível, que foi abraçar a gente e dar uma estrutura para a gente. A gente tem que agradecer, agradece sempre o tempo inteiro. A Mob Self Store, que foi a nossa parceira que recebeu a gente hoje não tem uma sede ainda. A gente tem um espaço, que é a Mob, que abraçou a gente e cedeu um espaço em troca da visibilidade de estar nesse projeto. Sustenta na Casa Brasil, nas Olimpíadas de Paris. Nós estávamos na Casa Brasil, a gente levou peças, a gente fez exposição de fantasias e já dos nossos produtos também. Então, a gente fez essa exposição. Bom, esse é o Moreno, filho da Mariana Pinho, que é a idealizadora do projeto. Ele, nas fotos, a gente fez muitas publicações e ele está aí. Ele faz parte do Sustenta. É por ele que a Mariana está lutando e criando para ter um mundo melhor. Bom, a Sustenta Expo, desde 2022, a gente está fazendo esse projeto. A gente já tem mais de 480 quilos de insumos que a gente enviou para o Reino Unido. A gente enviou esse material para o Reino Unido através de malas e caixas, e a gente fez todo esse movimento.
E a gente está lá, a gente já está levando. O Made Festival, então esses são alguns eventos que a gente fez parte. São eventos que focam muito nessa festividade de rua lá. O Made Festival tem as fotos, o Lord Mayo Norwich, e essa parte é interessante, Notting Hill, justamente. Então, a gente fez parte do Carnaval de Notting Hill. E todas essas fotos são fantasias que a Mari transformou através de oficinas em figurinos para Carnaval de rua. Deixa eu voltar. E nós ganhamos o Carnaval de Notting Hill. Nós ganhamos o desfile do Sustenta Carnaval Notting Hill, foi premiado porque nós estávamos todos sustentáveis e eles premiaram. A gente foi o ganhador desse grande festival. A gente está muito feliz com isso. Esse é o ciclo do Sustenta Carnaval Internacional. O que acontece? Lá não tem a parte da coleta, então lá a gente funciona de uma outra forma. A gente vai disponibilizar esse material, então eu não vou pular essa parte. Então, o impacto social, através de manualidades, a gente prevê toda essa transformação. A gente já atua isso assim lá em Londres, fazendo as oficinas, transformando esse material, mostrando o poder da transformação desse material. Aqui são editoriais de moda. A gente já fez muito trabalho com tutoriais de moda, porque alguns artistas que trabalham na moda viram o material e se interessaram pela utilização e toparam entrar nesse desafio e provar. Então, aqui tem algumas fotos de algumas coisas que a gente fez em relação à Semana de Moda Sustentável em Londres. Londres tem a Semana de Moda Sustentável e nós estávamos dentro da Semana de Moda de Londres. Foi uma coisa incrível. Os alunos puderam fazer o desafio de pegar o material que a gente enviou. Eu enviei uma caixa para eles e dentro dessa caixa eles transformaram em moda. Aí está aqui algumas fotos, a residência que a gente fez. São clipes de mídia internacional. A gente tem uma coisa interessante, que na dispersão sempre tem a mídia internacional focando no descarte desse material como uma coisa negativa. E aí a gente consegue falar, que a gente sempre fez esse projeto, né? A gente não queria mostrar a parte negativa, a gente quer mostrar a parte positiva. Existe, sim, uma coisa que acontece. Esse material é descartado, mas a gente tinha uma solução. E aí, lá no fora, agora a gente consegue mudar esse formato, a fala lá fora mudou. Então, a gente está aqui com os clipes de matérias muito interessantes mostrando essa solução. Os parceiros no Reino Unido, conseguimos parceria. Essa Big Yellow, ela é a MOB lá. E aí eles também localizaram dentro de uma sede um espaço para a gente guardar o nosso material. Segurança. E aqui a gente está falando da nossa nova sede. Então, nós estamos de mudança, a gente conseguiu, com muita luta, um espaço dentro da Pequena África, do lado da Cidade do Samba, que é o nosso lugar, que é o lugar que a gente quer trabalhar de fato. E aí a gente está buscando agora parcerias e fazendo toda a transformação desse material de adaptação desse espaço. Essa é a equipe do Sustenta Carnaval, começando com a Mariana Pinho, eu, Elza Ribeiro, que também é produtora, o Paulo Cabelino e a Nancy, que ela cuida muito dessa parte visual. E o Wagner de Paula, que trabalha no Salgueiro, que trabalha no Carnaval há anos, e ele é responsável por toda a parte de triagem, porque ele não sabe como ninguém fazer isso. E é isso, gente. Sou o Jean, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o Vinícius e espero que todos possam seguir a gente. E qualquer curiosidade, qualquer dúvida, busque a gente, que a gente está aqui pronto para responder as perguntas. Obrigado, Jean. Excelente, né? A gente vê aqui, eu participei, né? É uma energia diferente mesmo. Eu estive lá no final e as pessoas saem com uma energia do desfile, né? E aí tem aquele momento, e quando elas veem a oportunidade lá no caminhão, deposite aqui a sua fantasia, que ela será reutilizada. Você vê a alegria das pessoas em fazer essa entrega e também vê a energia das pessoas que estão contribuindo nessa construção. E a gente vê, assim, a garantia da circularidade, né? Você ter aquilo dali retornando de várias formas, do Teatro Municipal a Londres e tantos outros locais, mas também um outro impacto ambiental, que é você ter um tempo de vida útil do aterro sanitário maior, que é aquilo que 23 toneladas, no melhor dos mundos, iam parar no aterro sanitário, deixaram de estar e você garante essa circularidade. Então, parabéns, eu já falei, né, sou um entusiasta desse projeto, e eu vi também que na Liga as pessoas ainda têm um volume ainda maior. Mas por quê? Porque as pessoas não desfilam novamente, não tem a chance de... Não tem o sábado das campeãs. Então, olha, as pessoas têm menos interesse em manter, mas aí também fica uma provocação agora, a Liesa, que em São Paulo as escolas têm uma responsabilidade sobre as suas fantasias,
né? E aqui a gente ainda não tem isso, não a Liesa, mas as escolas, né? Se eu vou falar assim, qualquer escola, sem citar nome, mas qualquer escola, se uma fantasia foi encontrada na Avenida Paulista, aquela escola ela é multada porque ela não teve a gestão adequada do seu resíduo. Porque na Liesa, diferente, as pessoas não querem dispensar, por vezes, a sua fantasia. O público estrangeiro, talvez menos, mas assim, pô, mas e sábado das campeãs eu posso estar aqui. Mas e quando não está? Porque são só 5 que vão. E aí elas fazem o quê com isso? E aí poderia a gente ter uma opção de levar no sustento. Olha, tá, você não quer, mas ó, domingo, vem aqui e entrega para a gente que a gente dá essa destinação. Eu tinha algumas perguntas, mas eu acho que pelo adiantado da hora, a gente não faz. A explanação deles aqui já foi excelente, né? Todas as minhas perguntas já foram respondidas. Então, acho que não precisa. Mas eu tenho um vídeo final de 4 minutos que fala um pouquinho sobre a ação desse ano e fala do orgânico. E aí eu vou falar um pouco do orgânico, que pela primeira vez na Sapucaí, em 41 anos, a gente teve, com a parceria da Liesa, desses grandes atores, a gestão dos orgânicos, que foram 10 toneladas de orgânico que a gente conseguiu transformar em 3 toneladas de adubo numa ação em parceria com o Grupo Urban, com a Liesa, com o Ciclo Orgânico, com vários atores que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E eu falei agora de São Paulo, ela ficou... Não, mas esse direito vem antes, né? Mas então, por favor, que bom. As minhas provocações é nesse sentido. Falei que não ia fazer pergunta e fiz. Pois é, estou só vendo. No plano de sustentabilidade, vocês vão conseguir ver os números exatos de quanto cada escola descarta de resíduo têxtil. Isso é muito interessante, o recorte disso. Na verdade, muitas das escolas não descartam nada. Saem da Sapucaí e, como é de praxis, conseguem, né, armazenar e voltar para suas comunidades. E, pasmem, o número dessas fantasias que são descartadas, a grande parte se dá pelos turistas. Pessoas que vão desfilar e que não vão retornar para Sapucaí. Portanto, elas terminam ali o desfilante turista, ele vai, descarta aquela fantasia. Então, essa parceria ela tem um grande match por isso. E uma outra questão que é muito similar aí, também, que a gente vai ver uma similaridade, conforme a parceria foi fortalecendo, os grupos que ficavam furtando fantasia, porque também tinha furto de fantasia na dispersão, eles são dirimidos. E sobre São Paulo, é até ruim você tentar comparar o Carnaval do Rio de São Paulo, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, né? Mas, até porque a quantidade de desfilantes de São Paulo... Gente, são 12 escolas de samba, com uma média de 3 mil componentes em cada uma delas. Então, não tem nem como a gente entrar nesse mérito. Eu não vou nem entrar nessa seara, tá? Mas nossas escolas de samba estão de parabéns. A grande maioria não descarta. Realmente, esse descarte vai muito dos turistas que passam pelo nosso desfile e não voltam, né, no desfile, portanto, eles vão descartar. Tá? Só defender aqui, fazer meu direito de resposta. Um beijo, Barizon TV. Tudo bem? Não, mas justíssimo. Não, eu sou o primeiro a defender, mas eu acho que a gente tem situações de boas práticas que a gente pode reconhecer, mas eu vejo, e eu vi isso. As grandes escolas, ela tem cabides para você pendurar, porque são materiais nobres, né? Então, eles coletam muito, e o que acontece, a gente vê isso daqueles que não têm interesse, mas tem alas que a escola vai atrás do desfilante ali e fala assim, opa, vem cá, me dá isso daqui, e pendura e guarda, porque tem materiais caríssimos, nobres, e que ninguém quer, e também no sábado das campeãs esse furto ainda é maior, né? Eu vi isso daí também, desse número de pessoas. Aí, viu? Você foi mexer em vespeiro, Vinícius, a culpa foi sua. Agora a gente quer falar muita coisa. Bom, vamos lá. O turismo no Rio tem uma coisa muito interessante que aconteceu a partir do ano passado, mas esse ano foi mais intensificado. Várias pessoas que trabalham justamente com recepção, que hospedam esses turistas, tanto no sistema de hotelaria como no sistema de Airbnb, elas entraram em contato com a gente porque esses turistas realmente queriam levar as peças embora, levaram para os seus lugares que estavam hospedados e na hora de montar a mala, ups, não vou conseguir levar. E aí deixaram. E essas pessoas entraram em contato com a gente, então a gente continua recebendo material o ano inteiro. E outras pessoas também que pegaram essas fantasias, colocaram para decoração em algum espaço. Então, assim, a gente recebe esse material. Isso é muito legal. A gente fala, não é carnaval apenas no carnaval, carnaval o ano todo. Então, isso é muito interessante. Não, tá ótimo, mas eu fico feliz de ter essas
oportunidades fora, porque às vezes na emoção ali ele também não quer, está acreditando que a sua escola vai estar entre as 5 e vai voltar no sábado. Eu desfilei por vezes lá e eu sei que isso acontece. E a gente tem uma pergunta ali, tá? Eu queria ter algumas, a gente não sei como é que a gente está de tempo, mas eu queria pedir então para depois abrir as perguntas aqui para o público, que é importante a gente ouvir, só a gente exibir o vídeo que a gente tem aqui sobre esse resumo um pouquinho da ação do Carnaval e depois a gente abre 5 minutos de perguntas. Por favor. Estamos aqui em 2025 com o projeto Sapucaí Sustentável. São várias ações de sustentabilidade que, com realização do SESC e com apoio do IFES, a gente está fazendo várias ações. Aqui na avenida a gente está com 9 máquinas que a gente chama de Retorna Machine. São máquinas que recebem 6 tipos de resíduo. E cada resíduo equivale a um número de pontos. E no acúmulo de pontos, o folião troca essa pontuação por um benefício que ela queira escolher. Então hoje essa ação é uma ação extremamente educativa. O objetivo é mostrar nesse grande cenário para mais de 100 mil pessoas o quanto que o resíduo não é lixo. O resíduo ele é um benefício e você pode descartar corretamente. Todo o material reciclado, coletado nas máquinas, eles vão para as cooperativas de catadores, geram mais insumo e com isso mais renda e a gente tem um carnaval sustentável. O projeto Sustenta Carnaval é um projeto socioambiental que lida com os insumos têxteis do pós-desfile dos grupos Série Ouro e Especial aqui na Marquês de Sapucaí, que outrora iriam ser compactados no caminhão e levados diretamente para aterro, são reinseridos na economia circular através de venda, aluguel e novos produtos como essa bolsa e uma gama de novos produtos feitos por mulheres refugiadas em parceria com o Instituto Mulheres do Sul Global. Aqui a gente está com um exemplo de uma carteira feita de fantasia do ano passado, onde essa fantasia aqui, com as lonas, viraram essa linda carteira. Foi um trabalho feito por mulheres refugiadas, onde a gente reaproveitou as fantasias do Carnaval de 2024 e hoje a gente já está distribuindo essas carteiras aqui como um grande souvenir, um insumo decorrente dessas fantasias. A gente desfila com muita roupa e é muito bom ver as roupas sendo destinadas para outros projetos, sendo usadas por outras escolas ou para outras funções, como reutilizar, né, customizar as coisas. Muito legal. Ciclo Orgânico veio hoje na Sapucaí pela primeira vez na história fazer a compostagem dos resíduos orgânicos gerados no Carnaval. São mais de 60 toneladas geradas no Carnaval e a gente tem um desafio muito grande, porque compostagem não faz parte do nosso dia a dia, mas a gente está conseguindo um resultado super bacana nas cozinhas, coletando material orgânico e mais de 10 toneladas vão virar adubo. Está falando de 3 toneladas de adubo e a gente está falando de 7 toneladas de emissões que deixaram de ser emitidas para a atmosfera. Trazemos para vocês uma inovação fantástica, né? Esta plantinha, ela foi adubada com um resíduo orgânico gerado aqui no Sambódromo durante o ensaio técnico. Então vocês estão vendo aqui a sustentabilidade efetivamente acontecendo, do berço ao berço. O que foi descartado está retornando agora como uma forma de plena educação ambiental. Essa é a ideia. Esse certificado, na verdade,
É um certificado que contempla os camarotes que estão na Marquês de Sapucaí pelas suas boas práticas de sustentabilidade ambiental, na reciclagem de resíduos, no aproveitamento de resíduos, no destino correto desses resíduos. Portanto, é um certificado que coroa o camarote do SESC hoje, assim como outros camarotes, como um camarote que é reconhecido pela comunidade acadêmica como um ambiente de boas práticas de sustentabilidade ambiental. Dessas iniciativas aqui do Carnaval, nós temos que aproveitar para difundir as boas práticas, difundir um apego ao meio ambiente, apego ao nosso planeta e uma forma de convivência pacífica entre todas as pessoas. Todos somos iguais. Então, esse é um pouco do resumo, né, do que é o Carnaval, o impacto disso tudo que acontece, resumindo o que foi construído aqui, né, da Liga, a Liesa, a Academia, ao Sustenta, e aos outros tantos parceiros que a gente tem, mais de 300 catadores, né, foi esse ano, e o Ciclo Orgânico, o Grupo Urban, enfim, uma infinidade de grandes parceiros. Eu acho que agora tem perguntas da plateia, e aí a gente pedir só para se identificar, que a gente já está numa fase final. A Vivi está me olhando bem brava ali. Boa noite, eu vou ser breve. Eu sou Luísa Cantuária, sou professora do Cefet RJ, está aqui comigo a Fernanda, também professora do Cefet RJ. E esses temas muito nos interessam, né? Todas as atividades do Rio de Janeiro, por estarmos aqui inseridos dentro desse contexto, e a sustentabilidade de forma geral. E nos interessa muito o entendimento da atividade enquanto uma forma potencial de parceria, né? Eu vi a atividade da professora de Vassouras, que nos inspirou muito, e nós viemos aqui, inclusive, para isso, né? Para entender um pouco melhor qual seria o caminho que nós poderíamos tomar, para o melhor caminho para poder estabelecer esse tipo de parceria, né, de poder desenvolver atividades junto a essa prática, essa e outras práticas que são tão importantes na nossa cidade, como forma de retorno, né, inclusive de boas práticas e do auxílio aí de propagar, de divulgar esse tipo de ações junto à nossa comunidade, né, o Cefet, nesse caso. Eu queria saber qual é esse melhor caminho aí de estabelecimento de parcerias. Claro, vou deixar aqui. Nós temos um curso de eventos, né, um curso técnico de eventos no Cefet. Sim. A professora Fernanda é do técnico, temos de turismo, e nós também temos a parte ambiental, a engenharia ambiental, do qual eu faço parte da graduação. Professora, é uma grata pergunta, viu? No Rio Carnaval, através da Liesa, a gente trabalha através de termos de cooperação. Então, assim como a gente faz com a Universidade de Vassouras. Então, a gente vem desenvolvendo, inclusive, no eixo educacional, né, um projeto que ele vai desde educar pessoas que não têm escolaridade nenhuma, que é muito importante a gente fixar aqui. Esse público de carnaval não é um público que vai ter 100% de escolaridade. Então, a gente também tem que tentar alcançar essas pessoas sem escolaridade. Depois ela vai chegar no nível médio, depois a gente vai para o nível de graduação, chegando até no nível de pós-graduação. Então, todas essas parcerias são feitas através de termos de cooperação. Por parte da Liesa, sinta-se convidada para a gente fazer uma reunião. Semana que vem eu estou lá, para a gente poder desmistificar, entender também, né, onde que esses interesses casam. Nosso parceiro hoje educacional na área acadêmica, principalmente, é exclusivo com a Univassouras, mas tem muita seara aí na área acadêmica e na área educacional. Acredito que quanto mais a gente tem de parceria, mais a gente agrega para o Carnaval. Eu escutei uma aqui também. A professora, você quer falar alguma coisa, Cris? Só complementar, como é que é o nome mesmo da professora? Luísa. Luísa, muito obrigada pela sua colocação. E a Univassouras também está de portas abertas para, né, trabalhar acordos de cooperação, principalmente o nosso mestrado, trabalhar pós-graduação junto com a graduação. O Carnaval ele tem a multidisciplinaridade de áreas, né? Então, assim, durante o evento, o olhar para trás, né, daquilo que tudo, como a Daiane falou, que tem horário, né, tem cronômetro, tudo que está acontecendo ali tem que acontecer perfeitamente. Para aquilo acontecer, precisa-se das suas
áreas, né, das suas diferentes áreas. E a academia, nós, ali por trás, né, porque nós não fomos para camarote, curtir o camarote, nós fomos para trabalhar mesmo. Então, assim, o olhar acadêmico por trás do carnaval, ele é importante principalmente para aquilo que a gente quer propor para eles de inovação. Aquele olhar do que pode evoluir, o que pode ser feito para além do que o Jean fez com a questão do reaproveitamento do material têxtil. O que pode ser feito em termos de tecnologia para a equipe da Dayana prever resultados mais satisfatórios, mais eficientes. Então, para isso, precisa-se de todas as áreas, precisa de um grupo que consiga pensar e colocar essas ideias em práticas. E essas ações aqui, eu não lembro se foi ele que comentou, são ações que precisam ser permanentes. Precisam ser referência e precisam ser permanentes. E como que elas serão permanentes e referência? A partir do momento em que todos os dados que a gente pega aqui, de forma analítica e quantitativa, a gente transforme isso em material, em produção tecnológica de impacto. E isso quem faz somos nós da academia, né? Então, por isso, a gente realmente precisa desses grupos, estamos abertos para cooperação e outras atividades. A gente também, tá? Seja bem-vinda, minha amiga. Você pode semana que vem, me espera aí. Bom, só complementar aqui, estender também o convite para a Liga RJ, convite aberto para a reunião, tem todo mundo espaço aqui nesse convite. Dizer que eu já tenho até contato com o Cefet, professora Aline Trigo, uma grande parceira, tá vendo? A Aline é muito parceira. Já estive lá falando sobre sustentabilidade no Carnaval, é um caminho que eu faço bastante, então, falei aqui do Senai C-Ticket, falei da Cefet, fui na FAETEC, fala sobre Carnaval, o FRJ, então, assim, é um caminho importante, não só para, claro, né, também para apoio da academia nessa perpetuidade desse trabalho, como foi falado pela professora, mas também para levar isso para os alunos. Eu fui não tem tanto tempo que eu me formei assim, em administração, e pouco se ouvia falar de sustentabilidade. E acho que se a gente não tem pessoas que estão imersas no tema, que não entendem o que é sustentabilidade, que não entendem o que é o carnaval e a conexão desses temas, é difícil da gente fazer uma mudança efetiva. O público é fundamental, né? As pessoas que são envolvidas são fundamentais. Então, esse caminho de poder chamar, você falou, né, de ter a reunião, chama a Liesa para ir lá falar, chama o Sustenta para ir falar, chama a gente para falar. Vamos criar essas conexões, porque isso é fundamental. Se a gente não criar uma cultura de sustentabilidade, tudo que a gente está vendo aqui vai por água abaixo, porque senão a gente não perpetua isso e não faz isso ser amplificado. Obrigado, professor. Obrigado pela pergunta. Acho que não tem mais alguma pergunta. Não, então, assim, eu quero agradecer muito os meus amigos. Ao Jean. Não, por favor. Oi. Bom, então, falando sobre essa questão da educação, a gente disponibiliza muito material para a educação. A gente prevê muito isso. A gente tem um parceiro, que é o Fórmula de Ação, que ele propõe justamente experiências para a educação, e muito para a educação infantil. E aí, quando ele veio procurar a gente já tinha essa vontade, né? Porque a gente fala muito da inserir as mulheres nesse mercado, né? De cuidar do corpo feminino, do movimento das mulheres trans, todo esse movimento, né? Dentro do trabalho, do Sustenta. E a gente fala muito da educação porque é a nossa base. Porque se a gente não falar com as pessoas, se a gente falar apenas com os órgãos públicos sobre sustentabilidade, isso tem um impacto muito positivo, porque a gente está aqui por isso. Mas quando a gente fala dentro da base, quando a gente vai para dentro das quadras, quando a gente vai para dentro das comunidades falar sobre isso, isso é muito importante, porque isso muda o sistema de baixo para cima, não só de cima para baixo. E aí, trabalhar dentro da educação infantil, trazendo a parte de... Eles falam muito sobre essa questão, é muito interessante. Você pega uma fantasia, e a fantasia ela chama muita atenção da criança. A criança ela quer brincar automaticamente. Algumas peças não podem brincar, porque contém materiais cortantes, mas muitas podem ser brincadeira para a criança, sabe? E aí, quando elas pegam aquilo, elas se conectam pela parte emotiva da criança, de curiosidade. E aí ela pode saber que aquela escola falou sobre o tema tal, o que falou, o que veio. E aí toda essa parte também de decomposição desse material, como que esse material demora, então, tudo dentro de uma grade curricular de uma criança que hoje ela estuda no currículo normal, ela tem capacidade de estudar através da fantasia. Isso é uma coisa positiva demais para a gente, e a gente disponibiliza, viu, nosso material para a educação, porque é um privilégio que a gente tem. E eu queria só dar de presente um porta-passaporte. Você falou que ele é de onde? Dinamarca. Então, eu queria só entregar para ele esse porta-passaporte, para que ele carregue um pouquinho do carnaval,
uma emoção do carnaval. Isso aqui foi feito com uma fantasia que passou por uma avenida. Foi costurado por pessoas que amam carnaval. Pessoas que amam carnaval passaram um tempo dentro de uma quadra, de um barracão, produzindo uma fantasia que atravessou uma avenida e que agora está aqui. Virou uma carteira, virou uma coisa útil. Só quero entregar. Henry do Green Nova Hub. Que ótimo, mais uma conexão aqui, né? A gente fazendo. Então, assim, eu quero agradecer muitíssimo a cada um de vocês de estarem aqui, de terem aceitado o convite, de ter descido o Vale do Café sem um café, de vindo de Maricá para cá, né? Então, agradecer muito. Eu acho que a gente agora vai ter um outro olhar, vocês verem assim, lindíssimo, né? A Sabrina Sato desfilando na frente da Vila Isabel e tantas outras rainhas de bateria, os mestres de bateria, aquelas alegorias, mas no backstage tem uma turma muito forte trabalhando para que a gente tenha um carnaval sustentável e que a gente tenha impactos positivos sociais, ambientais, econômicos, de governança. Então, agradecer muitíssimo aos senhores estarem aqui. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade no carnaval desse impacto e dentro do nosso painel de prosperar e preservar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os participantes do nosso último painel de hoje. E agora, nós chegamos ao ápice do nosso evento. E para encerrar nossa programação, nós gostaríamos de convidar ao palco o Márcio Canedo para a Masterclass do dia. Ele que é coordenador da EEN, Enterprise Europe Networking, e pesquisador sênior do IBICT, o Laboratório de Informações para a Sustentabilidade. Em sua Masterclass, ele vai falar sobre o caminho sustentável para a internacionalização, como utilizar a maior plataforma digital de negócios do mundo para alavancar os negócios em mercados globais. Com vocês, Márcio Canedo. Não vai usar mais. Gente, boa noite. Eu quero pedir desculpas, mas eu desconfio que não fica mais bem eu fazer nada. Tá? São 2 horas de atraso. Então, eu acho uma falta de respeito com quem está aqui e com um palestrante que vem de fora para fazer isso. Então, eu vou pedir desculpas. Vou só falar para vocês quem eu sou, de onde eu venho, e que a gente tinha preparado. A gente tinha preparado uma masterclass para vocês, era uma aula, exatamente sobre internacionalização. Eu venho do IBICT, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O INTUS faz parte do consórcio da Enterprise Europe Network, que é a maior plataforma do mundo voltada para a internacionalização de pequenas e médias empresas. E eu peço muitas desculpas para quem ficou aqui, para as 5 pessoas que estão aqui, né? E para o ano que vem, quem sabe, a gente conversa. E quem estiver aqui e quiser conversar comigo, eu estou por aí. Os meus contatos são simples de achar. Eu estou no LinkedIn, Márcio Canedo, tá? É bem simples de me achar. E também a gente tem uma página da Enterprise Europe Network, que é mundial, onde tem também os meus contatos. Certo? E agradeço demais e uma boa noite, porque acho que está na hora de todo mundo ir para casa já. Muito obrigado. Bom, e assim encerramos o 2º dia da 3ª edição do Seminário Internacional de Turismo Sustentável, que foi apresentado pela Setur RJ e pelo CEAS RJ. Agradecemos a todos os especialistas que compartilharam conosco as suas experiências e também aos nossos patrocinadores, em especial o Ministério do Turismo e o Governo Federal, a Embratur, a Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro, Orla Rio e Orla Brasil. Além dos patrocinadores,
O Citos 2025 também foi possível graças ao apoio de vários parceiros, incluindo o apoiador logístico Radisson Barra, Rio de Janeiro. E antes de encerrarmos esse dia tão rico em conteúdo e inovação de turismo sustentável, convido vocês a assistirem o vídeo do Ministério do Turismo e o Governo Federal. Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, e nenhum destino pode ser verdadeiramente turístico se tolera esse tipo de violência inaceitável. Garantir uma infância e adolescência segura também é um compromisso do Ministério do Turismo. Assim nasce o Movimento Nacional Turismo que Protege, que vai fortalecer as ações previstas no Código de Conduta, uma articulação permanente de proteção. Órgãos públicos, entidades representativas do setor turístico, associações e organizações da sociedade civil parceiras, todos que fazem o turismo brasileiro avançar, precisam se engajar e fazer parte desse movimento. Assinar a carta de apoio é compromisso firmado com coragem, afeto e responsabilidade, porque o turismo que encanta é o que cuida da sua maior riqueza, as crianças e adolescentes. Plante a semente da proteção do futuro brasileiro. Turismo responsável é dever de todos. Junte-se ao movimento. Assine a carta. Diga não à exploração. Se observar sinais de violência, denuncie. Disque 100. E para encerrarmos, gostaria de lembrar a todos que até às 20 horas, todos podemos aproveitar a Feira de Negócios Territórios Criativos. Muito obrigado a todos e aguardamos vocês amanhã às 14 horas, que será o terceiro e último dia do Citos 2025. Muito obrigado e uma ótima noite.